Pachecão na lateral direita e o volante Gabriel Bispo. Eles fizeram a estreia em Novo Horizonte e devem ser confirmados, hein? E daqui a pouco, já, o Concentração, quem narra é o amigo Batista. Comenta, Tigrão e CH e reportagens de Vladimir Catarino. Desculpa, rapaziada da capital, porque tem jogo do Bugra aqui em Campinas, eu tenho que começar o Concentração. E vamos começar com polêmica. Eu vou ler aqui a súmula de ontem, Paysandu 1.0, na polêmica expulsão de Zé Mário. Levou cartão a 8 minutos e foi expulso a 25-24, tá bom? Já, e uma fala do Nelsinho Batista pós-jogo, falando do que aconteceu no intervalo. 14h40, já o Concentração. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Amigos da Bandeirantes Campinas e região, forte abraço, muito obrigado pelo carinho desde já. Guarani Goiás o jogo começa às 16 horas no Brinco, hein? Narração do Batista, Tigrão e CH comentando, Vladimir Catarino nas reportagens e a nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando, grande Gil Kleber, Pedro Piscinato na mesa de som e Lucas Pessoa no YouTube com a camisa do Palmeiras, hein? E tá sempre reclamando. E no Brinco de Ouro, Gilberto Sufi, nesse momento esbaforido na captura de pastéis. Pode ser de queijo ou de carne. É queijo ou carne, Sufi? Hoje foi uma marmita de churrasco. A marmita na mão de Gilberto Sufi, ela treme. Parece linguiça, pernil, picanha fatiada, arroz, feijão e couve. Na escala Richter é 8.7. Você tem uma ideia, se fosse terremoto, porque ele treme com a marmita, ele treme. Ele degusta de uma maneira absurdamente. O tobogã treme a hora que eu almoço. Você tá bem, né, Sufi? Tô bem, Edu, e você? Graças a Deus, tudo bem. Tá tranquilo no Brinco? Tudo em ordem aqui. Então, beleza. Segura que o homem tá chegando, hein? Opa! Ele tá impossível. Um abraço, Edu! Abraço. Meus amigos, rapidamente, já o lance polêmico de ontem. Deixa eu correr aqui no placar, tá? Na Série B começou na quinta-feira, Vila Nova 1, Santos 1, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0. Na sexta-feira, Avaí 0, Ceará 1, Coritiba 0, Mirassol 1, Mirassol ganhou Coritiba, deu o que falar, cara. O Roberto Justus, ele é um dos acionistas lá do Coritiba, faz parte da SAF e tal. Toma que a cabeça dele, viu? Me informando aqui o Marcelo Rini. Bem, ainda ontem, América 0, Amazonas 0, CRB 1, Ituano 0, gol do CRB nos acréscimos, GG. Paysandu 1.0, gol do Paulo Boia a 37 do primeiro tempo. Hoje, além de Guarani e Goiás, às 6 horas, tem 18h30, Botafogo e Brusque. A partida Esporte Operário fica sem data, seria nessa rodada, mas ainda está sem data para acontecer. Bem, ontem, polêmica no Mané Garrincha, Flamengo de virada 2-1 no Criciúma, o Rodrigo 1-0 no Criciúma, depois o Pedro perdeu um pênalti, o goleiro defendeu, aí o Pedro faz o empate 1-1 e o Gabigol de pênalti marca 2-1. Tivemos no Engenhão o gol do Luiz Henrique, Fogão 1, Inter 0, o Palmeiras venceu ontem, Palmeiras 2, Cruzeiro 0, Cruzeiro reclama de um gol mal anulado, gol do Flaco Lopes, ele perdeu um gol incrível na pequena área, no começo do jogo e faz um de fora da área. Coisa do futebol, né?
E o Gabriel Menino, que saiu da base do Guarani e foi pro Palmeiras, faz 2-0 aos 47. Então, o Fogão líder ganhou, o Flamengo, segundo colocado, ganhou, o Palmeiras, terceiro colocado, ganhou. Bem, e hoje pela manhã, atenção, o Grêmio ganhou. Grêmio 2, vitória do Thiago Carpini 0, Soteldo 1-0 e Reinaldo de pênalti 2-0. O Grêmio continua na zona de rebaixamento, mas se o Corinthians pelo menos empatar hoje na Bahia, contra o Bahia, na Boa Terra, aí empurra o Vitória para a zona do rebaixamento, tá? 16 horas então é Bahia e Corinthians, 16 horas Atlético Mineiro de Vasco, 18h30 Bragantino e Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético de Goiás, Juventude e São Paulo, 18h30, hein? O Juventude de novo vendeu o mando. O Juventude jogou com o Atlético Mineiro no Mané Garrincha e joga hoje com o São Paulo também no Mané Garrincha em Brasília. E às 20 horas, Cuiabá e Fluminense. Atenção, na Série C, São Bernardo e Ferroviária se enfrentaram ontem. São dois paulistas na Série C. Eles se enfrentaram, foi 0-0, o jogo foi em São Bernardo. A Ferroviária é a única invicta da Série C e ambos estão no G8. 8 se classificam para a próxima etapa. Aí são 2 grupos de 4 e já tem o acesso das 4 equipes da C para B. Atenção, na Série D de dado, a Inter de Limeira já estava classificada, empatou lá em Pouso Alegre 0-0. O Água Santa ganhou 1-0 do Patrocinense e o Santo André em casa perdeu para o Maringá 1-0. Então, derrota do Santo André e vitória do Água Santa. O Água Santa ultrapassou o Santo André ficou de fora, só dependia do Santo André e ele perdeu em casa, mas o Maringá tem a melhor campanha. E o São José já estava fora, foi jogar no Mato Grosso do Sul contra o Costa Rica e empatou 0-0. Então, no grupo 7, onde estão os paulistas, se classificaram pela ordem: em primeiro Maringá, em segundo o Inter de Limeira, em terceiro o Água Santa e em quarto o Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Ah, e o adversário, seu Edu, na próxima fase é mata-mata. Série D de dado, a próxima etapa é mata-mata. E hoje o Maringá, a Inter de Limeira, o Água Santa e o Costa Rica vão conhecer seus adversários que vão sair do grupo 8. Só que o grupo 8 joga tudo hoje. Então, terminando o grupo 8, vamos saber o adversário de cada um desses aqui do grupo 7, tá bom? É isso aí. Bom, meus amigos, rapidamente, o jogo é do Guarani, mas foi muito polêmico, tá? Eu tô aqui com a súmula de ontem, da partida entre Paysandu e Ponte. Com 8 minutos, o Zé Mário dá um carrinho e leva cartão amarelo. E o Roger Williams, o Vladimir Catarino, o Tigrão também na área, a gente, claro, registrou e tal, e a TV mostra, no mesmo lance, depois, o árbitro de novo mostrando o cartão amarelo para o Zé Mário, porque tem o lance e prossegue um diálogo entre o Zé Mário e a arbitragem. E a arbitragem, vendo que o Zé Mário está falando muito, reclamando, puxa de novo o amarelo. Como quem diz, eu esqueci que ele já tinha um amarelo. Seria o vermelho. Muito bem, não bastasse isso, segue o jogo. Quando foi 11 minutos, teria saído outro cartão amarelo. E nós dissemos na transmissão, olha, cartão amarelo para o Joilson. Tá, eu peguei e anotei. Aqui na súmula, não tem nenhum cartão amarelo para o Joilson. Não tem nenhum cartão amarelo a 11 minutos de jogo. Mas a TV mostrou, ele deu um cartão amarelo, mas não está na súmula. Quando foi aos 24 minutos, estava 0-0, o VAR chama o árbitro. E aí a gente vê com clareza o primeiro amarelo no carrinho, tem o diálogo e o árbitro mostra acentuosamente mais um cartão amarelo e que ao ver, a gente que tá vendo, fala, pô, o cara tá como quem diz, ó, tô confirmando, tá? Eu tô te dando amarelo. Mas não, seria o segundo amarelo e depois o vermelho. Foi erro do árbitro. E o que diz aqui na súmula? Vamos lá. Tem o cartão amarelo a 8 minutos pro Zé Mário e depois em cartões vermelhos. José Mário Debona, da Ponte Preta. Atenção. Após revisão na ARA, eu pensei que ARA tivesse escrito errado área. Não, ARA é o local onde fica o VAR, o vídeo, onde fica a TV. Após revisão na ARA, observei erro de identidade, corrigindo e aplicando segundo cartão amarelo por reclamar de maneira assintosa
contra as decisões da arbitragem. Corrigindo e aplicando o segundo cartão amarelo, e claro, consequentemente o vermelho, por reclamar de maneira assintosa contra as decisões da arbitragem. Ele não diz aqui em nenhum momento que tenha sido em outro local, outro lance. Aquele lance a 11 minutos que teria acontecido o cartão amarelo, esquece. Não faz parte da súmula. Aqui diz que é no mesmo lance que ele foi, tá? Então por isso que ele foi expulso, Zé Mário. Mais um erro grotesco do árbitro, que é do Rio de Janeiro, Yuri Elino Ferreira da Cruz, tá? E quem estava na arbitragem, aliás, no VAR, quem estava no VAR é que eu não vou conseguir agora aqui, tá aqui. Árbitro de vídeo, Rodrigo Carvalhais de Miranda. É o árbitro de vídeo que determina, claro, ele tem um diálogo também com os seus demais, porque ele tem o observador de VAR, ele tem aqui outros componentes na equipe, que ele troca ideia também, o próprio árbitro, claro, principalmente, né? O próprio árbitro. Vai mostrando, vai conversando com ele. Mas Rodrigo Carvalhais de Miranda é do Rio de Janeiro. Agora tem o observador de VAR, que é do Pará. Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Matos, tá? Muito bem. Vamos ouvir aqui só um pequeno trecho, o início da coletiva do Nelsinho Batista. O que foi que aconteceu no intervalo? Qual é a versão do Nelsinho Batista após o jogo? Vamos ouvir. Bom, sobre a arbitragem, realmente foi um capítulo à parte do jogo, né? Um juiz que errou nas duas faltas que o Zé Mário diz ele que cometeu. As duas vezes ele pegou a bola limpa. Então não havia motivo, né, dele até dar a falta. Aí ele, segundo, disse que deu 2 cartões para ele. Mas aí no intervalo eu fui procurar conversar com ele e, acima de tudo, tirar o Ramon e tirar o Castro, que estava lá conversando com ele. Então eu tirei os 2 e ele falou assim para mim: deixa eu te explicar. Eu falei: explicar o quê? O seu erro? Ele falou: eu errei. Então você não precisa me explicar mais nada. Você errou, acabou. Ok, mas aí é que tá. O Nelsinho fala assim: olha, eu apliquei 2 cartões para o Zé Mário. Isso faz com que a gente fique na dúvida. Será que ele deu o cartão no lance, né, que deu o carrinho? Porque ele mostra de novo o cartão no mesmo lance do carrinho, tem prosseguimento e a 11 minutos sai outro cartão. Enfim, é uma confusão danada. E você viu que o árbitro, ele mesmo falou: mas eu errei. Eu não sei se ele vai ter coragem, o árbitro, ele não coloca isso na súmula, que ele errou. Agora cabe ao Luiz Seneme, né, Wilson Seneme, que é diretor de arbitragem da CBF, de tomar devida providência. Meus amigos, não estou querendo justificar a derrota da Ponte não, tá? Porque com 15 minutos de jogo, 6 escanteios para o Paysandu já tinha acontecido. Tá? A Ponte teve uma chance, joga 3 minutos com o Dodô, cara a cara, chutou, mas até que foi fraco, o goleiro tirou com os pés. Só. Depois só deu o Paysandu e, é claro, com 24, você ter a saída do lateral esquerdo, claro que complica muito, mas realmente foi uma grande vantagem. O Paysandu não ampliou, teve várias chances e acabou não ampliando, tá? Depois, no decorrer do concentração, tudo bem, o jogo é do Guarani, repito, mas está em discussão aqui esse problema inusitado de arbitragem. Se algum comentarista aqui achou que é maneira diferente, qual a real versão, o próprio Catarino, enfim. Oi, Edu. A gente pode conversar. Eu falei Catarino? Oi. 14h53? Você falou e eu entro. Ô, meu querido amigo, é que eu sou a minha relação contigo assim, a minha relação contigo é assim, Edu. Você falou meu nome, eu entro. É no cacoete. É no cacoete. Mas, meu querido amigo, um grande abraço. Tudo bem, Edu? Boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde. Não querendo abusar do amigo e tal. Você nunca abusa. É que o jogo é do Guarani, mas é um assunto polêmico. Você... Então, alguma versão diferente? Foi por aí, Catarino, ou não? Sim, foi isso que... Boa tarde novamente a você, Edu. Todo tarde. Mundo ligado aí no Concentração, né? Já estamos aqui no Brinco, um calor muito forte, um sol muito forte, já era previsto
que isso iria acontecer, mas ainda falando sobre esta polêmica, é dentro daquilo que nós trouxemos ontem, né, Edu? Conversei com algumas pessoas que estavam lá na Curuzu, e eles disseram exatamente isso, olha, o árbitro deu 2 cartões amarelos para o Zé Mário, e se esqueceu que 2 cartões resultam num vermelho, né? 2 amarelos resultam no vermelho. E depois que o VAR foi avisá-lo e lembrá-lo de que o jogador estava em campo com 2 cartões amarelos e aí então ele foi expulso. Então aquele cartão que acreditou-se ter sido para o Joilson, na verdade foi para o Zé Mário, né? Então e foram lances diferentes. Isso, foram lances diferentes. Então né? a 8 ele leva cartão pelo carrinho e a 11 ele teria cometido alguma coisa que seria para ele também o cartão. E aí, consequentemente, o vermelho, é isso? Pelo menos foi isso que o pessoal que estava lá disse. Mas não está claro, né, Edu? A súmula também não está clara, né? A súmula não está clara se é no único lance Sim. ou se é no segundo lance. Porque a gente acreditava que a súmula iria esclarecer tudo, né? Porque o árbitro não dá entrevista, os árbitros são blindados, eles não falam em momento algum, mas a gente acreditou que a súmula iria esclarecer. E, na verdade, a súmula não esclarece nada. E você foi muito bem quando disse que o árbitro, ele não reconheceu o erro na súmula, né? Ele pode ter reconhecido o erro pro Nelsinho lá, o próprio técnico da Ponte Preta disse. Mas na súmula o árbitro não reconhece, não diz, olha, eu errei. Ele tentou ali dar uma driblada, dar uma escorregada para explicar o que aconteceu, mas independente, né, Edu? A gente já disse isso ontem. Independente se ele deu 2 cartões para o Zé Mário naquele lance, se ele deu 2 cartões amarelos para o Zé Mário em lances diferentes, isso não pode acontecer, né? E se o Zé Mário tivesse feito um gol nesse intervalo, né? Falamos isso ontem na jornada esportiva. Se o Zé Mário tivesse feito um gol nesse intervalo, qual seria a ação do árbitro e também do VAR? É um absurdo que não pode acontecer, principalmente nesse momento do futebol brasileiro, né? O que existe aqui na súmula é a palavra corrigindo e aplicando o segundo cartão amarelo, mas não existe no mesmo lance dos 8 ou aos 11. Agora, se foi... Porque ele mostrou, Edu, naquele lance do carrinho, ele mostrou o cartão 2 vezes para o Zé Mário. Mas o que a gente entendeu ontem é que ele estava reafirmando o cartão amarelo, né? Porque foi muito curto para ele esquecer do jogador, né? Tudo bem, num outro lance pode falar, olha, ele esqueceu que há 3 minutos atrás ele deu o cartão. Mas naquele lance foi instantâneo, né? Foi pouquíssimo tempo para ele esquecer quem era o Zé Mário, né? Pois é, e você vê que o Nelsinho Batista fala assim, foram 2 lances, entendendo que foi a 8 e a 11. Então, se ele errou, se a 11 minutos, de novo o Zé Mário fez a falta, ele mostrou o amarelo, porque no carrinho ele mostra 2 amarelos, no ato do carrinho e o outro amarelo confirmando. Se a 11 minutos foi o Zé Mário que fez a falta, de novo leva amarelo, ele errou 2 vezes. Então... De qualquer maneira... Não tem justificativa, não. Independente de qual tenha sido o erro, que ele não esclareceu ainda, mas não tem justificativa. Prejudicou. Claro que a Ponte Preta não fez uma grande partida, né? Os comentaristas disseram isso e podem dizer novamente, mas que a Ponte foi prejudicada porque jogou aí o restante, né? Praticamente metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um jogador a menos. Aí já fica complicado, né? Vamos falar de Guarani? Vamos de Guarani. Falar do Guarani, o Bugre daqui a pouco vem a campo, Edu, e em busca, todo jogo a gente fala isso, mas é a realidade, em busca da reabilitação, né? Afinal, já são 11 partidas seguidas sem vitória do Guarani nesta Série B. O time tem apenas uma vitória no campeonato, mas como alento fez uma boa partida no último jogo fora de casa contra o Novo Horizontino, né? E agora vem para pegar o Goiás daqui a pouco no Brinco. Tem a dúvida sobre a presença ou não do Caio Dantas, artilheiro do time na Série B, com 5 gols marcados. Ele sentiu um incômodo, né? Ainda lá na partida contra o Novo Horizontino, acabou sendo substituído naquele jogo. Se ele não for para a partida, o Paraíso é o mais forte para substituí-lo, mas independente do time que vai a campo, o Guarani precisa da vitória, precisa começar a sua reabilitação, afinal, segue nesta lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, Edu. Eu estava lendo hoje as historinhas do Guarani, porque quando o Guarani em 2011 fez o centenário, a Rádio Bandeirantes lançou aqui Centenário do Guarani Futebol Clube, as 100 melhores histórias, né? Tá o Mariolane aqui na colaboração, tá também o Fernando Pereira, faz tempo que eu não falo com o Fernando Pereira da Silva, e tem também o Celso Franco de Oliveira Filho, que morava até a última notícia em Bragança. E eles fizeram as histórias aqui, né, que foi publicado aqui pela Rádio Bandeirantes, e sobre o Ricardo Rocha, que foi uma excelente contratação. Ricardo Rocha veio do Santa Cruz,
era lateral e virou zagueiro no Guarani. E diz aqui, Ricardo Roberto Barrito da Rocha, nasceu em Recife em 11 de setembro de 62 e foi contratado pelo Guarani junto ao Santa Cruz no início de 85. Era o Betuzini era diretor de futebol, tá? A gente confunde Betuzini diretor e Betuzini presidente. O Betuzini assumiu o Guarani no início de janeiro de 88. Em 27 de janeiro daquele ano, né, de 85, estreou no Bugre, jogando como lateral direito, no empate 0-0 com o Cruzeiro. Em 24 de fevereiro, um jogo contra o Goiás, atenção, em 24 de fevereiro de 1985, num jogo contra o Goiás no Serra Dourada, atuou pela primeira vez como quarto zagueiro. Ao longo do ano, revezou-se nessas duas posições, até ser fixado definitivamente número da zaga no início de 86. E foi nessa posição que alcançou os seus maiores sucessos com a camisa bugrina, tendo se sagrado vice-campeão brasileiro em 86 e 87, vice-campeão paulista em 88, disputando a Copa Libertadores da América em 87 pelo Guarani e 88 também, evidente, chegou à seleção brasileira como jogador do Guarani em 87 e depois, todo mundo sabe, ele foi vendido por Sport, atuou em grandes clubes aqui do Brasil, disputou 2 Copas do Mundo, o grande Ricardo Rocha, então foi num jogo, né, Guarani e Goiás, de 1985 que o Ricardo Rocha atuou como zagueiro. Eu tô aqui no site do Mariolani. Na pedra. Cliquei. O Guarani já está escalado. 27 de fevereiro. Atenção, Guarani. Tá perfeitamente. Foi contra o Goiás. Meu querido amigo Pedro Piscinato. Atenção, hein, Pedrão. Bugre escalado. Sempre comigo. E a dúvida tá tirada, né? Caio Dantas vem pro jogo, tá recuperado, o artilheiro do Guarani nesta Série B, vem a campo. Guarani escalado pelo técnico Pintado com Vladimir, é o goleiro, 89. Na direita, Pacheco tem a 28. A dupla de zaga tem o camisa 3, Léo Santos, e o 13, Matheus Salustiano. E na esquerda, 17, Jefferson. No meio campo, Gabriel Bispo joga com a 33, Matheus Bueno 18, Luan Dias 10 e na frente João Victor 19, Ayrton 30, Caio Dantas 99. Portanto, o técnico Pintado repete a mesma escalação do jogo contra o Novo Horizontino. Repeteco, portanto, do Guarani, de Vladimir 89, 28 para o Pacheco, 3 Léo Santos, 13 Matheus Salustiano, 17 Jefferson, 33 Gabriel Bispo, 18 Matheus Bueno, 10 Luan Dias e na frente 19 João Victor, 30 Ayrton e 99 para o Caio Dantas. No banco de reservas, à disposição do Pintado, caso ele queira fazer as 5 alterações, o Douglas Borges vem com a 31, Lucas Adel 12, René Santos, que não pôde jogar contra o Novo Horizontino porque estava suspenso, poderá fazer a estreia. O único ainda dos contratados que não estreou, né? Ian tem a 29, tá de volta ao banco. Vinícius Iuge, 32. Lucas Araújo, 21. Anderson Leite, 5. Marlon, 8. Reinaldo, 20. Rafael Freitas, 26. Lucas Paraíso, 7. E Daniel dos Anjos, 39. Edu. Coisa rara, né? Repetiu, né? O time, né? A mesma formação, exatamente, né? É difícil isso. No Campeonato Brasileiro, com tantas contusões e suspensões, é complicado isso. O Pintado repete a escalação no jogo de hoje. E a novidade no banco, o menino Ian Henrique, ele foi expulso, né? Aqui contra o Sport, se não me engano, E ele tá de volta ao banco, portanto. Perfeito. Muito bem, Catarino, e digamos assim... E a presença do Caio Dantas, né? Havia um temor da ausência do Caio Dantas, jogador que sentiu esse incômodo muscular lá na partida contra o Novo Horizontino, mas felizmente para o Guarani ele se recuperou a tempo e está em campo. Tá, então a torcida vai ter a oportunidade de ver o Matheus Salustiano, né? Dos que vão jogar contratados aqui pela primeira vez no Brinco, estreou lá no Novo Horizonte, né? Matheus Salustiano, deixa eu ver, tem o Gabriel Bispo, volante... E tem, quem mais? Tem mais um. O Pacheco, lateral direito. O Pacheco, lateral direito, isso. O Pacheco, o Pachecão.
O Goiás já está escalado? Já tá na pedra também, Edu. Atenção, maestro Pedro Piscinato, o Goiás está escalado. Eu sou Goiás. 1, 2, último 3. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar até o peito me doer. Cheio de novidades, hein? O time do Goiás, entre elas o Regis, né? Ex-Guarani. Hoje vai ser titular com a camisa 10 do Goiás. O time vem a campo com Tadeu, 23, Dieguinho, 20, Messias, 37, David Braz, 4, Lucas Ribeiro, 14, Sander, meia dúzia, Wellington, 5, Marcão, 77, Regis, 10, 33, Thiago Galhardo e 80, Rildo. O Goiás joga no esquema 3-5-2, né? Então vamos dar a escalação aqui com os 3 zagueiros. Tadeu é o goleiro, os 3 zagueiros são o Messias, 37, o capitão David Braz, 4 e o Lucas Ribeiro, 14. O Dieguinho joga na lateral direita, o Sander é o lateral esquerdo. No meio campo tem o Wellington, Marcão e Regis, e no ataque Thiago Galhardo e Rildo. É o Goiás, cheio de mudanças, cheio de novidades, escalado pelo técnico Márcio Zanardi. Tá pressionado, nos últimos 7 jogos foram 5 derrotas, Edu. O Paulo Baia joga aqui na ponta no banco, é Paulo Baia? Tá no banco, deixa eu passar o banco, estão aproveitando, Edu. Sim. Thiago Rodrigues é o goleiro, né, com a 1, suplente. Além dele, Paulo Baia, 7, Rafael Gava, 8, Ângelo Rodrigues, 9, Edson Felipe, 19, Diego Caito tem a 22, Wellington Matheus, 31, Edu, seu xará, 43, Juninho, 50, Natan Melo, 70, Luiz Henrique, 88 e o Edu Júnior com a 99. Bom, vamos por partes. É o seguinte, segura. Já o CH vai comentar. Esse goleiro Tadeu, ele tem 32 anos, ele tá no Goiás desde 2019. Você sabe quantos jogos ele tem pelo Goiás, o Tadeu? 288. 288. Inacreditável. Esse Thiago Galhardo jogou na Ponte em 2016. O Regis, 31 anos. Ele saiu do Guarani, foi pro Goiás. O Regis, chovendo uma olhada, né? 2021 brilhou no Guarani. Segunda passagem foi bem problemática. E no Goiás, ele só estreou na 12ª rodada no clássico contra o Vila Nova, que foi no Oba. E o Goiás perdeu 1-0. Aí ele entrou, ele começou jogando contra o América Mineiro. O Goiás venceu por 2-1 lá em Goiânia, mas acabou saindo no segundo tempo. E ele entrou no segundo tempo, no último jogo, Operário 2, Goiás 0. Então, o senhor Regis, 31 anos, ex-7-8 do Guarani, ele tem 3 jogos, hoje vai ser a 4ª partida no Goiás e a 2ª como titular. Novidade, hein? Novidade o Regis, vamos saber como é que vai ser recebido pela torcida. Outra coisa também, esse treneiro do Goiás, qual é o nome do técnico do Goiás? É o Márcio Zanardi. O Márcio Zanardi trabalhou na base do Guarani. Tá aqui, ó, Copa São Paulo. Tamo no YouTube? Copa São Paulo 2019. Ó, Copa São Paulo 2019. O Guarani ficou inicialmente, deixa eu ver aqui. O Guarani ficou inicialmente em Taquaritinga. Empatou 1-1 com o Taquaritinga, o gol de Bidu. Bidu jogava 2019. Bidu e também jogava o Davó, tá? 1-1, gol do Guarani, Bidu. Segundo jogo, Guarani Bahia 1-1, gol de Vitor Ramon. Terceiro jogo, Guarani meia dúzia, Boa Vista do Rio 0. Gols de Mateuzinho, Bidu, Pedro Acorce, Mateuzinho, Lucas Prado e Pedro Acorce. Segunda fase, Guarani ficou em Votuporanga. Ganhou 2-1 da Votuporanguense. Gols de Felipe e Pedro Moraes. Terceira fase, Copa São Paulo 2019. Márcio Zanardi no comando. Ficou em Taquaritinga, voltou para Taquaritinga. Sabe quanto foi o jogo? Guarani Inter de Porto Alegre, você se lembra? Guarani 5, Inter de Porto Alegre 0. O Davó fez 4 gols. Copa São Paulo 2019. Márcio Zanardi, técnico do Guarani. Depois o Guarani, oitavas de final, foi para São Carlos, pegou o Botafogo do Rio. Ganhou de 1-0 o gol de Renan. Aí o Bugre foi para as quartas de final em São Carlos, pegou o Figueirense. Guarani 2-1, gols de Renan de falta e Mateuzinho. E na semifinal, em Araraquara, no dia 22 de janeiro de 2019, Guarani e São Paulo. Guarani perdeu de 5-2, foi eliminado. Gols do Guarani, Lucas Prado e Davó.
E um detalhe, foi a estreia de Gleger Zorzin como comentarista da Rádio Bandeirantes. Tava aqui a Adriana Almeida, tava o Boris narrando, não lembro quem fez a reportagem, que a Adriana tava comentando junto com o Gleger. É mole não? 22 de janeiro de 2019. E a final foi São Paulo e Vasco, foi 2-2 e nos pênaltis o São Paulo ganhou e ficou campeão da Copa São Paulo 2019. E tudo isso para dizer que o Márcio Zanardi trabalhou na base do Guarani e da base do Bugre foi para a base do Santos, trabalhou no São Bernardo, hoje brilhando aí. Não muito, hein? Não tá tão boa a situação do Márcio Zanardi no Goiás. Muito bem, Pedro Piscinato, cadê o apito? Quem é que apita? O árbitro é capixaba, o Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo apita. Eles estavam fazendo há pouco, né? Daqui a pouco sobem pro aquecimento. Ele vai ser auxiliado por uma assistente que é da FIFA, né? A Anne Kessi Gomes de Sá, que é do Amazonas. Na bandeira 1, Pedro Amorim de Freitas na bandeira 2. O quarto árbitro é o Gabriel Petrini Rodrigues e no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Uma faturada e na sequência CH e Tigrão comenta o Bugre escalado, 15, 9, 16 horas a bola rola, hein? 16 horas, o amigo Batista narra Guarani Goiás e até já. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Concentração. Meus amigos, tudo bem que o papo aqui é futebol, mas agradeço aqui ao amigo Edson Souza que me manda aqui. Muito obrigado, viu, Edson? Atenção, após pressão, Biden anuncia que não irá se candidatar à reeleição dos Estados Unidos. Após pressão de democratas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesse domingo, 21, que não irá concorrer à reeleição em disputa contra o ex-presidente Donald Trump. Anúncio de desistência foi feito em carta publicada nas redes sociais. Por enquanto, quero expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tão fortemente para me ver reeleito, afirma um trecho do documento. Mas também não diz aqui quem vai ser o representante do democrata, porque tem que ter a convenção, né? Tem que ter a convenção deles aí para saber quem é que vai ser o representante. O fato é que Biden, né, desistiu, não estaria no seu melhor momento, eu diria, né? Tá que nem o Edu, às vezes dá um branco e não fala coisa com coisa, né, senhor Biden? É coisa da idade. Eu entendo perfeitamente o senhor, hein? Mas agora, você não vai desistir da gente, né, Edu? Oi? Você não vai desistir da gente, né? Não, por enquanto vai depender do patrão, né? Se o patrão não, achar que a gente incomparável, mas se começar a falhar muito... Não, mas você tá bem, você tá bem. O velho do Rio... Quando a gente era criança, e um pipocava assim na hora de brigar, durante o jogo, né? Ou, não quero jogar nesse time, porque esse time é muito fraco. Sabe no para o ímpar? Sim. Quero jogar naquele, que lá tem o Tigrão. Quando o Tigrão tá, sempre ganha. Aí os caras ficavam bravos com o cara que pipocou e falavam assim, desculpa aí, viu, Edu? Não, meu, que pelo amor de Deus, fica à vontade. Desculpa aí. O cara falava assim, os outros falavam pra ele assim, aquele que pipocou.
Mijou, tá bom. Tá bom. Biden, mijou, tá bom. Tá bom. Vai pescar, vai pescar, jogar dama. Vai. Tá na hora, tá na hora. Não tem Também jeito. não acrescentou nada para a humanidade, dirigindo o país mais poderoso do mundo. E vou parar por aqui, tá? Vou parar porque aqui o negócio é Guarani e Goiás e o comando do Concentração. Edu, mas você se comparar com o Biden, que isso? Não, mas sabe o que acontece? Você é um garoto da ADERE. Olha aqui, meu grande amigo. Oi, CH. CH, você vai ficar bravo comigo com razão, porque eu preciso, por gentileza, que o amigo repita a escalação do Guarani e analise. Depois vem o Tigrão. Um abraço, CH. Tudo bem, Edu? Boa tarde a todos. Um grande abraço para o nosso ouvinte. O Guarani escalado com Vladimir Pacheco, Salustiano, Léo Santos e Jefferson. Meio campo com Bispo Bueno e Luan Dias. No ataque, João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. Acho que está bem escalado diante das alternativas que tinha o técnico Pintado. Ele mantém o time. Talvez não tenha aqui todos os dados pela primeira vez. E acho que ele acerta. O Guarani tinha aí uma expectativa na zaga, se ia jogar o Léo Santos, se ia estrear o René Santos, mas ele escolhe o Léo Santos para começar o jogo. Acho que está correto. O Guarani tem que vencer o jogo de qualquer maneira. O Goiás vem muito pressionado, você já destacou aí. O Catarino também não está colecionando derrotas aí. Foi montado um Goiás para subir e está na 12ª colocação, uma campanha decepcionante. Como é decepcionante o momento do Guarani. O Guarani joga em casa, repete a escalação, a expectativa de vitória, e a gente nem precisa aqui ficar falando muito, que o jogo vai ser extremamente complicado para os dois. Tomara que o jogo agrade, Edu. Perfeito. Olha, o Goiás esse ano não foi bem no estadual, foi eliminado nas quartas de final, porém, contudo, no entanto, no entretanto, agora eu lembrei, CH, o Goiás está na Copa do Brasil, oitavo vai pegar o São Paulo, né? Primeiro jogo vai ser no Morumbis. O Goiás decide em casa. Primeiro jogo final de julho e a segunda rodada 7 de agosto. É o detalhe. Quem passar ganha 4,5 milhões. Se o Goiás não passar, ele já tem garantido 3,4 milhões. Ok? Copa do Brasil? É Copa do Brasil. Oi, Tigrão! Seja bem-vindo. Boa tarde mais uma vez. Bugre escalado. Boa tarde mais uma vez. Um abraço para você, para os demais companheiros, para os nossos queridos amigos aí da técnica, para o CH lá em Jundiaí. Batista chegando daqui a pouquinho. E aqui no Concentração o comando é seu. Rapidinho. Bem escalado. Coerentemente escalado. Eu acho que no momento, assim, analisando o elenco do Guarani, né? As opções que o Pintado tem. Alguém pode dizer, nossa, mas está otimista. Não é isso. Eu estou dizendo, este aqui é o melhor Guarani que pode começar o jogo. Pegando o elenco aí de 28, 30, 32 jogadores, esse aqui é o melhor Guarani que pode começar o jogo, para mim. Dentro de uma linha de coerência, de observações que a gente tem feito aí do Guarani há algum tempo. Então ele vem com o Pacheco, que estreou bem lá em Novo Horizonte. Ele vem com o Matheus Salustiano, que também estreou bem lá, e vem com o Bispo. As 3 caras novas, das 5 que o Guarani contratou, ele coerentemente repete as 3, não é? E claro que durante o jogo pode ter mais novidade. Agora, excelente a informação passada aí pelo intrépido Catarino, do Caio Dantas ter se recuperado, saiu sentindo o músculo, né, lá em Novo Horizonte. Esse cara é o cara que faz a diferença. O Guarani produz 1 a 2 jogadas, assim, eu digo agudas, para o centroavante. Se produzir 1, ele guarda 1. Se produzir 2, corre-se o risco dele guardar a segunda também. Então, um cara decisivo, com Ayrton, que cresceu muito de produção, veloz, deve fazer o lado direito. Edu, anota aí. Da pé direita, peraí, eu só perdi o começo da frase. Ayrton deve ser o lado direito da beirada ofensiva. Peraí, que Ayrton direito, ok. E Johnny Vitor, lado esquerdo, é destro, mas faz o lado esquerdo. Caio Dantas centralizado, o Bispo, primeiro volante. Matheus Bueno, segundo, Luan Dias,
o cara que flutua na transição e tá tudo certo. Para mim, eu não coloco nenhum senão, nada, absolutamente nada, não questiono nada. E o Pintado, quando você lá no finalzinho do apito final, você vai falar, e o Pintado, Tigrão? Eu vou dizer, olha, escalou bem, colocou o melhor Guarani que ele poderia montar para início. Durante o jogo, vamos esperar o jogo. Tá bom, Edu? Eu te agradeço. Para mim é muito importante esse detalhe aí, na esquerda e na direita, e o centralizado. O centralizado, o Caio Dança, evidentemente, mas na esquerda e na direita é muito importante. Agora, o Catarino, e Bruno Mendes e Pegoraro, hein? Bruno Mendes e Pegoraro, goleiro. Eu fiquei sabendo que o Bruno Mendes, 5 meses que fez cirurgia no tornozelo direito. A previsão é entre agosto e setembro, início da transição, hein? Entre agosto e setembro, início da transição. Então, eu diria, Tigrão, Bruno Mendes, 2024, esquece. E o Pegorari operou da fíbula, da perna direita, foi na pré-temporada, cara. Antes de começar o Paulistão, não foi? Foi, né? Foi em janeiro. Foi. A notícia é o seguinte, a volta, ele já tá treinando, tá? Início de transição. Ele pode, no início do segundo turno, estar à disposição o Pegorari. Vamos aguardar, né, Catarino? O Pegorari volta primeiro que o Bruno Mendes, até porque já está um período aí, ele se machucou antes, né, fez o procedimento cirúrgico antes, então já começou esse trabalho de transição, mas existe no Guarani muita cautela com relação a isso, tanto ao Pegorari quanto também ao Bruno Mendes, para que os jogadores voltem em plenas condições. Não físicas, claro, porque física é somente jogando, mas com relação à recuperação aí dos procedimentos que foram sérios, então há essa preocupação, esse cuidado do Guarani, mas o Pegorari deve voltar antes de que o Bruno Mendes, viu, Edu? Já a opinião do CH com referência aos intervalos que teve o Guarani, anotei aqui, para saber se o Pintado teve tempo ou não de trabalhar, de ensaiar, de evoluir. Eu vou falar, aqui a gente passa o tempo, a gente não percebe, já o CH vai comentar, tá bom? Eu vou falar aqui do período, depois ele comenta, tá? Bom, é o seguinte, para quem ainda tem poucas informações, o Catarino, veja bem, Matheus Salustiano vai começar jogando, tá? Já estreou lá em Novo Horizonte, tem 31 anos, veio do Brusque, certo? Matheus Salustiano veio do Brusque. O Pachecão, lateral direito, 33 anos, veio do Operário de Ponta Grossa, também estreou lá em Novo Horizonte. O Gabriel Bispo, volante, começa jogando, né? Tá escalado. Veio do Sim, titular. Veio do Paysandu, tem 27 anos, certo? O Daniel dos Anjos tá no banco, não tá? Daniel dos Anjos? Sim, Edu, tá no banco. Ele entrou, né? Ele entrou no jogo lá de Novo Horizonte, já fez a estreia, mas novamente está no banco de reservas. Ele veio do Tondela de Portugal. Daniel dos Anjos, atacante, 28 anos. Tondela de Portugal, entrou no segundo tempo. Mas não deu tempo de fazer muita coisa lá em Novo Horizonte, tá? O René Santos, zagueiro, não tá no banco não, né? Tá no banco. Tá no banco? Veio pro banco, Ele não pôde ser relacionado lá em Novo Horizonte e vem pro banco. Quem sabe pode também fazer a estreia hoje. E o Rodrigo Pastana, que assumiu em 10 de julho, é o novo executivo de futebol. Até agora, evidente, trabalhando, analisando. Vai até quando o período para contratação, Catarino? Setembro, 2 de setembro. 2 de setembro. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda, tá? Então, eu anotei aqui. O seu Rodrigo Pastana chegou, 14 rodadas já tinham acontecido. A 15ª foi Novo Horizonte. Nesse pequeno período de 11 dias, digamos assim, alguma ação do Rodrigo Pastana você não ficou sabendo não, né, Catarino? Não, na verdade ele tem trabalhado, né? Com relação à contratação de jogadores, nenhum desses passou pelo crivo oficial dele. Então outros nomes estão sendo cogitados, estão sendo buscados, né? Ele disse na entrevista coletiva que primeiro ele ia, juntamente com a comissão técnica, definir quais seriam aí as principais necessidades do elenco, para aí sim ir no mercado buscar aí uma contratação, alguma coisa pontual, viu, Edu? E uma informação agora acaba de ser passada pelo Guarani, o goleiro Vladimir está fora do jogo, viu, Edu? Ele sentiu um desconforto lombar e será substituído pelo Douglas Borges. Então risca o Vladimir, Douglas Borges vai ser o goleiro titular com a 31 e o Álvaro vem para o banco de reservas. E aí, CH, o que você acha aí? Douglas Borges no gol é o que temos, né? Quer dizer, sentiu desconforto, sentiu, né? Paciência. Ele é o imediato.
Bom, e Vladimir, tem colaborado, tem feito a sua parte, essa mudança em CH, como é que fica? É o que temos para o momento, né, Edu? Essa emergência aí não tem o que fazer, mas tecnicamente não é a mesma coisa, não. Não dá para falar que o Douglas é um goleiro ruim, não é isso que eu estou dizendo, mas o Vladimir tem um ritmo de jogo e é um goleiro, na minha opinião, melhor e mais experiente que o Douglas. Então, nesse aspecto, para mim, o Guarani perde. O Douglas, tá vendo aqui no Mariolani, tem 13 jogos, o Douglas Borges, que veio do Botafogo do Rio, estreou no dia 19 de julho de 2023. Não diga, rapaz, já tem um ano de Guarani, é como passa, não parece, né? Douglas Borges, um ano de Guarani, 13 jogos, porque sempre foi ficou no banco, né? Vamos falar um pouco do Pintado, CH. Eu anotei o seguinte, a sua opinião, por gentileza. O Pintado, ele assumiu logo após, no dia seguinte, de Guarani 3, Ituano também 3. 3-3, você lembra desse jogo? No dia seguinte, o Pintado assumiu, tá? Aí ele teve 4 dias para trabalhar e foi para Maceió, estreou lá, perdeu o CRB 1-0. Aqui foi apertado, porque tinha viagem para Maceió, 4 dias de intervalo. Depois ele teve 8 dias para o derby, inclusive o Guarani, se não me engano, me desculpem, acho que foi para Itu, se não me engano. Foi para Itu e tal, foi 1-1, João Vitor foi expulso a 12, segundo tempo, atrapalhou. Mas foram 8 dias de intervalo. Depois foi jogar com o Sport no Brinco. Teve 7 dias para trabalhar. Tudo bem, no dia do jogo não conta, né? Mas eu também não estou contando aqui. 7 dias de intervalo, Guarani 0, Sport 1. O menino Ian Henrique é expulso aos 32 do primeiro tempo. Claro, atrapalhou. Depois ele teve 6 dias para Novo Horizontino e Guarani 1-1, que foi o último jogo. Tá? Do Novo Horizontino para hoje, CH, foram 8 dias de trabalho. 8 dias. Guarani e Goiás hoje. Vai apertar a semana. Porque quarta-feira ele tem o Amazonas lá. Para Manaus é complicado, tem que viajar na terça-feira. Domingo já tem o Brusque aqui. Então, semana apertada. Hoje o Goiás. Quarta, o Amazonas lá. E domingo o Brusque aqui. Depois do Brusque, o Guarani vai ter 9 dias. 9. Só joga dia 6 de agosto, uma terça, com o Ceará, mas é lá. Então, um dia antes já viaja. E depois vai ter 6 dias para começar o segundo turno, que é Guarani e Vila Nova, dia 12 de agosto. Intervalo teve ou não teve? Tempo para trabalhar tem ou não tem em CH? Tem, mas você me acompanha sempre aqui, estamos juntos há muito tempo, e você sabe que eu sempre coloquei que o problema do Guarani não é o seu comandante técnico. O problema do Guarani são os jogadores que tem nesse elenco. Agora, do jogo contra o Novo Horizontino para cá, só com a entrada do Salustiano, do Pacheco e do Bispo, já melhorou defensivamente. E vai melhorar mais, não é? Já vai melhorar mais. Então, o tempo colabora, é muito importante para descanso e para treinamento, mas o grande problema do Guarani, na minha modesta opinião, é o número de jogadores confiáveis suficiente. Acertou a zaga por enquanto, dá para fazer um trabalho bem melhor do que estava sendo feito. Agora, o desafio do Pastana é arrumar do Luan Dias para frente, não é? Ou do Bueno para frente, que o primeiro volante o Guarani encontrou. O Bispo é bom primeiro volante e o Salustiano é um verdadeiro limpa-trilhos lá atrás. Pacheco é um jogador regular. Você veja como o Bispo fez uma boa partida e em uma partida não se tira conclusões. Eu estou aqui só projetando um pouquinho, porque já vai ter o jogo contra o Goiás, mas falando também no jogo de Novo Horizonte. O Bispo melhorou até o futebol, o Salustiano também do Jefferson, e estava muito inseguro. Vamos ver o que vai ser produzido hoje. Repito, uma só partida contra o Novo Horizontino é muito pouco para se tirar uma conclusão. Mas o tempo é muito importante, mas reforçar esse time do Guarani é urgente a necessidade. Edu. Olha, para encerrar a concentração, o Tigrão vai falar o que ele projeta no jogo, o jogo do Regis. Regis enfrentando o Guarani
hoje escalado como titular do Goiás. Quem que marca o Regis? Que tipo de marcação? Qual é o momento do Regis? Não tem assim, só jogou 3 partidas pelo Goiás, né? Será que ele joga 90? Marcação especial? Oi, Catarino, como é que estamos de público aí? Evidentemente, situação terrível do Guarani. Parece que o ingresso custou R$10 com a camisa do Guarani, é isso, Catarino? Isso, promoção, né? Promoção da direção do Guarani. Torcedor com a camisa na bilheteria paga R$10 pelo ingresso. Nos outros setores, né, R$20 o ingresso inteiro. Aliás, todos os setores com R$20 o ingresso inteiro e 10 a meia entrada, com esta promoção de R$10 com a camisa. Mas é pequeno, viu, Edu? Ainda é pequeno. O público está chegando bem aos poucos. A expectativa, claro, não é de um grande público pela campanha que o time está fazendo. Por enquanto, pouca gente chegando ao brinco, mas ainda tem um tempo para o começo do jogo, Edu. E a boa notícia essa semana foi que o Guarani está de patrocinador novo, né, Catarino? É uma de aposta, né? E é o patrocinador, o Master, da Alphabet, né? A nova empresa que está patrocinando o Guarani. Inclusive os uniformes já com a nova marca já foram produzidos. Os jogadores já estão no aquecimento com esse uniforme e também novo uniforme de jogo. Um aporte financeiro importante para o Guarani nesses momentos de cofres combalidos, Edu. E também a informação que temos é que os salários estão em dia, né, Catarino? Na verdade, sempre estiveram, né? O Guarani teve pouco problema com relação a essa questão financeira, tem buscado honrar as questões financeiras, até por isso não vai ao mercado fazer loucura, né? Contratar jogadores que depois não têm condições de pagar. Então, administrativamente, o Guarani faz um bom trabalho nesta questão financeira de pagamento dos jogadores em dia, o que, aliás, é obrigação de todo empregador. Muito bem, e para encerrar a concentração, mestre Tigrão, Regis contra o Guarani, hein? O que será que o Pintado falou pro Gabriel Bispo? O que será que o Pintado falou pro Matheus Bueno, que são os volantes? E o Regis, hein, Tigrão? O Regis, quando ele tá com ritmo de jogo, assim, sequência, ele já é uma incógnita, né? Espera-se muito do Regis, aí ele some. Aí o Regis tá mal, ele entra e desequilibra, quando ele tá com ritmo. Agora, 3 partidas, né, você disse aí? Pelo Goiás, isso? 3, é muito pouco, ele tá lá desde o início da Série B, né? Ele teve uma contusão muscular lá, viu, Tigrão? Mas se machuca toda hora, né? Ele só estreou no Goiás na 12ª rodada. Ele pode até arrebentar com o jogo, mas não me preocupa não, assim, olhando do ponto de vista de quem sempre torce pelo sucesso do futebol de Campinas hoje aqui, na nossa jornada, circunstancialmente, sendo representado pelo Guarani, como a Ponte ontem contra o Paysandu lá em Belém. Então, eu não me preocupo muito com o Regis, não. Eu acho que é bispo nele, né? Encurta, não deixa ele dominar e ter liberdade para enfiar as bolas, para virar o jogo de lá para cá, ou seja, antecipa o Regis que acaba o Regis. O que é antecipar o Regis? A bola foi enfiada pro Regis, vou chegar na frente dele. Ó, tô pertinho do Regis, alguém vai dar um passe pro Regis. Quando o cara der o passe, eu pulo na frente do Regis e tomo. Observe isso daí para você ver, até porque se tem uma coisa que a gente tem que respeitar no Pintado, é a questão dessa marcação em meia, né? O Pintado foi bicampeão do mundo pelo São Paulo como um camisa 5, marcador eficaz, marcador rigoroso, carrapato, aquele cara chato, que chega e fala, ó, o Tele falava pra ele, aquele ali é seu, se ele jogar eu tiro você. E o cara não jogava, e sem pontapé, claro que de vez em quando dava aquela beliscadinha e tal. Então o Pintado conhece muito essa posição, ele jogou a vida inteira ali, e nem poderia ser diferente. Quando eu falo a posição é do volante de contenção, de marcação, que às vezes marca por zona e às vezes marca individualmente. Eu nem acredito em marcação individual no Regis. É encostar ali, ficar meio perto dele e tal, que não vai acontecer nada. Pré-jogo, mas eu falei, o Regis é pau de dar em doido, né? Quando você menos espera do Regis, ele arrebenta. Quando você acha que o Regis vai ser o protagonista, nossa, ele não é nem o coadjuvante. É assim, esse meia que tem muito talento, mas que tem problemas de mobilidade, de intensidade dentro do jogo e de ritmo. Tem jogador que sai, fica 2 meses, 3 meses fora
volta e volta quase igual quando saiu. E tem jogador que demora muito para readquirir aquilo que ele apresentava antes de se lesionar ou antes de não estar no time. Ou seja, quando ele deixou de atuar como titular. O Regis é da segunda linhagem. A demora para ele retomar é gigantesca. E ele está voltando aí depois de um longo período fora do time do Goiás. Num primeiro momento, teoricamente, não me preocupa. Agora, em se tratando de Regis, tudo pode acontecer, Edu. E sabe quem está te ouvindo aí no comando do Concentração? Não? Diga. Marcão Lena. Ô, Marcão Lena, homem forte do quarto andar, hein? Homem forte. E tá todo dia 5:30 da manhã andando no centro de convivência. Ele arrumou uma namorada mais nova e tem que andar pra chuchu logo de madrugada pra ficar em forma, Tigrão. Tem que estar esperto, né? Mas tô sabendo, Marcão Lena. Eu sei que esse jeitão aí, viu? Um abraço pra ele. Capim novo, né, Edu? Oi? Capim novo, né? Você precisa ver o cara puxar o fôlego 5:30 da manhã, rapaz. Eu escuto de lá do meu andar. Até a subia, né, Edu? O destaque final, Vladimir. Marcão sensacional, grande cara, bugrino de 4 costados, grande amigo, tá nos ouvindo aí, pra nossa alegria. Muito obrigado pela audiência. Ser humano muito especial, Edu. Sensacional. Quando ouvir, eu vou dar um abraço pessoalmente. Destaque final, Vladimir Catarino, mudança de última hora no gol do Guarani e o Caio Dantas está confirmado, é isso, Catarino? Isso, Edu, quando dizíamos que o Pintado poderia repetir a escalação, algo raro no futebol brasileiro, não poderá mais, porque o Vladimir sentiu um incômodo, tá fora. Douglas Borges vai ser o goleiro titular do Bugre e Caio Dantas, que foi dúvida durante toda a semana, tá confirmado, artilheiro do Bugre no campeonato com 5 gols, Edu. Então Douglas Borges... Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Victor, Ayrton e Caio Dantas. Amigos, final do Concentração Bandeirantes, vem aí, é ele mesmo, o vovô do Felipe vai narrar Guarani, Goiás e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva. A cada lance, a cada instante, toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô, Campinas, alô, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui Estádio Brinco de Ouro, partida marcada para daqui a pouco às 4 da tarde. Guarani e Goiás, um choque alviverde. Guarani e Goiás vão medir forças e o time do Guarani, que busca uma vitória, está no atoleiro, está no sufoco e precisa ganhar esse jogo diante do Goiás. A partir de agora vamos conectando a nossa transmissão com você, torcedor que nos acompanha, nos prestigia e nos dá a maior audiência do rádio esportivo do interior do Brasil. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. Bandeirantes! A partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falamos com o oferecimento de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam.
Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 4 da tarde. Vladimir Catarino, as informações do Guarani chegando no ar da Bandeirantes. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde para você, uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Mais uma oportunidade de início de redenção, né? É nisso que está se fiando o torcedor bugrino. Depois do bom jogo contra o Novo Horizontino, empate fora de casa, o técnico Pintado pensava em manter a mesma equipe para este jogo contra o Goiás, mas acabou perdendo o goleiro Vladimir, com desconforto muscular, tá fora. Douglas Borges vai ser o titular. Caio Dantas, que foi dúvida durante toda a semana, tá confirmado. Ele é artilheiro do time na Série B, marcou 5 gols até aqui. Guarani, que não vence há 11 partidas, vem em busca do triunfo contra o Goiás. Informações do Goiás, diz aí Vladimir. Técnico Márcio Zanardi está na corda bamba, né? Afinal, o time caiu da liderança da Série B para a 9ª colocação nos últimos 7 jogos. Foram 5 derrotas nesse recorte, um empate e apenas uma vitória. Tem novidades, a expectativa era pela volta do Marcão, mas anote aí, Batista, Marcão não vai mais para o jogo. Natan Melo vai no seu lugar com a camisa 70. Vem com um time bastante ofensivo. Regis ex-Guarani é o camisa 10 do time goiano. E daqui a pouco os comentaristas vão analisar aqui na Bandeirantes esse confronto Guarani-Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Meu grande amigo Batista, mais uma vez um forte abraço, muito obrigado. Olha, Brasileirão tem Corinthians na parada, tem São Paulo mais tarde. E na Série B, o Botafogo em Ribeirão Preto joga também. Na Série D, a Inter aguarda os jogos de hoje para saber o seu adversário já já. O Em Dia com a Bola, 15h45, trabalhos técnicos. Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e Gilberto Sufi. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, Brasileiro da Série B começou na quinta-feira, Vila Nova 1, Santos 1, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0. Na sexta-feira, Avaí 0, Ceará 1, Coritiba 0, Mirassol 1. Ontem, América Mineiro 0, Amazonas 0, CRB 1, Ituano 0, Paysandu 1, Ponte 0. E hoje, além de Guarani e Goiás, 18h30, Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque, Esporte Operário, fica para uma outra data. Brasileirão, no Mané Garrincha, Flamengo de virada 2, Criciúma 1, no Engenhão, Botafogo 1, Inter 0 e no Allianz Parque à noite, Palmeiras 2, Cruzeiro 0. O líder Botafogo ganhou, segundo colocado Flamengo ganhou e o Palmeiras em terceiro ganhou também. Hoje pela manhã, Grêmio 2, Vitória 0, gols de Soteldo e Reinaldo de pênalti. 16 horas daqui a pouco, Bahia e Corinthians jogando na Arena Fonte Nova. 16 horas, Arena MRV, Atlético Mineiro e Vasco. 18h30, Bragantino e Atlético Paranaense. No Castelão, Fortaleza e Atlético de Goiás. Tem no Mané Garrincha, Juventude São Paulo e 20 horas na Arena Cuiabá e Fluminense. Na Série C ontem, São Bernardo e Ferroviária 0-0. A Ferroviária, a única invicta da Série C. E na Série D, ditado, o Água Santa venceu 1-0 o Patrocinense e roubou a vaga do Santo André. Classificados Maringá, Inter de Limeira, o Água Santa e o Costa Rica do Mato Grosso do Sul. E hoje saem os adversários que saem do grupo 8. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Iga Atacado está chegando com uma novidade para você, morador de Campinas. Em breve, uma nova loja no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy Dunlop. O Iga está contratando para a nova loja. São mais de 250 vagas, entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope
coração está pedindo no hip-hop desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica para Brasitone. Brasitone há mais de 70 anos atendendo Campinas e região. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. A bandeira do verde e branco tremula mais uma vez forte aqui no Brinco. O time está escalado pelo técnico pintado com Douglas Borges, 31. Pacheco, 28. 3, Léo Santos, 13. Matheus Salustiano, 17. Jefferson. 33, Gabriel Bispo. 18, Matheus Bueno. 10, Luan Dias. 19, João Victor. 30, Ayrton. 99, Caio Dantas. No banco, pintado tem à disposição o Lucas Adel com a 12. Álvaro, goleiro reserva, vem com a camisa de número 11. René Santos, 15. Ian, 29. Vinícius Iuge, 32. Lucas Araújo, 21. Anderson Leite, 5. Marlon, 8. Reinaldo, 20. Rafael Freitas, 26. Lucas Paraíso, 7. E Daniel dos Anjos, 39. Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. Goiás do técnico Márcio Zanardi, escalado com Tadeu, goleiro 23, 37 Messias, 4 capitão David Braz, 14 Lucas Ribeiros, 3 zagueiros, Dieguinho 20, Wellington 5, Natan Melo 70, Regis 10, Sander meia dúzia, Thiago Galhardo 33, Rildo 80. No banco, Márcio Zanardi traz Thiago Rodrigues 1, Paulo Baia 7, Rafael Gava 8, Ângelo Rodrigues 9, Edson Felipe 19, Diego Caito 22, Wellington Matheus 31, Edu 43, Juninho com a 50 e Marcão 77. Arbitragem do jogo. O árbitro é o capixaba Arthur Gomes Rabelo, assistente 1. Aniquesse Gomes de Sá, 2, Pedro Amorim de Freitas, no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Meus amigos torcedores do Guarani, ouvintes da Bandeirantes, eu espero um Guarani muito intenso, marcando saída de bola, até pela situação, pela necessidade do jogo e também pela pressão que o Goiás está. Está num momento de instabilidade. O Zanardi, técnico do Goiás, se não vencer o jogo hoje, pode estar desempregado amanhã.
Aproveitando toda essa circunstância, o Guarani tem que vencer o jogo e também o time adversário não vem para empatar, é só olhar a escalação. Então eu espero isso, um Guarani intenso, marcando saída de bola para fazer o gol o mais rápido possível. Eu faria isso, já dando uma pressão gigantesca no adversário. E você, Tigrão, o que projeta para o jogo e de que maneira você, taticamente, colocaria o Guarani, Tigrão? Também, CH, um abraço a você, muito obrigado. Também faria isso. Eu acho que quem joga em casa tem que se impor, né? O Guarani tem que se superar. Sabe por quê? Porque se o Goiás tá em crise com 21 pontos, imagina o Guarani 7. Qual é a crise maior? Então, crise por crise, quem joga em casa tem que se impor. O time tá bem escalado. Me parece que é o melhor Guarani do momento, dentro de todas as limitações do elenco. Pintado acerta nas escolhas e eu espero intensidade, atitude, consciência da gravidade do momento por parte do time do Guarani dentro de campo. Tá tudo pronto, a bola vai rolar no brinco e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi hoje de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Sempre Guarani. E começa o jogo, uma entrada violenta do Rildo no Léo Santos. Tá caído o árbitro, provavelmente vai no VAR, Vladimir Catarino. Mas não deu nem cartão amarelo, né? Não teve nem cartão, o árbitro foi lá, conversou com o Rildo, Léo Santos ficou caído, agora tá se levantando ali, mas por enquanto nenhum amarelo foi aplicado, Batista. Vai ter que chamar, entrada desleal, covarde, não quebrou o tornozelo do Léo Santos, por Deus, parece que ele tá bem, olha lá, já tá se levantando. Se o VAR chamar, tá expulso. Vai no VAR. Expulso. Tem que chamar, senão o futebol tem que ir pro lixo. Senão pode parar com esse negócio de VAR, olha lá, já chamou. Vai ser expulso, ó. Entrada Gomes. covarde. Perfeito, Tigrão. Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo, portanto, já fez o sinal. E agora jogadores do Goiás tentam impedi-lo de ir à cabine do VAR. Isso não pode, evidentemente. E 99% das possibilidades, 99% das vezes que o árbitro vai na cabine do VAR, ele expulsa o jogador. E nesse momento o telão tá mostrando aqui, o torcedor tá vendo, entrada fortíssima, né? O árbitro sequer deu amarelo e seguir a recomendação do VAR, aplica diretamente o vermelho, Batista. Foi o Rildo, número 80 da equipe do Goiás, uma entrada violentíssima. Estamos aguardando aqui para ver o que é que o árbitro vai fazer, mas não tem outra alternativa, vendo o lance que não aplicar o cartão vermelho. Foi muito forte realmente, né? Tá reprisando novamente. É perigoso até quebrar ali a perna do jogador do Guarani. O árbitro segue revisando o lance na cabine. Abraço, CH. Sua opinião também a respeito do lance, CH. Lance de expulsão, Batista. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade. A partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Torcida atenta, ligada, aguardando a decisão do árbitro Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo. E lá vem ele. Lá vem ele.
aquele sinal característico, puxou o cartão vermelho, está expulso. Isso. Normalmente, né, o árbitro já tinha dado o cartão amarelo. Ele anula o amarelo e dá o vermelho. Como ele não aplicou o amarelo, vermelho direto para o Rildo. Portanto, o Rildo expulso a 1 minuto de jogo. Entrada violentíssima no Léo Santos. E graças a Deus que o Léo Santos não quebrou o tornozelo. Se o pé fica preso na grama, ele teria arrebentado o tornozelo, cirurgia, e estaria fora da temporada. Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas da Forte G, R$ 59,90. Promoções até dia 27 de julho. Telefone 19, que é o código de área, e o número 3370-2550. Domina Léo Santos lá atrás no campo de defesa, tá tudo certo com o Léo Santos. Solta a bola o time do Guarani, vem com Matheus Bueno. Arredonda e toca na frente no campo de ataque, vem pela direita Pacheco. Recua para Léo Santos, eu tô de olho no Léo Santos para ver se ele manca. Não manca. Tá tudo certo, tá tudo ok com o Léo Santos. Graças a Deus, né? Deixar passar um pouquinho mais de jogo, mas pelo menos no momento ele não está mancando. Detalhe que o Márcio Zanardi sequer olhou para o Rildo, né? Claro que não era o que planejava. E o Regis domina a bola pela direita, vai para cima da marcação, chega bem lá atrás. Time do Guarani já retoma e sai jogando no campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Luan Dias faz o lançamento na área para ninguém do Guarani. Tadeu chega lá atrás para dominar com os pés e vai sair jogando. O Iga Atacado está contratando para nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis. E tem também muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marcou tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, depois desse ataque, Pacheco para Caio Dantas, ele tentou girar, perdeu a bola, recupera o time do Goiás e foi no contra-ataque, domina Regis, recebe na perna direita, partiu para fazer o passe aberto lá pela direita para Thiago Galhardo, a bola voltou, lançamento invertido da direita para a esquerda para Sander, ajeitou no pé canhoto, não cruzou. Preferiu o toque recuado para Lucas Ribeiro. Ele domina girando para fazer o passe pela meia canhota. Vai para o campo de ataque. Lançou Natan Melo. E o Guarani retoma. Matheus Bueno domina dentro do círculo central. Para João Vitor. Limpou o pé direito. Bateu! Palma! Tadeu, chute cruzado do bico esquerdo da grande área, João Vitor voou, Tadeu com a palma da mão direita, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater o Vladimir. Linda defesa do Tadeu após o chute do João Vitor no meio do gol, no alto, né? Buscou o goleiro do Goiás, escanteio, primeiro do jogo, Luan Dias cobra. Luan Dias vem para a cobrança de escanteio, cobrou curtinho para Ayrton, domina soltando pela direita, vem para a bola Jefferson, meteu o pé canhoto, levantou na área, e de cabeça Natan Melo, é festa, tira, novo escanteio agora pela esquerda, Vladimir. Inverte-se o lado, né? Pressão do Guarani, mais uma vez na bola parada, já cobrado, Batista. Cobrou Luan Dias, soltando o jogo, arranca o time do Guarani, vai para o campo de ataque, marcação do Regis, trabalha o João Vitor, bola recuada, vem pela esquerda, pancada de perna canhota, lá no campo de ataque do Jefferson, chega a marcação. E o árbitro para marcar falta para o time do Goiás, Vladimir. Para cima do Galhardo, né? Quando tentava sair no contra-ataque, o Matheus Salustiano acabou segurando ali o jogador do Goiás. Falta marcada para o time visitante.
E eu sigo com o giro do placar. Campeonato Brasileiro. Aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Goiás 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista. Olha, pela manhã, Brasileirão, Grêmio 2, Vitória 0. 6 minutos em Salvador, Bahia e Corinthians 0-0. Bandeirantes FM 85,7. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Embora o time do Goiás domina o Wellington. Tentou o passe para o Regis. Parece dar a impressão de que todos os jogadores do Goiás, quando pegam a bola, lançam o Regis. Lançamento, entrou Ayrton na área, limpou, vai fazer, bateu e defendeu Tadeu com os pés. Batida de canhota de Ayrton, bateu firme no chão. Que defesa! Tadeu mandou para fora pela linha de fundo em escanteio, Vladimir. Começa a aparecer a qualidade do Tadeu, né? O Ayrton deu um drible desconcertante no zagueiro Lucas Ribeiro e chutou para a defesa do goleiro. É mais um escanteio. Escanteio cobrado, Luan Dias para Ayrton, pé canhoto, cruzou na área, tira o zagueiro. A bola volta para Luan Dias, carrega pela direita, parou para raciocinar, soltando para Matheus Bueno, Caio Dantas, vem para a bola, Ayrton bateu na defesa, voltou, Matheus Bueno, pé canhoto, fuzilou, a bola explodiu na defesa do Goiás. Volta para o Matheus Bueno, o Guarani pressiona. Lançamento pela esquerda para Jefferson, ele trabalha a bola, recolhe para fazer o passe. 10 minutos do primeiro tempo, só deu o Guarani até aqui. Se manda, vem para o campo de ataque Pacheco. Abriu para Luan Dias, não evolui, vem andando para trás, solta o jogo dentro do círculo central, Salustiano, rola para Matheus Bueno, que vem pela meia esquerda, trabalha o jogo rolando atrás para Léo Santos, abriu no campo de ataque, se manda, vai para o campo de ataque Pacheco, Pacheco domina, soltando para Luan Dias, para Matheus Bueno pela meia esquerda, preparou a bomba, preferiu o toque, empurra, a bola volta, dominou Jefferson para Matheus Bueno, recolheu, toca curto para Luan Dias. O time do Guarani está avançado, mas toca a bola esperando o buraco abrir. O buraco não abre, está bem fechado o time do Goiás. Pacheco dominou, levantou na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, a bola voltou, domina, vem para a bola, carrega, Gabriel Bispo abriu, vem Luan Dias, tocou na frente, Caio Dantas, briga pela bola na entrada da área, ela sobra reboteada e a falta em Thiago Galhardo. Estava recompondo lá na entrada da área, Vladimir. Falta cometida pelo Pacheco ali para cima do Thiago Galhardo. Ô Batista, uma pergunta. Qual o seu tempo de tolerância para o buraco abrir? Depende de que buraco estou esperando para abrir, né, o Vladimir? Existem tempos diferentes para buracos diferentes. Claro. Entendi. Obrigado. Rocha Autopeça, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem o time do Guarani para o campo de ataque, partindo lá pela ponta esquerda, beira dentro do campo, João Vitor. Arrancou pela lateral da grande área, pé canhoto, cruzou. Vem de cabeça lá atrás. Tira David Braz. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo em escanteio. Novo escanteio para o Bugre bater. De novo o Guarani já cobrou, Batista. Cobrou o time do Guarani, Luan Dias. Vem para a bola, João Vitor. Bola batida em cima da marcação. Reboteada, sobra com o time do Bugre. Jefferson para Matheus Bueno. Rolou lá na esquerda. Chega lá atrás, protegendo o João Vitor. Vai para cima do Luan Dias. A bola vai embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Goiás 0. Ainda a Série B, 18h30, Ribeirão, Botafogo e Brusque no Corinthians, lá na Bahia, em Salvador, 11 minutos, em Bahia e Corinthians 0-0. Domina Léo Santos pro time do Guarani, soltando para Pacheco pela minha direita. Para Bispo, para Pacheco, meteu o pé direito. Abriu na ponta canhota, no peito Jefferson, pé canhoto, cruzou na área. Chega lá atrás, David Braz. Afasta, tira a bola, volta com o time do Guarani. Todo o time bugrino avançado. Lá no campo de ataque faz ocupação militar. Pacheco, passe errado do Pacheco, hein? Aí o Dantas briga pela posse da bola. Vem Bispo, mas com falta. E o árbitro parou, marcou falta pro Goiás, hein, Vladimir? Foi um tanto quanto rigoroso o árbitro nesse lance. Não vi essa falta não, mas o árbitro marcou. É pro Goiás cobrar no campo de defesa. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, comecinho do jogo. E a plataforma tática, como é que começam Guarani e Goiás, em Tigrão? O Guarani manda no jogo, é muito melhor. O troféu Jumento de Ouro já foi dado com todas as honras para o Rildo, que foi expulso no lance de falta a 1 minuto e meio do primeiro tempo. Isso mudou completamente o panorama do jogo. Guarani empurra o Goiás para trás. Agora, preste bem atenção. O contra-ataque do Goiás está em cima de 2 ex-jogadores do futebol de Campinas. Thiago Galhardo da Ponte e Regis. Grande passagem pelo Guarani. O Guarani manda no jogo, mas o Goiás não se intimida quando tem a bola. Bom jogo, mas o Guarani muito mais próximo do primeiro gol. Bispo domina para o time do Guarani no campo de ataque, soltando para Luan Dias. Gabriel Bispo recolhe no corredor, não avança. Tocou de lado pela esquerda para Salustiano, dali para Jefferson, para Matheus Bueno. No drible, carrega, toca, recua, chama Jefferson. Da esquerda ele centraliza a bola, joga dentro do círculo central, Léo Dias. Vem para a bola, Léo Santos, melhor dizendo, Pacheco. Pé direito, cobrou. Em cima da defesa, vem Sander. Tira, afasta, Guarani fica com o rebote, mas o Léo Santos cometeu a falta no Regis, Vladimir. O Guarani tem usado esse expediente, né? Matar a jogada de contra-ataque ainda no campo de defesa do Goiás. Mais uma vez a falta aconteceu para cima do Regis. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Caiu. Quem? Dieguinho, lateral da equipe do Goiás, está caído aqui dentro da área, pedindo ali o atendimento médico, Batista. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Carlos Henrique, o bate pesado e o comecinho do jogo. Plataforma tática e o Guarani com um a mais em CH. Guarani é melhor, Batista. As 2 grandes oportunidades desse primeiro tempo, pro Guarani, mais escanteios, mais posse de bola. O Goiás só tenta o contra-ataque com 2 jogadores lentos, o Regis e o Galhardo. O Guarani manda no jogo e já merece o primeiro gol. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Olha, o time do Goiás vem se complicando, Tadeu. Chega lá atrás para tirar. Pacheco toca de cabeça, mas o rebote ficou com o Regis. Tenta se livrar da marcação, entregando para o Wellington. Caiu, reclamou, o árbitro mandou seguir. Dieguinho domina lá pela direita, retrai Natan Melo, trabalha dentro do círculo central, entregando para o Wellington, outra vez para Natan Melo. Trabalha na perna direita, marcação muito próxima do corpo, ele é obrigado a recuar. Vem para Messias. Messias, a bola foi recuada. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 0-0, o Regis domina para o time do Goiás dentro do círculo central. Abrindo o jogo para Sander, que avança no campo de ataque pela esquerda. Ele para, raciocina, recua, chama Regis. Marcação do Ayrton, a bola vai ser recuada.
Lucas Ribeiro. O time do Goiás tem uma zaga muito alta. Messias tem 1,91 m. David Braz, 1,88 m. E o Lucas Ribeiro, 1,90 m. Portanto, o chuveirinho não vai funcionar nesse jogo, né? Até porque o mais alto aí do ataque do Guarani é o Caio Dantas, que tem 1,82 m. Ou seja, ele é 4 centímetros. O mais baixo é o David Braz, tem 1,88 m. E o Caio Dantas tem 1,82 m, né? Então, mais baixo do que o mais baixo zagueiro do Goiás. Para você, mais 4 centímetros ajudaria, Batista? Muito. Em breve, o Iga Atacado inaugura nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope, e está contratando. São mais de 250 vagas e muitos benefícios sensacionais. Envie o seu currículo para a seleção @iga.com.br. Olha a briga, olha a treta. O que houve aí? O que está acontecendo aí? Olha, houve um entreveiro na cobrança do lateral. Aí o árbitro deu cartão amarelo para o Thiago Galhardo, do Goiás, está amarelado. E aí, num outro momento, uma confusão ali entre o Gabriel Bispo e jogadores do Goiás. Vamos ver qual a atitude do árbitro, mas ele já havia dado cartão para o Thiago Galhardo no lance anterior. Esse jogo cheira confusão. Já tivemos uma expulsão há 1 minuto. E antes do jogo começar, também já veio uma alteração no time do Goiás. Marcão, que é o artilheiro do time, tem 6 gols no campeonato. Não veio para o jogo. Aí veio o Natan Melo. Com 1 minuto, o Goiás teve o Rildo expulso. Deu uma entrada violenta numa carrinhada selvagem. E por pouco não arrebenta o tornozelo do Léo Santos. Mais 2 cartões, Batista. Anote aí, amarelo para o Luan Dias do Guarani e amarelo também para o Wellington do Goiás. Então, só nessa leva foram 3 cartões. Thiago Galhardo e o Wellington do Goiás e Luan Dias do Guarani. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Guarani não pode entrar nessa pilha aí porque o Goiás está tentando, né, tirar um do Guarani também. Para ficar tudo igual, ambos com 10. Guarani tem que ter a cabeça no lugar. Não pode cair na pilha do Goiás. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Telefone 19 33 70 25 50. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Goiás 0, Edu Pinheiro. Opa, Brasileirão, 20 minutos lá em Salvador, Bahia e Corinthians 0-0, 18h30 no Mané Garrincha em Brasília, Juventude e São Paulo. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite você que está no YouTube e dá um like aí para nós. O time do Guarani com o Léo Santos abriu o jogo lá pela direita. Pacheco dá um tapa na bola no campo de ataque para Luan Dias. Volta no Léo Santos. Volta a bola para o Luan Dias pela direita. Ele tenta a passagem. Pega forte o Wellington. Vem na marcação. Bola com o Pacheco. Toca a bola o time do Guarani no campo de ataque. Vem o zagueiro. Domina Léo Santos para Salustiano. Abriu na lateral o Jefferson. Retrai. Último homem do Guarani. Domina Léo Santos no círculo central para Pacheco. Enfiou no bico direito da grande área para Luan Dias. Ele chega contra a marcação. Não leva, mas no rebote a bola sobra com
com o time do Guarani. Se manda Léo Santos para Jefferson, pé canhoto, bateu pro gol. Chega lá atrás para tirar David Braz. A bola subiu, caiu Luan Dias com Regis. Ele vem, tenta se apoderar da bola, vem Regis. Caiu, reclama, o árbitro mandou seguir. Pacheco vai para o campo de ataque, Ayrton, pé canhoto, cruzou na área, tirou o zagueiro Luan Dias, pé direito, bateu, a bola voltou. Luan Dias, pé canhoto, bateu, defendeu o goleiro, que defesa! Entrou Caio Dantas, bateu para fora. Bola desviada, vai fora. Pela linha de fundo em escanteio para o Guarani, que defesa do Tadeu. Mais uma no jogo, Vladimir Catarino. Defesaça, foi quase que a queima-roupa, né? A defesa do goleiro Tadeu, depois na sequência no rebote, o Caio Dantas bateu para desvio da zaga, ficou caído o atacante bugrino. Pressão total do Guarani. Escanteio para o Bugre. Foi pênalti. Pênalti do Dieguinho no Caio Dantas. Se o VAR chamar, a bola vai para a marca da Cal. Bem, neste momento o árbitro não dá sinais de que tem a intervenção do VAR. Cobrança de escanteio, Luan Dias para Jefferson do lado trocado. Rolou para Matheus Bueno, inverte lá pela ponta canhota, cabeça com cabeça. Gabriel Bispo do Guarani está caído neste momento. Há uma preocupação sempre com o choque de cabeça. E os dois estão caídos. Entra o departamento médico em campo em Vladimir. O Natan Melo está caído também e o Bispo, né? O Bispo já está ali se levantando, já está recebendo atendimento. Quem está caído é o Natan Melo e sempre que há esse choque de cabeça, uma preocupação, por isso o jogo parado. Batista. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 passados, etapa primeira. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Goiás 0. Ainda a Série B, 18h30, Botafogo e Brusque lá em Ribeirão Preto, Brasileirão pela manhã, Grêmio 2, Vitória 0. Primeiro tempo na Arena MRV, Atlético Mineiro e Vasco 0-0 com 26 minutos. Primeiro tempo em Salvador com 24 minutos, Bahia e Corinthians 0-0. E naquele bate-rebate, a defesa espetacular do Tadeu. Chute foi do Luan Dias. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Jogadores atendidos pelo departamento médico, tudo ok. Árbitro dá bola ao chão. Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo. Olha só como a CBF gosta de gastar com passagens aéreas. Arthur Gomes Rabelo vem do Espírito Santo. A Aniquece Gomes de Sá vem de Manaus. E o Pedro Amorim de Freitas do Espírito Santo. O VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, é do Rio de Janeiro. Esse pelo menos não precisa viajar, né? Está em casa. Domina Léo Santos para o time do Guarani. Placar de 0-0. Bola aberta pela direita para Pacheco, para Bispo. Bispo recebe e atravessa a bola lá pela esquerda. Vem para Matheus Salustiano. Tá ali na lateral para Jefferson. Voltando para Salustiano. Ele trabalha na perna direita. 27, quase 28. Levantamento na área. Vem lá atrás Lucas Ribeiro. Afasta, tira o zagueiro do time do Goiás. A bola vai para a linha lateral. É arremesso para o Guarani. Aroma das Ervas.
linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados. Vem pra bola, partiu pela direita, Pacheco levantou na área. A bola reboteando, sobrou, dominou João Vitor. Ele recua, solta Matheus Bueno. Dominando o João Vitor, virou, batendo desvio. Vai embora, é escanteio para o Guarani bater o Vladimir. Não era a melhor opção do João Vitor, mas ainda ganhou o escanteio. Ali na esquerda, o próprio João Vitor cobra. Vem para a bola, João Vitor cobrou para Luan Dias, pé canhoto, cruzou na área, passa por toda a extensão da área. Vai para a linha lateral, é arremesso para o time do Goiás. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Valdemir Gomes, solta a palavra fácil, 29. E aí, quem está melhor do jogo, Tigrão? Continua melhor o Guarani e o Matheus Bueno até agora é o destaque individual como apoiador. Ele está fazendo a transição com mais frequência e mais qualidade como volante do que o próprio Luan Dias, que é o meio. Abriu na ponta, pé canhoto, cruzou na área, passa por toda a extensão, vai fora, completando o Tigrão. Concluído. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, a poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Agora daqui a 4 dias. Só um minutinho, Edu. Vem embora o time do Guarani. Luan Dias girou, mas errou no passe. Ofereceu contra-ataque. Regis dominou, tocando para Dieguinho. Partiu na beirada do campo, gira o corpo em cima da marcação. Pois não, Edu, dá tempo. Não dá tempo, não. Vem embora, João Vitor. Lançou, Ayrton dominou, vai fazer, bateu, defendeu. O goleiro voltou, Caio Dantas, bateu, é gol! Gol! Na marca de 30 minutos passados, primeiro tempo, num contra-golpe fatal. Olha a lançada na entrada da área para Ayrton. Ele dominou, virou de canhota, bateu. Tadeu fez uma grande defesa, mas a bola ficou dentro da grande área. Caio Dantas, o artilheiro, chegou, fuzilou, bateu firme de pé direito, mandou a bola no fundo do gol. Ela bateu lá dentro e fez. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. A torcida vibra, vibra, tampa ele até o osso. Caio Dantas, sexto gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Caio Dantas, 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 camisa 99. É ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo no brinco. Guarani 1, Goiás 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Tá explicado porque o Guarani esperava tanto para ter o Caio Dantas na partida, recuperado de contusão. Belo lançamento do João Vitor pro Ayrton na direita. O Ayrton trouxe para dentro, com força bateu. O goleiro Tadeu rebateu e lá estava o Caio Dantas. Consenso de centroavante para colocar para o fundo das redes. Marca o sexto gol dele na Série B, vice-artilheiro da competição. Primeiro do Guarani no jogo, 1-0 Bugre. Domina o time do Guarani, vem Luan Dias pela direita, rolando para Pacheco. Pacheco para Luan Dias, de perna canhota para Bispo, toca a bola o time do Guarani no campo de ataque. Vem para a bola Luciano, dali para Jefferson, ele recua.
na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em outra vez, o time do Guarani para o campo de ataque na marca de 33. Pacheco para Luan Dias. Meteu o Pacheco no fundo, pé direito, cruzou na área. Vai embora. Carlos Henrique, o bate pesado. Melhor dos mundos, Guarani abre o placar 1-0 em CH. Merecido, Batista. Guarani reequilibrado, jogando bem, incisivo, fez o gol. E não sofre nenhum tipo de perigo, por enquanto, do time do Goiás. O Douglas, você nem falou o nome dele. Merece o resultado, grande volume de jogo. O Guarani melhor no jogo. Lançamento vem lá atrás, afasta, tira o time do Goiás. 1-0, o time do Goiás está com 10 em campo. Rildo foi expulso no primeiro minuto de jogo. Pois não, a sua informação diz aí, Edu. Senhor Batista, o Hulk, ele vai fazer daqui 4 dias, ele vai fazer 38 anos. Bom de bola, Hulk marca na Arena MRV, Atlético Mineiro 1, Vasco 0. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, o melhor dos mundos. Guarani abre o placar e tem 1 a mais. E o time do Guarani vem para o campo de ataque, já o Tigrão fala. Domina Pacheco pela direita, tenta evoluir. A marcação chega e recua, vem para Léo Santos. Dali soltando para Salustiano, vira pela esquerda. Matheus Bueno aciona o ataque, João Vitor. Para Jefferson, ele usa o corpo do Dieguinho para ganhar o arremesso lateral. E aí, Tigrão, melhor dos mundos, hein, Tigrão? Sim, mas merecido. O Guarani jogava melhor e o vilão da vez é o Natan Melo, né? O Goiás estava saindo, estava subindo. E ele foi sem convicção para o lance no campo de ataque. Pé mole, perdeu a bola e deu contra-ataque. Para um time que está com 1 a menos, toma contra-ataque, é fatal. E eu falei essa semana, né? Caio Dantas precisa de uma só para fazer 1. Se mandar 2, ele faz a segunda também. Domina o time do Guarani, se manda no campo de ataque, uma pegada violenta. Tá caído Luan Dias. Árbitro mandou seguir, hein? E o time do Guarani está com a bola. Léo Santos abriu pela direita. Tem que jogar a bola para fora, né? Se o árbitro não para o jogo, e não vai parar, ó. Não parou, domina Bispo, tá caído Luan Dias. Olha aberta pela esquerda, o Guarani tem que atirar a bola para fora, né? E o Matheus não teve força para sair. Foi atirar a bola para fora, não tinha força e quase organiza. Olha a confusão. Olha a confusão. Porque o Matheus Bueno foi jogar a bola para fora, para o atendimento ao Luan Dias. E o jogador do Goiás, o Thiago Galhardo, não deixou a bola sair. Não deixou a bola sair e estava partindo para o ataque. Ou seja, que fair play que é nada. Eu vou para dentro. Olha, já teve cartão amarelo para o David Braz. David Braz saiu aqui da zaga, foi lá peitar os jogadores do Guarani, amarelo para o David Braz. O juiz é muito ruim, né? O juiz é uma tragédia. Pô, é tão fácil, ó, tá caído, pare da bola ao chão. Com uma falta violentíssima. Ele acertou quando deu a vantagem. Mas aí a vantagem não se consolidou para o jogo, da bola ao chão. Acaba com toda essa palhaçada aí. O juiz é uma tragédia. Mas ele é uma confusão mental. Loja do Mecânico. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Então, mas pela falta de atitude do árbitro, ele acaba arrumando essa confusão. Se ele tivesse feito o certo, para o jogo, né? Atende o jogador que está caído. Até tem uma recomendação que a integridade física do atleta é mais importante. Aí o cara contrariando a determinação. Ele não é médico, ruim, né, Batista? Não tem como saber se é ser ou não. Não é médico, tem que parar, né? Foi uma pancada para cartão vermelho, tá?
Ele não deu a falta porque a bola ficou com o Matheus Bueno, né? Mas foi uma pancada e foi o mesmo vilãozinho lá do gol, hein? Ou 70. Natan Melo. Foi ele. Mas pra cima do joelho, esqueceu a bola. Olha, a arbitragem no Brasil, ela me irrita, ela me revolta, ela me decepciona, ela me enche o saco. Aliás, jogo corrido, acabei esquecendo de acionar o CH naquele lance com o Caio Dantas. O Tigrão disse que foi pênalti do Dieguinho no Caio Dantas. E para você, CH, viu o pênalti também lá naquele lance ou não? Então, a televisão mostrou uma vez, eu fiquei sem convicção, fiquei na dúvida, Batista. O CH sem convicção e o Tigrão com convicção. Pênalti. Diz que foi pênalti pro Guarani. O Caio Dantas chutou a bola e foi chutado, pênalti. Natan Melo enfiou na área para Thiago Galhardo, Salustiano. Perdeu, voltou, domina Regis. Na entrada da área, pé canhoto, tentou o passe, erra o passe. E o Guarani recupera. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor, que garante textura, maciez e experiência única de sabor. É Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina o time do Guarani, vai vencendo o jogo. Caio Dantas, o artilheiro, marcou. Domina pela direita, vem pra bola. Luan Dias recua, chama Léo Santos. Ele trabalha no campo de defesa e já aciona o meio campo. Vem pra bola Salustiano, tocando pra Jefferson, pra João Vitor. Ele foi absorvido pela marcação e aí na sequência cometeu falta. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro aqui, Brinco de Ouro, Caio Dantas, Guarani 1, Goiás 0. Mais um de Hulk, 39, primeiro tempo, Arena MRV em BH, Atlético Mineiro 2, Vasco 0, Hulk vai fazer 38 aqui, 4 dias, hein? E gol do Corinthians em Salvador, Romero, Bahia 0, Corinthians 1. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós, manda joinha aí pra nós, dá um like em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Entrada violenta aí do David Braz. Árbitro não deu nada, deu a falta, mas não deu cartão, hein, Vladimir? Até porque ele já tem, né? Se desse o amarelo, seria o segundo e, consequentemente, a expulsão. Time do Guarani toca a bola, vem Léo Santos, é o último homem e o Regis estava em cima dele. Acionou o ataque, vem Pacheco. Na frente o time do Guarani ataca, vem Pacheco, pé direito. Abriu para Jefferson, pé canhoto, cruzou na área, Sander. Chega, tira de cabeça. A bola vai embora para fora, para a linha lateral. É arremesso para o time do Guarani. É escanteio, né, Batista? A bola sai pela linha de fundo, na verdade, escanteio. O Caio Dantas se enroscou ali com o zagueiro do Goiás, o Lucas Ribeiro. O árbitro disse que foi nada. Escanteio Guarani. 42 passados do primeiro tempo. Placar de 1-0. O time do Guarani vem para a cobrança e escanteio. Luan Dias para Ayrton. No drible. Carregou, rolou. Jefferson, pé canhoto. Cruzou na área. Subiu Salustiano. Meteu cabeção na bola. Mandou torto e para fora.
Tiro de meta pro Goiás bater o Vladimir. Tava lá curtindo uma de atacante o Salustiano, mas na hora do cabeceio foi como zagueiro mesmo. Mandou pra fora a linha de fundo, é tiro de meta. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Vem pra bola o time do Goiás. Placar de 1-0. O time do Guarani tá ganhando. Dieguinho bem na margem do campo. Tenta levar. É falta. Paralisa a arbitragem, marcou falta pro Goiás, hein, Vladimir? Foi bem rente a linha lateral, né? Bem próximo a Anne Kessi, que é assistente número 1 da FIFA. Ela quem marcou esta falta. Vai ser possibilidade de cruzamento na área pro time do Goiás. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 43, quase 44. É falta. Galhardo vem pra batida. Time do Goiás vai subindo ao ataque. São 2, 4, 5 jogadores do Goiás dentro da área. Regis fica no rebote. Não há barreira. Autorizado. Vem pra bola Thiago Galhardo, 44, 1-0 pro Guarani. Thiago Galhardo levantou a bola na área, o toque de cabeça entrou, é gol! Gol do Goiás! Eu sou Goiás e vou vibrar. Natan Melo. Na marca de 44 minutos, Natan Melo subiu, meteu a testa na bola, empurrou a bola pro fundo do gol. Na cobrança de falta, na bola parada, Thiago Galhardo levantou na área. Todo mundo falhou. E aí, Natan Melo, camisa 70, empata o jogo. 1 pro Guarani, 1 pro Goiás. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Você já disse dos jogadores altos do Goiás. O Natan Melo não está entre eles, né? Mesmo assim, teve tranquilidade e liberdade para subir após a cobrança do Galhardo. Mandou a bola no cantinho do Douglas Borges, que nada pôde fazer. Natan Melo vai se tornando de vilão a herói. Empata o jogo para o Goiás 1-1. Caio Dantas domina, não conseguiu completar o giro. Foi absorvido pela marcação. Batista, teremos 9 de acréscimo nesse primeiro tempo. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Domina o time do Guarani, vem com Léo Santos, avança para o campo de ataque, 46. Ele para, gela o jogo, recuando e tocando para Bispo. Bispo para Matheus Salustiano, abre o jogo pela esquerda no campo de ataque, placar de 1-1. Guarani vencia por 1-0, gol de Caio Dantas e agora uma falta no Bispo e o cartão amarelo para o Natan Melo. Natan Melo está vivendo todas as emoções do jogo, hein? Tudo tá passando por ele, né? Agora a falta cometida ali no meio campo, amarelo, portanto, pro 70, Natan Melo. Isso que ele nem ia começar jogando, né? Toma amarelo, 70 do Goiás. Falta, vem pra bola. Time do Guarani para fazer a cobrança, Luan Dias. Cobra curtinho para Matheus Bueno. Domina João Vitor. Abriu no fundo, vem Jefferson, cruzou em cima de Messias. Ele tira com tranquilidade. Vamos lá, Tigrão, falha a defesa do Guarani. Aliás, não é de agora, né? Toda a bola cruzada na defesa do Guarani. É um Deus nos acuda. Mais uma vez o Guarani falha no jogo aéreo e o Goiás empata o jogo. Tigrão. Bola parada, tudo levava a crer que quem ia bater era o Regis. Né? Bateu o Thiago Galhardo. Aquela história, né? Jogador marcando a bola e não vê a chegada do Natan Melo. Para mim o Douglas Borges também vai um pouco sem explosão, um pouco atrasado. Lamentável, né? O Guarani mandou no primeiro tempo. Douglas Borges não fez nenhuma defesa. A única bola que ele pegou foi no fundo da rede nessa cabeçada. Lamentável
A falta de atenção numa bola parada. E o Natan Melo tem 1,86. Portanto, tamanho de zagueiro, né? Por isso que ele subiu e conseguiu encontrar a bola para meter a testa. Domina o time do Guarani, Léo Santos abriu na direita, Pacheco vai para cima da marcação, retrai. Time do Guarani está lá na frente no ataque, Léo Santos, zagueiro, empurra a bola pela direita para Pacheco, os dois zagueiros estão avançados. Guarani está inteiro no campo de ataque. Bispo domina, soltando para Salustiano. Ali na lateral vem para Jefferson, rola curtinho para João Vitor, volta para Salustiano. Inverte da esquerda para a direita. É pela meia. No campo de ataque vem para a bola, mas não alça na área. Em dominando o Léo Santos. Tocando na frente, a bola volta para ele, ele vai recuar. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks da Germânica Volkswagen. Partiu Pacheco, pé direito, cruzou na área. Natan Melo tira. Voltou, rebate, sobra com o time do Guarani. Domina lá pela esquerda, já recua João Vitor. Vem para Salustiano, toca, pega de volta e sai dominando o time do Guarani. 49. Busca o segundo gol. Bola aberta, vem para Pacheco. Pacheco rolou para Luan Dias. Ele gira e recua, vem dominando pela direita. No campo de ataque, os zagueiros estão avançados. Salustiano vem para a bola. João Vitor bateu cruzado. Bola fraca, Tadeu pegou, hein, Vladimir? Ah, essa bola o Tadeu pega com muita tranquilidade, né? Praticamente um recuo para o goleiro do Goiás. Em breve, o Iga Atacado inaugura nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. E está contratando. São mais de 250 vagas e muitos benefícios sensacionais. Envie o seu currículo para a seleção @iga.com.br. Domina o time do Guarani, Pacheco avança pela direita, 50, vem Sander, vem por baixo, dá o bote, retoma para o time do Goiás. Tentou sair jogando já, deixou o Pacheco para trás. Aí saiu com bola e tudo, é arremesso de graça, o arremesso para o time do Guarani. Luan Dias, curtindo uma de lateral, cobra o arremesso. Já pega de volta e vem para o campo de ataque. Trabalha com o Matheus Bueno, dali para cá, e o Dantas de costa para o gol, tenta girar. Chega a marcação, a bola fragmentada. Volta, sobra com o Luan Dias. Abriu pela esquerda, vem para Jefferson, para Luan Dias. Trabalha no campo de ataque, tenta o passe, erra. Errando muitos passes o Luan Dias. Vem para a bola, Salustiano. Mas a bola resvalou ali no jogador Thiago Galhardo. Portanto, é arremesso para o Guarani bater. Arremesso cobrado, 1-1. Guarani saiu na frente, fez 1-0 com Caio Dantas. E Natan Melo empatou. Domina o Guarani, Ayrton vem para a entrada na área. Fez o cruzamento, Matheus Bueno de cabeça para Jefferson, pé canhoto, cruzou mal. Mandou torto por trás do gol, hein, Vladimir? Muito mal, né? E é aquela questão psicológica também que a gente sempre fala, emocional, né? O Guarani se abatendo depois que toma o gol e acaba errando quando não era para errar. O Jefferson jogou a bola direto para a linha de fundo. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, vacilo aí do Guarani que vence o jogo, tomou o gol em CH. É, erro imperdoável e o time sentiu emocionalmente. Ainda bem que vai pro vestiário agora para dar uma acalmada. Mas é um resultado incorreto. O Guarani foi muito melhor no primeiro tempo do que o Goiás. Pacheco levanta, atravessa uma bola lá na ponta esquerda. Em Dieguinho para recuar. Messias meteu o pé direito, tira dali, mas sobra com o time do Guarani. Jefferson trabalha pela esquerda com o Matheus Bueno, bola retraída. Vem para o campo de defesa com o Matheus Salustiano. 52. Bola para Léo Santos. Abriu pela direita para Pacheco. Ele vem por dentro. Tabelou com Luan Dias. Pacheco recua. Vem para Léo Santos para dominar do campo de ataque. E recolhe, gira, toca na frente. Vem para Salustiano. Ele não evolui.
time do Guarani fica tocando, não penetra. Pacheco dominou, levantou na área, passa por todo mundo, Dieguinho. Chega, rasga, tira, joga pra fora, pra linha lateral. É arremesso, Jefferson tem pressa para João Vitor. Partiu na linha de fundo, passou costurando o pé direito, bateu, vai embora. Que batida espetacular, ela subiu um pouquinho. Passou, entretanto, lambendo a trave. Foi embora por cima do travessão. Que perigo! Por pouco, por muito pouco, João Vitor não faz o segundo no Guarani, Vladimir. Num lance semelhante àquele primeiro defendido pelo Tadeu, né? O João Vitor se livrou de 2 marcadores, arriscou com muita força no meio do gol, a bola passou rente ao travessão e foi pela linha de fundo. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas da Forte G, R$ 59,90. Promoção válida até dia 27 de julho. Telefone 19 33 70 25 50. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. 1 pro Guarani, Caio Dantas. 1 pro Goiás, Natan Melo. Vem aí um intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista. O Catarino, por gentileza, tem no banco do Goiás, tem um jogador, é um barbudo, tá? Ele tem barba, eu acho que é o único que tem barba. Ele levou amarelo também. Depois, por gentileza, você com calma verifica quem é, porque eles ficam de colete amarelo, né? A TV mostra, o árbitro dá pra ele, no momento, eu acho que foi quando ele mostrou o cartão amarelo pro David Braz. Ele também, uma confusão que teve, também mostra para um jogador do Goiás, tá? Eles estão de colete, não dá pra ver o número, mas é o que tem barba. Certo? Seu destaque, Catarino. Certo, Edu. Vou verificar. Todo mundo do Goiás foi lá pressionar a arbitragem, viu, Edu? Reclamar, claro, da expulsão do Rildo e também de outros lances da partida. O árbitro até agora tá lá no meio campo sendo acossado por jogadores do Goiás, reclamando muito desse primeiro tempo. É Marcão. Tô recebendo aqui a informação do Pedro Piscinato. Marcão levou amarelo. Olha, amarelo tem 1, 2, 3, 4, 5 pro Goiás e só Luan Dias pro Guarani. Impressionante, hein? Tá legal, bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, Edu, até já. Ó, vou começar com o Tigrão. É o seguinte, gente, com 1 minuto e 30, a entrada do Rildo no Léo Santos, até o VAR chamar e o juiz decidir, aos 3 minutos e 29 segundos, Rildo do Goiás é expulso. O Goiás com 10, 7 minutos, João Vitor, chute cruzado, pimba, Tadeu levanta os braços, vai para escanteio. 9 minutos, Ayrton é lançado dentro da área, faz o corte, bate, boa defesa do Tadeu, escanteio. A 23, o Luan Dias tenta 2 vezes, na segunda acerta, mas Tadeu no reflexo pega. A 30 minutos surge o gol do Caio Dantas, João Vitor arranca, dá para Ayrton chuta, Tadeu defende no rebote, Caio Dantas 1-0. E tivemos aí, a 40 minutos, o David Braz já tinha amarelo, o juizão se perdeu totalmente, era para ser expulso, o juizão não deu nada. A 44, falta lateral, Thiago Galhardo cobra de cabeça, Natan Melo empata, só essa foi pro gol. O goleiro do Guarani hoje não tem aí, é o Douglas Borges, tá? É o Douglas Borges, que tá jogando hoje. A primeira que foi, entrou 1-1. E a 52 minutos, Tigrão, o João Vitor se livra de 2, bate e raspou por cima. 1-1, Tigrão. Bom, Edu, em primeiro lugar, quero dizer que a expulsão, né, do Goiás, do Rildo, foi absolutamente correta. Não importa se é com 1 minuto e meio, se é com 90 minutos. Foi com o pé por cima da bola, poderia ter quebrado a perna, o tornozelo ali do Léo Santos. Muito bem, o jogo estava apenas começando, os dois times esboçando ações ofensivas. O Goiás, num primeiro momento, parece que não se intimidou com o fato de estar com um jogador a menos, depois recuou as suas linhas e só deu Guarani. O Guarani foi melhor, foi incisivo, acho que fez um bom primeiro tempo, poderia ter vencido, poderia ter até ampliado parcialmente no primeiro tempo, pelo menos para 2-0. Para mim, destaque individual. O João Vitor, a bola que ele meteu para o Ayrton foi de gente grande,
O chute do Ayrton foi absolutamente correto e o Tadeu fez até agora, para mim, a defesa do jogo. Não importa que no rebote o Caio Dantas botou para dentro, mas o Tadeu fez um milagre, porque ele abre o braço num ato reflexo e acaba tocando na bola que já estava passando por ele, já tinha tomado o gol e destomou. É isso. Então, eu vi um Guarani vibrante se aproveitando do fato de ter um jogador a mais, se aproveitando do fato do Goiás ter puxado as linhas para trás, e aí um vacilo. Aliás, 2. O senhor Matheus Bueno, com a bola no campo de defesa próximo da lateral, não precisa enfeitar, né? Ele fez um bom primeiro tempo, hein? Mas olha, se tem um cara perto, se tem alguém pressionando, pô, chuta lá na cabine de televisão do Brinco, lá na Vitalícia. Chuta lá no Pão de Açúcar a bola. Chuta lá na Boulangerie de France, do Claudião Corrente, lá em cima na Moraes Salles. Não, ele foi enfeitar. Foi tentar se livrar do adversário, perdeu a bola e fez a falta. E a falta aconteceu. A falta aconteceu. Ele deixa o braço depois que perdeu a bola e tira, né, da jogada o atleta da equipe do Goiás. E aí, quando ele tira da jogada, o juiz tem que apitar. E foi ali na cara da bandeirinha, né? Na cara dela. O jogador do Goiás caiu embaixo da bandeirinha ali. E ela não teve outra alternativa, porque estava muito próxima, que não erguer a bandeira, o instrumento. E aí na batida. Então, primeiro, a falta não deveria ter acontecido. Uma bobeira, uma desatenção do Matheus Bueno, que, volto a dizer, fez um bom primeiro tempo, mas nesse lance deu mole. E aí na batida, todo mundo olhando a bola, subiu muito esse Natan, que não estava nem cotado, não estava nem na escalação original, Natan Melo, todo mundo marcando só a bola, ninguém olha para o jogador que vem na impulsão na linha dos 3 metros, testada, canto, estava mal posicionado, estava muito para o seu lado esquerdo, o Douglas Borges, e tomou o gol. O placar não tem essa de justiça ou injustiça no futebol, mas por aquilo que uma equipe produziu, pelas suas ações ofensivas, pelo que trabalhou o goleiro do adversário e pelo que ele não trabalhou o seu goleiro, no caso o goleiro do Guarani, claro que o placar é enganoso, né? Não vou falar de justiça, mas ele não reflete com realidade o que foi o primeiro tempo, onde o Guarani foi muito melhor. 1-0 seria pouco, talvez um mínimo de 2 gols, para mostrar com um pouco mais de realidade o que foi o primeiro tempo. Aí, vacilo duplo, toma o gol, intranquilidade, tensão. Por quê? Um empate aí para o Guarani, ainda mais nessas circunstâncias, com o adversário com um jogador a menos desde 1 minuto e meio de jogo, é um resultado trágico, horroroso, desastroso, e agora vem muita pressão para o segundo tempo, mas eu acredito que se o Guarani retomar as ações, conforme exercia o seu exercício de jogar até o momento em que tomou o gol, ele vai ganhar esse jogo no Brinco, também pela vantagem, pela superioridade numérica de ter um jogador a mais praticamente durante todo o jogo. Edu. Olha, 18h30, Série B, Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque. Olha, Brasileirão pela manhã, Grêmio 2, Vitória 0, intervalo, Arena Fonte Nova, Bahia 0, Corinthians 1, gol do Romero. E na Arena MRV, tá 2-0 pro Galo, 2 gols do Hulk. Atlético Mineiro 2, Vasco 0. Destaque 18h30, Mané Garrincha, Juventude e São Paulo. Intervalo já, o CH comenta 1-1 no Brinco. Guarani jogando com 1 a mais desde os 3 minutos. A expulsão de Rildo do Goiás. E já o CH vai dar a sua opinião. Vamos ouvir aqui também o gol do Caio Dantas, o 6º gol dele. Agora 17-1. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$ 10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes, balançando. É bola na rede. João Vitor lançou, Ayrton dominou, vai fazer, bateu, defendeu, o goleiro voltou, Caio Dantas bateu, é gol! Gol! Pensados, primeiro tempo, num contra-golpe fatal. Olha a lançada na entrada da área para Ayrton. Ele dominou, virou de canhota, bateu. Tadeu fez uma grande defesa, mas a bola ficou dentro da grande área. Caio Dantas, o artilheiro, chegou, fuzilou, bateu firme de pé direito, mandou a bola no fundo do gol. Ela bateu lá dentro e fez a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. A torcida vibra.
Carlos Henrique. Oi, CH, 1-1, queremos ouvi-lo. Os números não mentem. Nesse primeiro tempo, o Guarani, nos números, o futebol não é assim, né? Se nós trabalhássemos só com os números, com a estatística, seria mais simples, mas não é assim. O Guarani teve mais posse de bola, chutou pro gol 16 contra 1 do Goiás, teve mais roubadas de bola, mais posse de bola, mais escanteios a favor. O Guarani jogou mais bola do que jogou o Goiás. O Guarani foi intenso, como deveria. O Guarani teve tranquilidade até o gol de empate do Goiás, trocou a bola de um lado para o outro, tem um jogador a mais, manda na partida. Só que em um momento de descuido, numa besteira do Bueno, não precisava tentar dar caneta ali no Galhardo, perdeu a bola, veio a falta falha da defesa, da composição da marcação e do goleiro do Guarani. O que o Guarani tem que fazer para o segundo tempo? Ser intenso da mesma maneira, marcar alto e não perder a paciência. O gol é uma questão de tempo. Se o Guarani jogar com a organização que jogou no primeiro tempo e tem que ter a tranquilidade para jogar a segunda etapa, já aconteceu o gol do Goiás, agora começa tudo de novo, tem que remar tudo de novo, não é? Trocando a bola de um lado para outro, jogando com seriedade, girando essa bola com mais rapidez, para não dar tempo da marcação se postar do Goiás, tem muita chance de fazer o segundo gol. Foi um bom primeiro tempo do Guarani, com exceção no momento do gol, onde desde a origem da falta até a marcação, até o goleiro, todos falharam. Tranquilidade agora, tem 45 minutos para o Guarani fazer o segundo gol. Por quê? E merece fazer o segundo gol. Tá jogando mais, tá mais organizado, teve mais oportunidades. Só que tem que repetir no segundo tempo o que fez no primeiro. Eu espero que repita, Edu. Perfeito. O Guarani voltou. Tem mudança, Vladimir? Tem sim. Sai o Matheus, Matheus Bueno para a entrada do Lucas Paraíso, 7. Lucas Paraíso vai entrar no lugar do Matheus Bueno no Guarani, Edu. Goiás ainda não voltou. Goiás ainda não voltou, né? Lucas Paraíso no lugar do Matheus Bueno. Abre mão de um volante e coloca um atacante. Oi, Tigrão, rapidamente, o que você achou aí? Lucas Paraíso no lugar do Matheus Bueno. Não tá. Então eu sigo com o CH. Sim. Opa, chegou. Lucas Paraíso entrando, saindo o Matheus Bueno, Tigrão. Com um jogador a mais, né, Edu? Se ele não tivesse um a mais, não faria isso. Eu acho que tá correto. Gostei do Matheus Bueno no primeiro tempo, mas ele vai com um atacante a mais, vai pro tudo ou nada. E pra você, CH? Então, Edu, com essa marcação do Goiás, com 3 zagueiros, jogando com 2 linhas de 4, muito fechadinho, o que vai acontecer muito é jogar essa bola para a grande área, né? Eu tô curioso para saber como é que ele vai encaixar o Lucas Paraíso, mas ele tá tentando vencer o jogo. Eu gosto da modificação, mas estou curioso para ver em que faixa do campo ele vai utilizar o Lucas Paraíso, que entra aí no lugar do Bueno. E eu acho que o Regis, do Goiás, ex-Guarani, vai sair. Não vai aguentar. Oi? Já saiu, não volta pro segundo tempo. Você tá brincando? Isso, Paulo Baia vai entrar. Paulo Baia vai entrar na equipe do Goiás com a camisa 7 no lugar do Regis. Olha, essa foi no cacuete mesmo, viu? Porque realmente não tinha visto. Paulo Baia, ex-Ponte, né? Veio do Primavera pra Ponte, fez 2 gols na Ponte, depois deu uma caída. No Goiás, 32 jogos e 14 gols o Paulo Baia. Então, sai Regis, entra Paulo Baia, né? Lembrando que o Caio Dantas, ele marcou o seu 6º gol em 13 jogos, uma média de meio gol por jogo, o Caio Dantas. E na súmula vai ser colocado esse atraso do Goiás, vai sofrer multa. Hein, Vladimir? Os 2 assistentes, os 2 bandeiras foram lá, né? Pra ver o que tá acontecendo, que o Goiás não volta. Voltou apenas o Tadeu e o Paulo Baia, que tá lá pronto para entrar. O Goiás agora tá entrando no gramado. Olha que eu vou repetir o gol aqui do Caio Dantas, hein? Dá pra repetir, hein? Inédito, hein? Olha o Guarani.
O Vladimir, goleiro. O que aconteceu com o Vladimir, o Vladimir Catarino? Sentiu um incômodo muscular, viu, Edu? Acabou sendo vetado para a partida, por isso tá fora. O Douglas Borges é o titular. Começou Douglas Borges, Pacheco, Léo Santos, Matheus Saluziano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, Ayrton, Caio Dantas e João Vitor. Esse é o Guarani, saindo agora Matheus Bueno, entrando Lucas Paraíso. Tá 1-1, o Caio Dantas fez a 30 minutos, empatou a 44 o Natan Melo. Foi a única vez que a bola foi pro gol, uma cabeçada, disse bem o Tigrão. O Matheus Bueno faz uma falta desnecessária. Aliás, ele bobeou, ele perde a bola e faz a falta. Edu. E aí o Thiago Galhardo bate, Natan Melo de cabeça empata 1-1. Oi, Catarino. Algo inédito, o árbitro está fazendo uma reunião agora com os dois técnicos e os dois capitães ali, né? Não dá para saber exatamente qual o assunto sendo discutido, mas uma breve reunião do árbitro com os técnicos e os capitães deve ser para pedir calma e tranquilidade para esse segundo tempo. Pintado tá com uma barriguinha boa, hein? Tá, a ração de Campinas tá boa, hein, seu Pintado? Tá bom, hein? Quem que é o treino do Goiás? É o Márcio Zanardi. A situação dele não é boa. Trabalhou aqui 2019, Copa São Paulo. O Guarani chegou na semifinal com São Paulo. Agora vai. Oi? Vai começar. Vai começar por enquanto 1-1 e para o show continuar aqui na Bandeirantes é ele mesmo. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre. Sempre Guarani. Começa a etapa final aqui no Brinco e tem alterações, Vladimir Catarino. Uma em cada time, os dois camisa 7 entrando. No Guarani, o Lucas Paraíso 7 entrou no lugar do Matheus Bueno. E no Goiás, o Paulo Baia 7 entrou no lugar do Regis. Algum problema com o Matheus Bueno? Pelo menos não, viu, Batista? Não há indícios, não. Pelo menos a gente não consegue visualizar nenhum problema com ele, não. E o Paulo Baia entrou no lugar de quem? Do Regis. Saiu o Regis com a camisa 10 para a entrada do Paulo Baia. São as alterações para o segundo tempo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. O time do Goiás está no ataque na cobrança de arremesso pela esquerda. Passe errado, retoma, Pacheco tira, mas erra o passe também. O Messias manda para fora. Pois não, Tigrão? Não, é que o Regis era o atacante mais adiantado do Goiás, né? Para mim, um equívoco do Zanardi, porque o jogador que gosta de vir de frente com a bola, né? Ele municiando alguém e não jogando em alguns momentos de costas. E ele não rendeu. Para mim, mal posicionado o erro do treinador. Agora sim, ele põe um atacante. O Paulo Baia é um meia atacante, né? E vai ter mais velocidade, mais mobilidade. E com relação ao Guarani, sai um volante, entra um atacante, porque a superioridade numérica impõe esse tipo de postura ao treinador, que se ele ficar na mesmice, mas você teve um a mais o jogo inteiro e você não ousou, aí sobra pro Pintado. Então ele tira um dos seus volantes. Desktop, internet 100% fibra óptica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Domina João Vitor para o time do Guarani. Ele tenta a passagem pela esquerda, fecha a marcação, ele recua, chama Bispo. Bispo toca a bola lá pela direita no campo de ataque, vem embora. Avança no Mandias para fazer passe na lateral para Pacheco, volta no Bispo.
Bispo deu um toque por dentro no corredor. Vem Caio Dantas, marcado por trás, ele recua. Luan Dias domina para o time ucraniano, carrega no corredor central. Meteu a perna direita, avançando no campo de ataque para Ayrton. Voltou. Luan Dias tentou o passe em cima da marcação, chega atrás o Goiás para atirar. Sai com uma certa dificuldade o Dieguinho. E para você, CH, alteração aí no time do Guarani em CH. Ele traz o Luan Dias um pouquinho mais para trás na posição do Bueno para armar o jogo de frente, né? E injeta o Paraíso ao lado do Caio Dantas entre a segunda e última linha. Eu também mexeria dessa maneira, eu acho que ele está sendo ousado, ele precisa ganhar o jogo, só na prática precisamos ver se vai funcionar. Trabalha o time do Guarani, vem com Jefferson por elevação, coloca no campo de ataque, vem João Vitor, trabalha em cima da marcação, tentou a passagem, não conseguiu, chegou bem lá atrás para tirar, afasta Thiago Galhardo recompondo. E o árbitro para marcar uma falta para o time do Goiás, hein, Vladimir? O Galhardo foi muito esperto, inteligente, né? Ele roubou a bola do João Vitor e parou, deixou o corpo para o João Vitor cometer a falta. É falta para o Goiás no campo de defesa. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas da Forte G, R$ 59,90. Promoções até dia 27 de julho. Telefone 19, o código de área 3370 2550. Placar de 1-1. O time do Guarani vencia por 1-0. Gol de Caio Dantas, que recebe a falta neste momento. O árbitro mandou seguir. Vantagem. Jefferson dominou, acionou João Vitor. Pé direito, cruzou na área. Em cima do zagueiro, a bola voltou. Bispo dominou, rolou para Jefferson, para João Vitor. Outra vez para Jefferson, volta no João Vitor. Caio Dantas já está na área. João Vitor recua, vem para Bispo, vai mandar daí uma paulada, vai embora. Para fora, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Goiás bater. Estava muito congestionado ali para a jogada o Guarani, de passe em passe, e o Bispo resolveu chutar de longe. Mas não pegou legal não, mandou direto pela linha de fundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 1, Goiás também 1, Edu. Olha, segundo tempo lá em Salvador, em Bahia 0, Corinthians 1. Segundo tempo em BH, Atlético Mineiro 2, Vasco 0. Rádio Bandeirantes. FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E muito obrigado para todas as plataformas e aplicativos. Você que está curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Domina o time do Guarani no campo de defesa, placar de 1-1. Ayrton carrega em cima da marcação, faz o lançamento para Paraíso. Vem bem lá atrás, afasta, tira a defensiva, Messias. Sai dominando, recolhe, gira o corpo em cima da marcação. Tentou abrir pela direita para Dieguinho e errou redondamente. Arremesso, o Guarani tem pressa, cobra. Em Bispo, para Luan Dias, virando lá pela direita no campo de ataque. Se manda, vai para cima da marcação. Passou, arrumou na perna direita, João Vitor, bateu, pega. Em 2 tempos, Tadeu fez a defesa, Vladimir. A bola veio forte, veio quente, né? Tava bem colocado o Tadeu, mas fez a defesa sem muita dificuldade e a bola é do Goiás. O Iga Atacado está contratando para nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Bola lançada na área, vem Tadeu, usa a cabeça. Não poderia pegar, ele já estava saindo da sua área de meta. Tentou articular no contra-ataque pela direita, Natan Melo, falta.
O árbitro paralisa marcando, tá sentindo o quê? É cãibra o Natan Melo? Ameaçou ali reclamar de cãibra, mas viu que o árbitro não ia dar muita chance, não. Já se levantou o Natan Melo para cobrar a falta. O Messias vai para a bola. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. 1-1, Guarani saiu na frente, 1-0 com Caio Dantas e cedeu o empate no finalzinho do primeiro tempo. Natan Melo de cabeça. Goiás que está jogando com 10 porque Rildo foi expulso no comecinho do jogo, há 1 minuto, numa entrada violenta no Léo Santos. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E jogo nesse horário aqui no Brinco nós temos aqui o sol como inimigo. Bate exatamente de frente, cegando os locutores. Domina, vem pro jogo, escapa, Ayrton leva no campo de ataque, entregando para Caio Dantas. Virou pela direita para João Vitor, cruzou na área para Paraíso. Vem Sander, afasta, estoura, tira dali. A bola caiu com Salustiano. Que domínio, hein? Meu Deus. O Salustiano foi dominar, ainda bem que ele estava ali no meio campo, apanhou da bola, hein, Vladimir? Que coisa feia, olha o Guarani. Jefferson levantou na área, em cima da defesa do Goiás. Você não joga assim não, né, Vladimir? Não joga assim. Agora vai pintar cartão amarelo para jogador do Guarani. Ayrton tá amarelado, cometeu uma falta mais forte. Ô Batista, modéstia à parte, o meu domínio é um domínio encantador. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Esse negócio do sol na cara aí que eu tô vendo aí em você é de dar dó. Mas tem um amigo, você que é um cara de publicidade, fuçado, que tem grandes contatos, tem um amigo nosso de uma outra emissora aí, eu não posso dizer o nome aqui por uma questão ética. Ele tem esse mesmo problema seu aí desse sol no rosto. Ele fez uma permuta com um cara aí de acessório para automóvel. Resolveu, tá? Ele manda um alôzinho pro cara e o cara colou um pedaço de insufilme na cara dele. Esse negócio aqui é o seguinte: a cabine do Brinco tinha aqui uma veneziana que era basculante, sabe aquela veneziana basculante? Sim. Que não é aquela que puxa para o lado, né? Aquela que ela é articulada. Ela então, vai e volta. Ela vai e volta, então deixava essa veneziana articulada a meio pau, né? A meia fresta, ela segurava o sol. Aí o Marcelo Mingoni, quando foi presidente, ele falou: vou melhorar esse negócio. E colocou aqui as janelas que basculam para as laterais, vidro que bascula na lateral. Aí é o seguinte: primeiro, ele tirou a proteção do sol. Segundo, não tem como bascular para um dos lados, porque você perde metade da visão da cabine. Qual foi a solução? Arrancar tudo. Aí arranca tudo, o que virou a cabine? Virou um festival de pombas. Sempre que a gente tem aqui, né? Sempre tem aqui de brinde. A pomba faz uma sujeira desgraçada. E o Giba tem uma dificuldade imensa aqui para limpar a cabine antes de começar os trabalhos. Muito obrigado, hein, Marcelo Mingoni. Parece patê de azeitona. Ele não consultou os cronistas esportivos, especialmente os radialistas, narradores de futebol, antes de fazer a arte. Fez por conta própria e prejudicou uma barbaridade.
Domina o time do Guarani, pela esquerda Jefferson, carrega soltando para Matheus Bispo, ele recebe, solta para Luan Dias abriu para Pacheco, Pacheco puxa, vem para dentro, vem para Ayrton domina no campo de ataque, sempre recuado o time do Goiás, monta ali um cinturão a partir da intermediária, levantamento lá pela direita, trabalha o time do Guarani, tenta a passagem em cima da marcação, olha a recuada, vem Pacheco, sombra com o time do Goiás, usa o expediente de usar o corpo do adversário para ganhar o tiro de meta e vai demorar uma enormidade para cobrar. Vai mudar. Vai ganhando tempo, né? Caiu mais um ali no meio campo, porque o Goiás vai fazer 2 alterações neste momento, Batista. Vamos a elas? Aguardar a placa do quarto árbitro funcionar. O Wellington vai sair com a camisa 5 para a entrada do 88, Luiz Henrique. Luiz Henrique, 88, vai entrar no lugar do Wellington. Vamos ver qual vai ser a outra alteração feita ali pelo técnico Márcio Zanardi. Enquanto isso, o carrinho móvel, a maca móvel, está em campo. Vai sair o camisa 33, o Thiago Galhardo, para a entrada do 31, que é o Wellington Matheus. Wellington Matheus, 31 no lugar do Galhardo, e o Luiz Henrique está entrando no lugar do Wellington. 2 alterações no time do Goiás. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. 2 alterações e quem está saindo no carro maca é o Thiago Galhardo. Claro que não havia necessidade, mas para ganhar um tempinho a mais, ele está saindo gostosamente no carro maca. E caiu mais um agora, hein? Quem? Olha lá. Tem que esperar o carro maca voltar agora. Cara, 1 a menos. O Goiás, claro que se puder ganhar o jogo, tiver oportunidade, vai tentar botar para dentro. Mas clarissimamente ele já demonstra sinais de que está muito satisfeito com o empate. Loja do Mecânico, confira tudo para mecânico eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 1, Goiás também 1, Edu. Olha, segundo tempo em Salvador, Bahia 0, Corinthians 1, gol do Romero, e 18h30 em Brasília, Mané Garrincha, Juventude. Só um minutinho, Edu. Domina o time do Guarani, João Vitor, levou para a linha de fundo, cruzou para trás. Luan Dias não bateu, preferiu o toque pela direita. Vem Bispo, domina soltando, jogou para Léo Santos, abriu na lateral para Pacheco para Bispo, lançou para Luan Dias, partiu, levou, rolou para dentro da área, João Vitor reclama de pênalti, o árbitro nada marcou. Paraíso roubou na entrada da área para Jefferson, dominou, soltando pela esquerda, vem para a bola, trabalhou João Vitor para Bispo, chegou, caiu Dantas, rola atrás para Léo Santos pela direita, Pacheco cruzou na área, João Vitor bateu em cima da defesa, voltou, brigou, Paraíso rasga lá atrás, caiu, afasta David Braz, caiu. Messias levou uma bolada ali no lance anterior e tá caído o zagueirão do Goiás. Seguindo, Edu. Só assim pra falar, tem alguém que caiu. É o seguinte, hein? 2 gols do Hulk, segundo tempo, Atlético Mineiro 2, Vasco 0, e 18h30 tem Juventude e São Paulo. Bandeirantes FM 85,7. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está ouvindo a Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Carlos Henrique, o bate pesado, e aí o segundo tempo, 1-1 jogo em CH. Caiu bastante, né, Batista? Por razões óbvias, né? O Goiás vem mais fechado ainda. O Guarani não tem a mesma energia. E o Goiás está picotando o jogo a todo momento. É um expediente extremamente desagradável, né? De utilizar. O Goiás não está mais jogando futebol. Está parando o jogo, reclamando, jogando com a boca, fazendo cera. E o Guarani tenta furar esse bloqueio. Não está fácil, mas tecnicamente o jogo até agora caiu demais. Oi, Tigrão, tá picotando. Tá picotando. O Tigrão não tá dando para ouvi-lo. Não dá, Tigrão, vamos tentar acertar aí o som do Tigrão. Tá picotando mais o Tigrão do que o Goiás o jogo. Boa, Vladimir. Em breve, o Iga Atacado inaugura nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. E está contratando. São mais de 250 vagas e muitos benefícios sensacionais. Envie o seu currículo para a seleção @iga.com.br. Placar de 1-1, o Guarani saiu na frente, fez 1-0 com o Caio Dantas. E ainda no primeiro tempo você deu um empate. Domina, vem o time do Guarani, Paraíso. Para Caio Dantas, vem na ponta direita. Impedido. Marcou impedimento. O velho protocolo, né? Depois que a jogada terminou, ela confirmou o impedimento. Anne Kessi Gomes de Sá. Ela quer FIFA, hein? Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. 20 minutos passados do segundo tempo. Placar de 1-1. Praticamente não tivemos jogo no segundo tempo, né? Jogo muito ruim, caiu demais. Vem o time do Guarani, Léo Santos, ele pede para que o time possa avançar. Agora sim, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Não, só para saber se está chegando legal agora. Não está 100%, mas está dando para ouvir. Domina, vem para o jogo, partiu lá pela direita, vem Ayrton, cruzamento, passa por toda a extensão da área. Inteligentemente, o Jefferson usou o corpo do adversário. Bateu no Dieguinho, o Dieguinho é escanteio para o Guarani, Vladimir. Não tinha outra coisa para fazer o Jefferson não, né? Acertou o Dieguinho, que acabou jogando pela linha de fundo, escanteio, Bugre. Escanteio, o time do Guarani vem para a batida. 2 homens ali posicionados. João Vitor rolou curtinho para Luan Dias, volta no João Vitor. Para Jefferson, pé canhoto, levantou na área. A bola viva, subiu Caio Dantas. Chega Sander para afastar. Reboteada, a bola sobrou com o Jefferson. Ele não ataca. Preferiu o recuo, toca para o último homem do time do Guarani. Bispo acionando o ataque, vem pela esquerda Luan Dias para Léo Santos. Léo Santos há muito tempo que abandonou a zaga. Tá lá curtindo, como diria o Osmar Santos, amor em terra estranha. Domina a bola pela esquerda, Jefferson trabalha pela esquerda. Léo Santos está ficando no ataque. Ele vem com a bola, passe completamente errado. E agora, hein? Vem para a bola no contra-ataque, domina no campo de ataque. Vem para o Wellington, tenta a passagem. Rola a bola por dentro. Preparou. Natan virou pela direita. Vem o Wellington, Matheus. Bem na bola. Luan Dias no pé de ferro. Ganha, tira, toca. Para Jefferson, falta nele, falta para o Guarani bater o Vladimir. Quando vai mudar de novo o time do Goiás, Batista, vai fazer mais uma mudança o técnico Márcio Zanardi. Tá saindo o Natan Melo, o autor do gol, para a entrada, não deu para ver o número, né? Agora sim, tá para a entrada do camisa 19, Edson Felipe. Edson Felipe, 19, entrando no lugar do Natan Melo. É o Edson, né? Edson Felipe, que já jogou na Ponte, inclusive, está entrando no jogo. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Inversora de som da Boxer.
R$419,90. Promoção válida até o dia 27 de julho. Lançamento na área, vem pra bola Ayrton. Encontrou a marcação pesada por baixo do Sander. A bola reboteada caiu lá atrás do campo de defesa com o Salustiano. Trabalha para o time do Guarani, soltando pela direita, 1-1. Guarani saiu na frente no primeiro tempo, 1-0. Caio Dantas a 30. E no finalzinho o Guarani cedeu um empate na Tamelo de cabeça. Bispo trabalha, rola, vem pela meia. Luan Dias carrega para fazer o passe, virou para Pacheco, vem bem aberto na ponta, meteu o pé canhoto, cruzamento na área, em cima da marcação. A bola voltou, Pacheco bateu pro gol. E experimentou dali. Meia direita, avançado quase no bico direito da grande área. Contra o gol dos Portões de entrada, tentou dali não deu, hein, Vladimir? Cansou de cruzar, né, e decidiu chutar. O Pacheco aí pegou muito mal na bola, ela foi pra fora. E o Pintado chama o Daniel dos Anjos e o Reinaldo. Daqui a pouco virão pro jogo. Linguiças Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Dieguinho cobra arremesso lateral para o time do Goiás. Lançamento para o Wellington pela direita. Luciano tira. Luan Dias ficou com a bola, matou no peito, mas erra o passe. Vem Dieguinho. Errou o passe também. Batida para fora pela linha de fundo do Edson Felipe. Ele está dizendo que houve uma raspada da bola no jogador do Guarani. O Dieguinho ficou caído lá no ataque, Batista. Vai demorar uns 3 dias para levantar, né? Enquanto isso o Guarani está se preparando ali. Acho que já vai dar para fazer as alterações. O Reinaldo e o Daniel dos Anjos. Já deu para ver que o Caio Dantas vai sair para a entrada do Daniel dos Anjos. 39, Daniel dos Anjos no lugar do Caio Dantas. É a primeira alteração. A outra vai ser a entrada do Reinaldo. A gente já confirma quem sai, Batista. Daniel dos Anjos entrando no lugar do Caio Dantas. Essa mesma alteração que o Pintado fez lá em Novo Horizonte, né? Lá porque estava sentindo desconforto o Caio Dantas. Nesse momento parece que o problema talvez seja cansaço apenas do atacante artilheiro do Guarani. A outra alteração sendo feita, o Reinaldo está entrando em campo no lugar do Pacheco. Sai o Pacheco, 28, entra Reinaldo com a 20 no Guarani. Reinaldo, camisa número 20 no lugar do Pacheco. Vamos ver quem é que vai para lateral. Provavelmente deve ser o João Vitor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Léo Santos domina, soltando o jogo para Ayrton. Ele vem pela meia direita, carrega, parte de perna direita, levantou para Paraíso na área. Nenhuma possibilidade com o Messias, porque é muito maior. Messias, 1,91 m, tira de cabeça. A bola volta, o time do Guarani domina com João Vitor. Para Ayrton na ponta direita, ele passa pela marcação. Rola atrás para Luan Dias. Fez o passe no corredor, vem por dentro o zagueiro. Léo Santos para dominar. Soltando para Jefferson, outra vez para Léo Santos. No drible, limpou, carregou, não cruza. Recua tocando para Jefferson, ele centraliza, vem por dentro Luan Dias. Faz o giro em cima da marcação de Luiz Henrique. Abriu na ponta direita para João Vitor. Dominou, ajeitou, deu um tapa, vai para o fundo, cruzou na área, passa por todo mundo. Cruzou muito alto, hein, o Vladimir, o João Vitor, que é um novo lateral direito do Bugre. É alto e forte, né, Batista? Passou por toda a extensão da área, saiu do outro lado pela linha lateral. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É tempo de análise aí, Tigrão. Alterações no time do Guarani. Time do Bugre mudando em Tigrão. Eu acho que
que um cara como o Caio Dantas, você não pode tirar nunca, mesmo que ele esteja se arrastando em campo. É um jogador que numa bola decide, a não ser que ele disser que está contundido. Agora, essa... Léo Santos, lançamento, Reinaldo, pé canhoto, cruzou na área, Sander, tira! Vai embora pra fora pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani bater o Vladimir. O Messias se enroscou aqui com o Daniel dos Anjos, ficou caído o zagueiro do Goiás e o Sander mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio assim que o zagueiro se levantar. Pois não, o Tigrão completando o seu raciocínio. Ele põe agora o João Vitor na lateral, mas bem adiantado, e bota o Reinaldo do lado direito. E inverte o Só um Ayrton do lado minutinho, esquerdo. o Tigrão, porque tem escanteio pro Guarani. Luan Dias, pé canhoto, cobrou o escanteio, levantou na área, Salustiano vai fazer, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 29 minutos passados, segundo tempo, na cobrança de escanteio, na bola parada, levantamento de Luan Dias, dentro da área, depois do rebote, Salustiano, Matheus Salustiano bateu com raiva, de canhota, bateu firme, jogou a bola no fundo do gol do Goiás, ela bateu lá dentro e fez a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Guarani faz o segundo, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso aqui no Brinco. Vem comigo, nação alviverde. A festa maior do futebol. Guarani marca o segundo, coloca a bola na rede para a festa da torcida bugrina. Matheus Salustiano, Matheus Salustiano, Matheus Salustiano, 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 camisa 13. Guarani 2, Goiás 1 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Há pouco nós demos risada, né, do domínio mal feito do Salustiano lá na zaga. Mas aqui no ataque foi perfeito. Cruzamento no escanteio, a defesa tirou de forma parcial e o Salustiano dominou de esquerda e bateu no canto do goleirão Tadeu. Belo gol do zagueiro bugrino. Tá na frente de novo o Guarani 2-1. Toca a bola, veio no campo de defesa, Matheus Salustiano. Rola pela direita, Léo Santos. Soltando o time do Guarani, tenta a passagem. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontra o seu Volks da Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Domina o time do Goiás, tenta a saída no campo de defesa. Guarani marca a saída de bola. Placar de 2-1, time do Guarani na frente. Carlos Henrique, bate pesando, o placar é justo em CH. Merecido para quem jogou futebol e não fez cera. Quem teve mais oportunidades, quem teve mais escanteios, mais posse de bola e jogou mais futebol. Por enquanto está ganhando aquele que jogou realmente para vencer o jogo. O jogo não terminou. Vem o Edu, que esse centroavante é muito perigoso. Mas o Guarani merece o resultado. Agora tem que ter cabeça para manter a vitória, que é muito importante, Batista. Muda. Vai. Sai o zagueiro, David Braz, entra o centroavante. Edu Júnior. Edu Júnior, 99 no lugar do David Braz. Edu Júnior entrando no lugar do David Braz. Edu Júnior é de qual posição, hein, Vladimir? Você sabe? É atacante, centroavante. Portanto, muda a plataforma tática.
Ô Tigrão, no momento em que você falava, né, o lance agudo e perigoso, escanteio, bola parada, valeu a lei do ex. Aliás, 2 jogadores valendo a lei do ex. Caio Dantas marcando para o Guarani, valeu a lei do ex, jogou no Goiás. E o Salustiano também, em Tigrão. É isso. Golaço do Salustiano, ele mata de chapa com a canhota antes que a bola pingue no chão. Ele amortece, ela sobe um pouquinho. Ele faz uma embaixadinha de 2 tempos. Primeiro mata, ela sobe e ele bate. Tudo sem deixar cair no chão. Um golaço. Foi muito frio. Gol de atacante. Guarani não jogava bem. O jogo estava muito frio. Não tinha acontecido nada no segundo tempo. Mas o Goiás é punido por todo o seu antijogo aí. Queria o empate de qualquer maneira. E quem joga para empatar perde. Para mim, correto o resultado. Muda. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Duas mudanças no Guarani, Batista. Tá saindo o Ayrton para a entrada do Ian Henrique, 29, entrando no lugar do Ayrton. E saiu o Luan Dias para a entrada do Anderson Leite. Anderson Leite, 5, no lugar do Luan Dias. E o Ian Henrique no lugar do Ayrton. 2 alterações, portanto, já os comentaristas vão falar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 2-1, o time do Guarani vai sustentando o resultado. Arremesso lateral. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Partiu lá pela ponta direita, tentou avançar o Goiás, o árbitro para. Marca a falta para o time do Goiás, o Wellington Matheus. É falta para o time esmeraldino bater. E é uma falta perigosa, né, Batista? Porque vai mandar a bola lá para a área, né? O Goiás agora praticamente com quase todo o time lá para esperar o cruzamento. Mas não tem um altão lá, né? O David Braz, 1,88, saiu. Agora Messias, 1,91 e Lucas Ribeiro, 1,90. Vem para a batida, autorizado Paulo Baia. Edson Felipe, é Paulo Baia. Paulo Baia quem vem, autorizado, parte o pé direito, levantou, toque de cabeça, vai embora. 2 cabeçadas na área e a bola passou lambendo o poste, foi embora. Para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater o Vladimir. Incrível essa bola não ter entrado, hein? O Lucas Ribeiro foi o zagueiro que tocou por último nela. Já estava rendido no lance o Douglas Borges, para sorte do Guarani. A bola foi para fora. Mas a primeira... do mecânico, confira tudo para o marceneiro, eletricista mecânico e também robista na loja do mecânico em Campinas. Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Matheus Salustiano levanta a bola no campo de ataque, vem Messias, afasta, tira, o time do Guarani fica com o rebote. Paraíso levou na cabeça, jogou na área, sai lá atrás, Dieguinho foi empurrado pelo Paraíso, pois não, Tigrão? A primeira cabeçada explodiu fortemente na trave. Trave direita do Douglas Borges, totalmente batida. Ela explode violentamente no pé da trave e volta para a segunda cabeçada. Mas aí é aquela que o cara cabeceia de susto, né? E aí jogou por cima, escapou o Guarani de novo na bola parada, alçada, com a defesa só olhando. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. 37 minutos, é falta para o time do Goiás. Paulo Baia cobrou, levantou na área para ninguém. E o Messias tentou mergulhar lá, não achou a bola.
A bola passou lambendo a sua careca e foi embora. Tiro de meta para o Guarani bater, o Vladimir. Era uma jogada ensaiada, né? Mas aí o Messias acabou não alcançando a bola. Público pagante, Batista, 4.062. 701 não pagaram, um público total de 4.763. 4763. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. E a bola na trave foi metida pelo Edson Felipe. Ele que estava quando meteu a bola na trave. Guarani, portanto, se safa. Goiás vai para o campo de ataque. Placar de 2-1. Guarani venceu por 1-0 no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo cedeu um empate. E no segundo tempo fez o segundo. Arremesso lateral. Jefferson saiu com bola e tudo. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e tempero harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Informação. Amarelo pro Jefferson no lance anterior e é o terceiro cartão dele, né? Tá fora do jogo de quarta-feira contra o Amazonas fora de casa. 39 do segundo tempo. Falta. Vem Paulo Baia, vai levantar da área. É momento terrível. Bola parada, jogo aéreo. Partiu Paulo Baia, mandou por baixo, virou, vem pra bola, bateu Wellington. A bola voltou reboteada, Paulo Baia, pé direito, levantou no cruzamento, tenta a inversão do outro lado. Chega lá atrás, o time do Guarani tenta sair jogando com Ayrton. Sicredi no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é contar com um gerente que só tem uma meta. Vem Paulo Baia, pé direito, uma bomba na trave. Que coisa! Uma pancada de perna direita de Paulo Baia. A casa quase caiu. Tá chacoalhando até agora em Vladimir Catarino. Que pancada do Paulo Baia, hein, rapaz? O gol tava feito, vem mais Goiás. Cruzamento na área, subiu Douglas Borges. Afasta, a pressão é total. E o Goiás está com 10. E pressiona o time do Guarani, vem Dieguinho. Pela meia direita para dominar, soltando, entregando para Messias. Toca rasteirinho pela esquerda. Tenta arrancada no campo de ataque. Lançamento para Edu Júnior. Vem invertendo a jogada da esquerda para a direita para Dieguinho. Por elevação da entrada na área pela direita. Lançamento por dentro. Vem para a bola. Levantamento do Edson. Bola cruzada e vai embora para fora no desvio. Léo Santos, escanteio para o Goiás bater. Do jeito que deu, né? O Léo Santos fez o corte, mandou a bola pela linha de fundo. O árbitro vai lá conversar com os bancos, né, do Goiás, pedir para o pessoal se acalmar, enquanto o Goiás tem escanteio a ser cobrado. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: de ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Cobrança de escanteio pela esquerda, o time do Goiás. Caiu Douglas Borges. Árbitro vai lá, conversa com Douglas Borges. Jogo está parado. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Tudo certo, tudo ok com Douglas Borges. Sander partiu o pé direito, levantou na área. Time do Guarani tirou, voltou, pé canhoto, entrada na área. Luiz Henrique bateu, foi embora. Houve um desvio, mas o árbitro não houve desvio. O pessoal do Goiás ficou pedindo, né, apontando lá pro escanteio, mas o árbitro confirmou, é apenas tiro de meta. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. 42.
Time do Guarani vai vencendo o jogo. Placar de 2-1. Douglas Borges vai ser cuidado, hein? Pode tomar cartão, ele tá pendurado ou não, hein, Vladimir? Não, Batista, pendurado agora em campo somente o Léo Santos. Não sabemos qual é a dificuldade do Vladimir. Ele sentiu um desconforto muscular, por isso está fora do jogo de hoje. Está jogando Douglas Borges, que muito provavelmente vai jogar na quarta-feira contra o Amazonas. Jogo lá em Manaus. E em breve o Iga Atacado inaugura nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. E está contratando. São mais de 250 vagas e muitos benefícios sensacionais. Envie o seu currículo para a seleção @iga.com.br. Parece que o árbitro também estava conferindo, esperando alguma coisa do VAR, Deu né, vermelho. Vladimir? Expulsou alguém do banco do Goiás, viu, Batista? Por isso o jogo estava parado, ele foi lá no banco do Goiás expulsar alguém lá. Auxiliar técnico do Goiás expulso. Tomou vermelho. E teve um amarelo para um jogador do banco e o vermelho para um dos membros da comissão técnica. Ele para o jogo nesse momento, já há 2 ou 3 minutos, está conversando com o VAR com relação ao último lance, o último chute, que a bola teria ido para escanteio, mas ele deu o tiro de meta. Ele conversa para ver se resvalou no braço de alguém. Nesse momento, consultando o VAR, eu não vi absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas ela bate, lamentavelmente, Vai no pro 13. VAR. Vai dar o pênalti. Quando 13 chama do pra Guarani. casinha é difícil. Não tem jeito, né? Foi no 13. Matheus Salustiano. Matheus Salustiano. Foi no lance anterior. Sim. Muita demora, não é nesse último não, no antepenúltimo. Olha, muita demora pro VAR acionar, mas o Salustiano tá com o braço aberto e toca o braço na bola. Tem 2 lances sendo checados, os 2 de braço na bola, mas o do Salustiano me parece o mais claro. Um é o Salustiano e o outro daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês que o número do jogador não aparece. São 2 pênaltis. Ele vai escolher um e vai dar. E para você, CH, achou que foi pênalti ou não? O lance está muito claro, Batista. Pênalti. Desktop Internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. E o árbitro está analisando. Enquanto isso o telão aqui está mostrando o lance também para os torcedores, né? E a impressão, aqui pelo menos deu a impressão de toque também. Aproveite ofertas exclusivas da loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas da Forte G, R$ 59,90. Promoções até dia 27 de julho. Telefone 19, o código de área e o número 3370-2550. Vai lá. Lá vem o árbitro, a sua excelência, Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo, marcou pênalti. Quando vai na cabine do VAR, difícil, né? Difícil o árbitro voltar ou não marcar o que o VAR apontou. Pênalti pro Goiás. Mas os nossos comentaristas já tinham comentado, dizendo que realmente houve o toque de braço e vai sair um cartão. Me parece pro Bispo, né? Vamos confirmar, mas parece ter sido ali pro camisa 33, Gabriel Bispo. Reclamação. Isso. Cartão amarelo por reclamação. Vamos ver aqui para quem é o cartão. O Batista. Pois não, CH, fala que eu discuto. E quem fez o pênalti foi o Léo Santos, só para registrar. Léo Santos, portanto, foi quem fez o pênalti. E tomou amarelo agora. É o Léo Santos, portanto, amarelado. Estava pendurado também, não joga contra o Amazonas. E o Edu Júnior vai cobrar o pênalti.
Edu Júnior é quem vai cobrar o pênalti. Vem pra bola Douglas Borges embaixo dos paus. Momento de grande expectativa. Vem pra bola Edu Júnior. Árbitro pede para que todos fiquem ali na entrada da área. Momento de grande expectativa. Todas as mentes bugrinas depositadas em Douglas Borges. Vem pra bola Edu Júnior. Ele fica na meia-lua frontal da área. Edu Júnior, autorizado. Partiu, bateu, é gol! Gol do Goiás! Empata o jogo! Edu Júnior, inapelável, partiu, bateu com a direita, bateu firme, mandou a bola no fundo do gol e empata o jogo. 2 para o Guarani, 2 para o Goiás e o detalhe do pênalti, bem batido, diga-se de passagem. Por Edu Júnior é seu, Vladimir Catarino. Tranquilidade, né? Mesmo com toda a pressão, o estádio todo vaiando, ele colocou no meio do gol. Douglas Borges pulou, não conseguiu pegar. Comemora com o torcedor presente do Goiás aqui no estádio. Tudo igual, 2-2 e o árbitro indica 10 de acréscimo, vamos até 55. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. João Vitor levanta a bola na área, Caio Dantas não estava lá, ele é grandão, fazendo falta, portanto. Edson Felipe. Tá caído Edson Felipe e o árbitro vai parar o jogo. Edson Felipe vai demorar uma eternidade para se levantar. A sua informação diz aí, Edu. O Batista terminou na Arena Fonte Nova em Salvador. Bahia 0, Corinthians 1, gol do Romero. Corinthians sai da zona de rebaixamento. Acabou na Arena MRV. Atlético Mineiro 2, Vasco 0, os 2 gols do Hulk. Jogo parado aqui no Brinco, pois não, o Tigrão, fala que eu te escuto. Ó, tem muito jogo ainda, né? 5 e mais alguma coisa que ele vai acrescentar, porque o jogo parou de novo. Nós não tivemos futebol no segundo tempo. E o Guarani tem ainda tempo para fazer o terceiro gol. Eu vejo dessa forma. Agora, essa alteração do Pintado com o Paraíso, que você falou o nome dele apenas uma vez até agora, tirando o Matheus Bueno, trouxe definitivamente o Goiás para cima do Guarani. Você viu que o Guarani fez o segundo gol e não foi mais. Tomou pressão, sufoco, foi empurrado para trás, foi amassado com um jogador a mais. É inadmissível o comportamento do time do Guarani depois que tomou o gol. Parou de competir, tomou 2 bolas na sua trave e acabou tomando o gol no pênalti que, aliás, existiu. O toque de mão. Lacarte 2-2, o jogo está empatado no Brinco, é arremesso lateral. Em pra bola, João Vitor pela direita, faz o passe, levantamento, bola cruzada na área, em Messias para tirar, e tem essa aí também, né, de ter tirado o Pacheco e colocar aí o João Vitor para lateral. Eu não sei porque todo treinador do Guarani insiste nisso. Anderson Leite domina para o time do Guarani, solta o jogo para Léo Santos, ele recolhe, toca na lateral para João Vitor, vira por dentro, chega bem lá atrás a marcação do time do Goiás. O Iga Atacado está contratando para nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. 3 técnicos passaram pelo Guarani e os 3 técnicos insistiram em usar o João Vitor na lateral direita. Todos eles. Vítimas. E sempre que coloca o João Vitor, o negócio é trágico, empata jogo, perde jogo. Você lembra, né, Tigrão? Lembro. E o João Vitor, lá na frente, era o melhor jogador em campo. Aliás, é o meu candidato a craque do jogo. Aí traz o cara aqui atrás. Quer dizer,
todos eles, os três, vítimas involuntárias da ordem alienígena. Lançamento de Anderson Leite na área do rebote, a bola volta, o time do Guarani vem para dominar pela esquerda, partiu Reinaldo, em cima de Messias que chega lá atrás, tira, joga lá pro campo de ataque, não havia ninguém. Chega lá atrás, afasta no campo defensivo, vem Salustiano, rola, entrega na frente para Bispo. Ele domina no corredor para Anderson Leite, rolando rasteirinho para João Vitor, que agora vem por dentro. Anderson Leite cruzou na área, Messias chega para tirar todas as bolas cruzadas na área. Elas vão consagrar o Messias e armar o contra-ataque. E vem o time do Goiás. Domina, arranca na bola. Paulo Baia bateu e explodiu no corpo de Salustiano. Contra-ataque agora do time do Guarani com o Reinaldo. Ele arranca pela meia, corta por dentro para fazer o passe. Para João Vitor, vem por dentro. E rolou. Anderson Leite foi cortar e perdeu. Recupera, entretanto, se redimiu. Anderson Leite erra de novo. Entrega de graça. E vem Luiz Henrique armando o contra-ataque. Partiu na velocidade. Pediu falta o Goiás e o árbitro não marcou, Vladimir. Ah, não marcou não. E não foi também. Acertou o árbitro nesta não marcação, Batista. Domina o time do Guarani. Veio na ponta canhota. Jefferson enfiou o pé canhoto. Tentou o cruzamento. A bola tirada vai para fora por Dieguinho. Cobrança de arremesso lateral. Jefferson para Bispo. Domina o camisa 33 do time do Guarani. Pela direita vem para a bola batida. Vai embora para fora pela linha de fundo. João Vitor pela direita. Aliás, o Irã Henrique pela direita. Bateu firme, a bola foi embora, tiro de meta, Vladimir. Aí foi mais no desespero, né? Porque tinha muita gente na área esperando o cruzamento. O Ian optou pelo chute e mandou para fora. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Mais 2, Batista. Mais 2 tinha dado 10, então no total são 12. 57. E o Henrique faz o passe, lançamento na área. Torcida gritando que houve um toque de braço, hein? Houve um toque de braço, o árbitro nem tchum. Pois não, o Tigrão diz aí, Tigrão. Ele tem que... Eu ia chamar, quando você estava dando o texto aí, eu ia chamar para dizer que ele tinha que acrescentar mais. Porque logo depois que a placa de 10 minutos subiu, teve um jogador do Goiás que ficou deitado um tempão. Ele dá mais 2, ainda dá, mas o Guarani se perdeu, né? O Guarani não tem articulação de meio campo depois da saída do Matheus Bueno. Então é um desespero, é só chuveiro, é só bola alçada, uma zaga muito alta do Goiás. São os últimos momentos da partida, né? Mas ainda dá. Só que tem que tomar cuidado com esse negócio de passe errado. E vem o time do Guarani, Jefferson, pé canhoto, levantou na área. Tira Messias, a bola voltou lá pela direita, Ian Henrique, cruzamento, levou ao nocaute o Sander, e é arremesso lateral. Olha, deitado é o que mais fez nesse jogo o time do Goiás, hein, Vladimir? Numa situação normal, o Sander só passaria a mão ali no rosto e seguiria no jogo, né? Claramente para ganhar tempo, caiu ali o jogador do Goiás. Mas aí o juiz vai dar mais acréscimo. Aí dá mais acréscimo. E aí vão dizer, ele só terminou quando o Guarani fez o terceiro gol. Mas os caras estão valorizando demais. Vamos lá, Tigrão, vamos pro arremesso, porque pode sair alguma coisa boa aí, hein, Tigrão? É agora. Cobrança de arremesso lateral, cobrando Ian Henrique pela direita. Cruzamento, vai para fora, houve o desvio, escanteio, melhor ainda, escanteio do que o arremesso, hein, Vladimir? Eu achei que foi escanteio, mas ela deu, achei que foi lateral, ela deu escanteio, melhor ainda, é o Reinaldo que cobra. Escanteio pro time do Guarani, Reinaldo, é agora, partiu, pé direito, levantou na área, Salustiano tocou, a bola fica viva, voltou, bateu de perna direita, Bispo, reboteando, a bola se oferece para o contra-ataque, Luiz Henrique, vem embora o time do Goiás, entrou na área, Luiz Henrique, pé canhoto, bateu, é gol! Paulo Baia.
Paulo Baia. Gol do Goiás. Na marca de 57 minutos, etapa final. Puxou um contra-ataque espetacular. Paulo Baia partiu, arrancou pela esquerda, entrou na área, pé direito, bateu firme, jogou lá dentro. Paulo Baia, camisa número 7. É a vitória do Goiás. Goiás 3 de virada, Guarani 2. Paulo Baia, 3 para o Goiás, 2 para o Guarani. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Que jogada do Paulo Baia, hein, Batista? Praticamente na linha divisória do gramado. Puxou o contra-ataque, foi avançando. Ninguém do Guarani conseguiu dar combate. Entrou na área e tocou no contrapé do goleiro bugrino Douglas Borges. Comemora e muito o torcedor do Goiás. O time do Goiás também, a virada 3-2. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E aí, CH, time do Guarani muito avançado na cobrança de escanteio, depositou todas as fichas e tomou um contra-ataque mortal em CH. Absolutamente lamentável. E o goleiro do Guarani nem se mexeu para tentar fazer defesa. Absolutamente lamentável. Domina o time do Guarani, tem tempo. Jefferson, pé canhoto, bateu o rasteiro para a área, tira a defesa. Apita o árbitro. Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo e termina o jogo. Um castigo. Time do Goiás com 10 em campo vira para cima do Guarani de maneira espetacular. Goiás 3, 2 para o time do Guarani. E aí, Vladimir, alguém será que vai falar? Ah, difícil, hein? Ó, confusão lá dentro do campo, né? O Pintado foi lá reclamar. Aí o David Braz tentou segurar o Léo Santos. O árbitro pediu para que ninguém fosse reclamar. Vamos ouvir, né? Tentar ouvir alguém. O Caio Dantas já passou por aqui, não quis falar também. Vamos tentar. Douglas. Também Douglas Borges, o goleiro, passou por aqui. Extremamente vaiado. Hoje vai ser difícil, hein? Ninguém. Eles sequer olham pra gente, viu, Batista? Sequer olham aqui pra zona mista. Tentar ouvir o Léo Santos. Léo, capitão do time. Também não, ninguém fala, viu, Batistão? Bom, só se entrevistar o roupeiro então, né? Ouviu Anderson, o Pacheco vai passar por aqui, Batista. Vamos ouvir o lateral bugrino. O que está acontecendo no Guarani? Tomar a virada com um jogador a menos em casa e muita pressão agora da torcida. Sim, é difícil até falar nesse momento. O grupo vem trabalhando forte. Nós fizemos de tudo para sair vitorioso. Infelizmente, uma desorganização ali, tomamos a virada. Vamos trabalhar forte, vamos buscar sempre a vitória, vamos minimizar os erros. Eu sei que é difícil agora esse momento, mas vamos fazer de tudo para sair dessa situação aí. A questão emocional está pesando, Pacheco? Eu acho que não, é mais organização ali mesmo. Nós não podemos, nós temos que se conversar bastante, não podemos tomar um gol com um a mais, tomar a virada, não podemos, Temos que conversar, se acertar e fazer de tudo para nós sair dessa situação. Legal, obrigado, Pacheco, lateral, o último, aliás o único a falar, né? Vamos ver se tem mais alguém para passar por aqui. O Pintado, com cara de pouquíssimos amigos, passou por aqui, né? Claro, foi lá reclamar com a arbitragem. Vamos ver se o Luan Dias passa por aqui. O Luan tá saindo? Não aceitou falar com a gente. O Matheus Salustiano é o último jogador a sair, né? Voltou lá para o campo para conversar com alguém da equipe do Goiás. Enfim, esse é o clima no Guarani. Todo mundo já desceu bastante cabisbaixo, viu, Batista? Vladimir Catarino e a movimentação aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro. Importante saber se jogadores deixaram o gramado
contundidos com desconforto muscular. Caio Dantas e Matheus Bueno. Se não tiveram desconforto muscular e não pediram para sair, o Caio Dantas, o Pintado arrebentou com o time do Guarani. O Caio Dantas saiu caminhando normalmente. Responsabilidade do treinador, hein? O Batista. Ô, Tigrão, você vem já. É só 10 segundos. Então fecha em 10 segundos. Você pediu o comando. O comando, claro, que é do narrador, é seu. Na hora do lateral, você falou, de repente vai sair uma coisa boa. Claro que eu tenho que devolver, porque podia mesmo. E saiu um escanteio, inclusive. Mas sabe o que eu ia? A frase já estava iniciada. Só tem que tomar cuidado com essa desorganização e ainda tomar um contra-ataque. Não deu, não quero ser o dono da verdade, não. Mas foi incrível. Porque naquele bate-rebate depois do escanteio, um jogador do Guarani chuta a bola e a bola bate num companheiro. Um bugrino chuta no outro bugrino. E aí tem o chutão e o Paulo Baia arranca do campo de defesa e faz o gol. E o Douglas Borges, daqui a pouco a gente vai esmiuçar, mas ele tomou no meio da caneta, né? Fechou muito mal o ângulo. Vem aí o encerramento da jornada e depois o apito final com o incomparável meu amigo Edu Pinheiro. Valeu, gente! Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Futebol é com a Bandeirantes, vai futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Vou começar já com o CH. Público 4.763.4763. É a segunda vez que isso acontece. Contra a Chapecoense no Brinco, com 6 minutos de jogo. Tem um jogador da Chape expulso e o Guarani perdeu de 1-0. Hoje, com 1 minuto e 30, Rildo dá entrada no Léo Santos, zagueiro do Guarani. O VAR chama, é expulso com 3:29, que demorou para ver o lance e tal.
No primeiro tempo, Tadeu, goleiro do Goiás, faz pelo menos 3 grandes defesas. De insistir, o Guarani faz 1-0 aos 30 com Caio Dantas. Aos 44, a única bola que vai pro gol. A única que vai pro gol do Guarani. O Thiago Galhardo cobra a falta lateral. O Natan Melo de cabeça empata 1-1. Vem o segundo tempo, jogo travado. Goiás no antijogo, economizando com a menos. E o Guarani cobra o escanteio a 29 com o Luan Dias. E o Matheus Salustiano, ele mata a bola sem deixar cair, toca no cantinho. Um bonito gol, 2-1. E aí o Guarani para. E lá vem o Goiás. Com 35 minutos na trave do Guarani, Paulo Baia cobra o balde da lateral, Edson de cabeça, jogou na ponte também, na trave. Aos 40 minutos, na trave do Guarani de novo, Paulo Baia de fora da área. 44, o VAR chama o árbitro. Ele vê mão do Léo Santos, dá pênalti para a equipe do Goiás. E aí o Edu Júnior bate aos 48, 2-2. O juiz tinha dado 10 de acréscimo, depois deu mais 2 de acréscimo, depois deu mais 1 de acréscimo, total de 13 de acréscimo. E aos 58, num contra-ataque mortal e rápido, o Paulo Baia, que tinha entrado no lugar do Regis, ex-Guarani no intervalo, faz os 3-2. Oi, CH! Sim, vamos comentar, queremos ouvi-lo. Eu lamento muito, né? Porque comentar derrota faz parte, né? O jogo, ele tem essas possibilidades, mas da maneira que o Guarani perdeu para o Goiás, não dá para aceitar, né? Foi muito doído, foi triste, mas foi previsível pelo que aconteceu no segundo tempo. O segundo tempo caiu muito de produção, a partida não foi legal. O Guarani perdeu a sua organização, mas estava no bumba meu boi, na vontade, tentando fazer o segundo gol, não é? Estava 1-1 a partida, aí o treinador mexe daqui, mexe dali, algumas substituições que não deu para entender, principalmente a saída do Caio Dantas. O Matheus Bueno, apesar de no primeiro tempo ter feito a besteira de tentar sair jogando no gol de empate do Goiás, ele era o articulador do meio campo. Eu não sei se ele pediu ou sentiu alguma coisa. A mesma coisa serve para o Caio Dantas. Eu não tenho essa informação, isso vai ter que ser checado. Mas tecnicamente falando, eu me lembro quando você acionou no intervalo do jogo, foi o Batista, perguntando da mexida, da saída do Bueno, eu falei que vinha o meia do Guarani, o Luan Dias, para fazer a armação, e eu fiquei curioso para saber onde ele ia encaixar o Paraíso. Sei lá, pegou pouco na bola. Pode ter funcionado na articulação o Luan Dias aqui atrás, mas o Paraíso não acrescentou absolutamente nada. Mas pior do que tudo isso foi a saída do Pacheco para a colocada do João Vitor na lateral direita, né? Tem coisa que você tem que tomar cuidado para comentar, porque quando você bate o olho, você está com posse de bola, o time está atacando e está ganhando o jogo com um homem a mais... Sei lá, né? A gente até torce para dar certo, mas hoje o Pintado não foi bem. Aliás, não foi bem. Ele desorganizou o time. E o time dele estava organizado. Tanto eu como o Tigrão, no intervalo do jogo, colocamos essa situação. O Guarani está merecendo o resultado. Foi um castigo ter tomado o gol de empate. Foi uma pena o que aconteceu, mas hoje fica muito... Tem o aspecto... principalmente emocional, essa coisa toda, a qualidade do Goiás, mesmo com um homem a menos, a qualidade do Zanardi, que é um treinador muito competente, mas o Pintado, ele abusou da sorte, né? Ele brincou com o perigo e tomou um castigo gigantesco, não é? Eu não sei, essa derrota do jeito que foi e o que aconteceu do intervalo até o final do segundo tempo, eu que tenho o maior respeito pelo Pintado, pode ter custado o emprego dele. Eu sei que o problema, e eu falo a todo momento, não é isso, o problema do Guarani não é o treinador, mas o que ele fez hoje, ele não podia ter feito. Ele fez uma besteira atrás da outra, não é?
Muita coisa não justifica, porque dentro do campo o time tem minimamente que ter um controle emocional. Mas outra coisa que também chamou a atenção, e eu fiquei quieto, foi a tarja de capitão para o Léo Santos. Isso também é uma coisa que eu discuto muito, muito. Essa liderança, ele não tem liderança nem técnica, né? E faz tempo, e todo mundo sabe. De qualquer maneira, eu não vou discutir o resultado, porque o Goiás foi pragmático. Fez cera, praticou antijogo, jogou no erro do Guarani e no contra-ataque venceu a partida. O Guarani perdeu para ele mesmo. Perdeu para os erros e equívocos do seu treinador, perdeu no aspecto emocional, na falta de controle, perdeu para a falta de organização. O Guarani foi mais no mesmo, infelizmente. Hoje, a gente efetivamente viu, para encerrar meu comentário, que o que aconteceu em Novo Horizonte fica apenas em Novo Horizonte. O Guarani precisa melhorar muito, mas muito mesmo, para tentar dar a volta por cima. Edu. Sim, olha, é o seguinte, tá fazendo aqui, o Pintado, 5 jogos, né? 5. Deixa eu ver aqui, são 5 jogos. Ele tem 2 empates e 3 derrotas. 2 empates, 3 derrotas. O aproveitamento dele é de 13%. 13. 15 pontos, ganhou 2. Ganhou, assim, isso, são 15 dividido por 2. Não, 15 pontos, ganhou 2. Sim. Então, aí eu pego 2, divido por 15, vai dar 0,13. Isso. 13%. Perfeito. Ô Tigrão, é o seguinte, Guarani então, 20º com 7 pontos, tá? O primeiro fora, a Chapecoense com 18. Uma diferença aí de 11 pontos e o Botafogo com o Brusque, que estão na zona de rebaixamento, daqui a pouco vão se enfrentar lá em Ribeirão. Então, alguém vai pontuar, se der empates, vitória de um de outro, para complicar ainda mais a situação. Oi, Tigrão, vamos lá, nos acréscimos, gol do Goiás da virada, Guarani 2, Goiás 3, e o Goiás com a menos desde os de 1 minuto e 30 de jogo, Tigrão. Profundamente lamentável, né, Edu? Profundamente lamentável no primeiro tempo. O Guarani foi melhor, eu acho que poderia até ter virado com 2 gols a favor de diferença, mas tomou o gol, tomou um empate bobo, numa saída de bola errada do Matheus Bueno, que com excesso de filigrana perdeu a bola e depois fez a falta. No levantamento, acaba saindo o gol da equipe do Goiás. Falha da zaga que marcou a bola e não marcou o jogador que veio de trás e cabeceou. Um castigo o primeiro tempo. Mas, para um time que jogou desde 1 minuto e meio do primeiro tempo com um jogador a mais, não dá para a gente admitir em sã consciência que o Guarani faça o segundo tempo que fez. O jogo acabou, tudo bem que o Goiás praticou o antijogo, tudo bem que o juiz foi conivente, tudo bem que a partida virou um lixo no segundo tempo, mas o Pintado, que tem também todo o meu respeito, contribuiu diretamente para isso, né? As mexidas que ele fez, e podem vir aí algumas explicações posteriores, que esse, aquele ou aquele outro pediu para sair, ou sentiu, mas nada justifica ele tirar o Caio Dantas. Ele tira o Caio Dantas, que é um cara que com as 2 pernas amarradas é mais jogador do que o Paraíso. Mas é muito mais jogador do que o Paraíso. E nem foi no lugar do Caio Dantas que ele pôs o Paraíso, né? É uma coisa impressionante, impressionante. Porque ele coloca o Daniel dos Anjos, que jogou um pedacinho lá em Novo Horizonte, é centroavante. Não pegou na bola. Ele já tinha tirado o Matheus Bueno, que era o articulador de meio campo, falhou sim no gol de empate do Goiás 1-1, mas era um jogador que dava o balanço ao meio campo, que fazia bem a transição. Aliás, ele que é volante, fazia muito melhor a transição do que o próprio Luan Dias, né? Então vai vendo. Depois ele tira o Ayrton. Primeiro ele traz o João Vitor para ser lateral, para botar no time um jogador que não consegue jogar no Guarani. Teve apenas pequenos lampejos, mas não consegue jogar no Guarani, que é o Reinaldo. Ele pôs o Reinaldo no lugar do Pacheco.
que fazia uma partida razoável. E para colocar o Reinaldo para ser atacante no lugar do Pacheco, ele puxa o João Vitor de lateral direito, que era o principal atacante do Guarani, aberto lá pelo lado esquerdo. Então, não tem jeito. E para acabar de arrebentar com o cabeçote, ele ainda tira o Luan Dias e coloca o Anderson Leite, tira um meia articulador e coloca um volante que só marca e que erra muito passe, que tem uma qualidade técnica bastante questionável, dando claríssima demonstração de que com um homem a menos já estava mexendo no time para tentar garantir o 2-1 que o Guarani tinha. Aí o Guarani não jogou mais, tomou um baita de um sufoco de um time que vinha há 4 partidas sem vencer, que jogava com um jogador a menos o jogo inteiro, tomou 2 bolas na sua trave, uma no pé da trave lado esquerdo e uma no travessão, e depois sofre o pênalti e ainda toma um contra-ataque irresponsavelmente com todo mundo desorganizado lá na frente e o Paulo Baia arranca do campo de defesa e faz o gol. Então deu tudo errado. Primeiro tempo legal, gostei. Segundo tempo irreconhecível e o Guarani perigosamente sofrendo um castigo dentro dos seus domínios, mas acho que hoje, lamentavelmente, o Pintado contribuiu diretamente para isso. Edu Pinheiro. Olha, é a 9ª rodada que o Guarani termina em último, hein? 9ª rodada seguida termina em último, e mesmo que ganhar na próxima também vai continuar em último. E uma coisa é certa, matematicamente também, todo mundo claro, já desconfiou, mas matematicamente não tem como o Guarani terminar o turno fora da zona, não tem como, tá? Faltam 3 rodadas, agora pega o Amazonas, quarta-feira em Manaus, no estádio Carlos Amiti, não é na Arena, no Carlos Amiti. Depois recebe o Brusque, dia 28 de julho. E aí, para pegar o Ceará, só no dia 6 de agosto. Vai ficar 9 dias treinando para na última rodada pegar o Ceará, lá no Castelão, em Fortaleza, dia 6 de agosto. Aí termina o turno. O segundo turno começa para o Guarani dia 12 de agosto. Aqui, Guarani e Vila Nova. Vamos pro craque. Agora, 18h33, público, 4.763 e a renda 44.600. O jogo estava 2-1 pro Guarani e empatou aos 48 de pênalti. Edu Júnior pro Goiás e o Paulo Baia aos 58. O gol da vitória virou 3-2. Teve 13 de acréscimos e agora o craque. O craque do jogo. Sim, amigo Batista, por exclusão, convicção, o craque. Edu, meu voto vai pro Caio Dantas. Cara lutador, batalhador, artilheiro. E eu tô com aquilo que disse o Tigrão. Jamais algum treinador pode tirar um artilheiro do time, mesmo que ele esteja cansado e se rastejando. No mínimo, ele segura lá os caras com ele, lá na frente, né? E aí as alterações, já muito bem explicadas pelos comentaristas, arrebentaram com o time do Guarani. Mas o Caio Dantas deixou dele aqui, e para mim é o craque do jogo, Caio Dantas. Conceito bom, Edu. Um abraço, amigo Batista, bom descanso, até a próxima. Ah, meu caro amigo, foi um prazer inenarrável estar contigo, ou incomparável. Um abraço, Edu. Obrigado pelo carinho de sempre, eu que agradeço, muito obrigado mesmo, meu grande amigo Batista. Vamos aqui, Vladimir Catarino, vamos lá, vamos votar, Vladimir. Oi, Edu, ouvintes deste apito final, meu voto vai para o Caio Dantas, né? O único que tem feito alguma diferença nesse time do Guarani, é artilheiro do time, vice-artilheiro da Série B. Mais uma vez, foi muito importante quando esteve em campo, então eu voto no Caio Dantas, Edu. Perfeito, já já você na coletiva, hein? Com certeza alguém vai perguntar, se você for o primeiro, vai perguntar aí do Caio Dantas por que ele tirou, né? Oi, CH, o craque. Caio Dantas, conceito regular. Quantos gols tem o Caio Dantas? O de hoje são 6, né? Em 13 jogos, tá bom, 6 gols em 13 jogos. Tá fazendo a parte dele, né, Tigrão? O craque, Tigrão. Tá fazendo, sim, não deveria ter sido sacado, mas fica aí uma boa defesa para o treinador, caso o jogador tenha pedido. Tem uma atenuante, se ele pediu.
Mas eu senti que ele estava cansado. Mas é melhor o Caio Dantas cansado do que o Lucas Paraíso descansado. É o que eu penso. E para mim, apesar de ter sido burramente sacrificado novamente para ter que funcionar como lateral direito improvisado, para mim o melhor jogador do Guarani foi o João Vitor. Olha, terrível situação de Campinas, hein? Ontem, Paysandu 1.0, hoje Guarani 2, de virada, Goiás 3. Deixa eu ver aqui, já nós vamos para a ficha técnica. Ô Edu. Oi, você tá vendo qual jogo aí, Tigrão? Você sabe que eu sou muito detalhista. Tem mais uma coisa aí que eu fiquei observando, não deu tempo na jornada, que o jogo estava quente. Sim. Mas no segundo gol do Guarani, que a bola se oferece depois no rebote para que o zagueirão Matheus Salustiano faça o gol, tem um jogador do Guarani que vai com a mão na bola, tá? Se tocou ou não, aí é uma questão de rever no VAR. Mas o VAR sequer chamou e o gol poderia ter sido anulado. Então vai vendo quanta coisa errada no jogo. Tem muita coisa errada. Teve um pênalti também que não foi dado para o Guarani antes daquele Luan Dias que você falou, anotei aqui. Um jogo complicado, teve o fair play, né? Porque o Luan Dias tem um momento que caiu, levou uma falta, o juiz não deu a falta, também não parou o jogo, o Luan Dias queria o atendimento médico e a bola parou aí com o Matheus Bueno, né? Foi colocar para lateral, não conseguiu chutar a bola para lateral para parar o jogo. Aí o cara do Goiás pegou a bola, foi andando, aí sofreu a falta e começou aí uma discussão e tal, mas nem para colocar a bola para lateral. Olha a fase do Guarani. Olha o seguinte... O pênalti a favor do Guarani no primeiro tempo existiu, na minha avaliação. Foi no Caio Dantas. Ele chuta a bola, mas é chutado também. Ô Tigrão, eu tenho impressão, não sei se você está acompanhando aí, eu acho que sai o gol lá em Ribeirão Preto, daqui a pouco eu fervi o gol do Botafogo, hein, mas eu preciso confirmar, tá? Bom, seguinte, terminou pela manhã, Grêmio 2, Vitória 0, Brasileirão, encerrado, Atlético Mineiro 2, Vasco 0, 2 gols do Hulk. Olha, em Salvador, o Corinthians sai da zona de rebaixamento. Bahia 0, Corinthians 1, não é fácil. Logo do Romero, ganhar do Bahia lá não é fácil. Tá tudo 0-0, comecinho. Fortaleza e Atlético de Goiás, Juventude de São Paulo, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. E é gol do Botafogo, tá? Depende do VAR ainda, gol do Botafogo, deixa eu ver aqui. Esse gol, o Botafogo vai a 20... E aí passa a ser a distância do Guarani nesse momento para o primeiro fora da zona, que é o Amazonas, uma diferença de 13 pontos com esse gol do Botafogo, hein? Eu volto já em nome de Brasitone, a ficha técnica 18h38. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica no Brinco. Guarani entrou com Douglas Borges no gol, porque Vladimir sentiu antes do jogo um desconforto muscular. Pacheco na lateral direita, Léo Santos, Matheus Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Eluan Dias, Ayrton, Caio Dantas e João Vitor. Olha, a primeira alteração foi no intervalo, saiu Matheus Bueno, entrou Lucas Paraíso, sai volante, entra atacante. O Guarani estava 1-1, né? E lembrando que com 1 minuto e 30, o Rildo do Goiás foi expulso. Guarani, portanto, com um a mais desde o comecinho. A segunda alteração aconteceu a 25 segundo tempo, foram duas. Saiu o Caio Dantas, entrou Daniel dos Anjos, isso repito, a 25 minutos. E no mesmo instante saiu Pacheco, lateral direito, e entrou Reinaldo, atacante. Depois tivemos a 34 mais duas. Sai Luan Dias, entra Anderson Leite, meia por volante, e sai Ayrton, entra Ian Henrique, que é lateral direito da base. E depois tivemos, deixa eu ver aqui, a última, uma, duas, essas foram as alterações, né? Todas estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5 alterações já registrada. A equipe do técnico Pintado, que está com 13% de aproveitamento em 5 jogos. O Goiás, com muito bom goleiro Tadeu, Diego, Messias, Davi Braz, depois Edu Júnior e Lucas Ribeiro, e mais o Sander na lateral esquerda, o Wellington, depois Luiz Henrique, Natan Mero, depois Edson Esponte e Regis ex-Guarani, depois Paulo Baia, ex-Ponte, e Thiago Galhardo, ex-Ponte, depois o Wellington Matheus e mais o Rildo. A equipe do técnico Márcio Zanardi, que trabalhou no base do Guarani em 2019, foi semifinalista da Copa São Paulo. Márcio Zanardi pelo Guarani. Apitou Arthur Gomes Rabeiro do Espírito Santo. Mais uma chuva de cartões. Do Guarani, Luan Dias, Ayrton, Jefferson, Gabriel Bispo e Léo Santos. Sendo que Jefferson, lateral esquerdo, e Léo Santos, zagueiro, é o terceiro, hein? No jogo lá em Manaus contra o Amazonas. Do Goiás, Thiago Galhardo, Wellington, Davi Braz, Natan Melo, Marcão, tá? Teve mais também para a equipe aí
equipe técnica do Goiás do banco, mas foi uma chuva. Até perdi o controle aqui. Expulso o Rildo, repito, o Rildo expulso com 1 minuto e 30. Vamos aos gols. Caio Dantas, a 30 do primeiro tempo, 1-0 Guarani. 44 empata Natan Melo de cabeça, 1-1. Segundo tempo, 29 minutos. Matheus Salustiano, um belo gol, 2-1 Guarani. Aí vamos para os acréscimos, hein? 48 de pênalti, Edu Júnior empata para o Goiás 2-2. E aos 58 no contragolpe, o Paulo Baia, que entrou no lugar do Regis, fez 3-2. Lembrando que teve 13 minutos de acréscimo. Público 4.763, 4763 e a renda 44.600. A ficha técnica em nome de Brasitone, há mais de 70 anos atendendo Campinas e região. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos para a defesa do jogo, hein? Defesa do jogo, 3-2 venceu o Goiás. Olha, vamos lá. Olha as defesas do Tadeu. 7 minutos, João Vitor tenta, hein, Batistão. Matheus Bueno domina dentro do círculo central para João Vitor, limpou o pé direito, bateu! Palma! Tadeu, chute cruzado do bico esquerdo da grande área, João Vitor voou! Tadeu com a palma da mão direita mandou para fora pela linha de fundo em Olha, 2 minutos depois, aos 9, Ayrton dentro da área faz o corte e manda a bomba, hein, Batistão? Lançamento, entrou Ayrton na área, limpou, vai fazer, bateu e defendeu Tadeu com os pés, batida de canhota de Ayrton, bateu firme no chão. Que defesa! Tadeu mandou pra fora pela linha de fundo. 23 minutos de novo, Guarani dentro da área. Luan Dias tenta 2 vezes. Com essa, o amigo Batista ficou impressionado. A defesa do Tadeu. Pacheco vai pro campo de ataque. Ayrton, pé canhoto, cruzou na área, tirou o zagueiro Luan Dias, pé direito, bateu, a bola voltou. Luan Dias, pé canhoto, bateu, defendeu o goleiro. Que defesa! Entrou Caio Dantas, bateu pra fora. Bola desviada, vai fora pela linha de fundo em escanteio. Na narrativa, o Batista confirma, Luan Dias foi que chutou, né, Luan Dias? Bom, depois o Guarani faz 1-0 com o Caio Dantas, a 30 minutos, a 44 empata o Natan Melo de cabeça, 1-1. Segundo tempo, gol do Guarani a 29, Matheus Salustiano 2-1. Deixa eu ver o que é mais aqui, vamos pra defesa? Olha, aqui é a defesa, mas de brinde. O Guarani toma na trave aos 35, uma cabeçada do Edson, uma cobrança de falta lateral do Paulo Baia e toma uma de fora da área do Paulo Baia, de brinde. O lance 7 na trave, 40 segundo tempo, lá no gol do placar. Vem Paulo Baia, pé direito, uma bomba na trave! Que coisa! Uma pancada de perna direita de Paulo Baia! A casa quase caiu! Não caiu na hora, mas cairia depois. Aos 44, o VAR chama, o juiz dá pênalti, o Léo Santos teria colocado a mão na bola, o Edson, a 48, bate, empata 2-2, deu 13 de acréscimos e aí aos 58 no contragolpe, o Paulo Baia faz 3-2. Oi, Tigrão, qual é a defesa do jogo? Ah, são várias, né? Você vê que primeiro tempo bom que o Guarani fez, né? Não tem nenhuma defesa do goleiro bugrino, do Douglas Borges, e só tem defesa do Tadeu. Mas eu fico com a primeira aí, Edu. O primeiro, lance 1. O lance do João Vitor, né? Um chute... Exato, esse aí. Esse aí. E você, CH? Também, fico com a batida do João Vitor e a defesa do Tadeu foi uma grande defesa, Edu.
Vamos lá, 7 minutos de jogo. Essa foi a defesa do jogo. Matheus Bueno domina dentro do círculo central. Para João Vitor, limpou o pé direito, bateu! Palma! Tadeu, chute cruzado do bico esquerdo da grande área. João Vitor voou! Tadeu com a palma da mão direita. É o seguinte, nada de coletivo ainda, tá demorando, a gente aguarda, vamos para o gabarito, aqui Guarani 2, Goiás 3 de virada, daqui a pouco tem o jogo do São Paulo, né? São Paulo tá jogando, deixa eu ver aqui, vamos pro segundo tempo, gol do Bragantino, rapaz, Bragantino 1, Atlético Paranaense 0, Juventude São Paulo em Brasília tá 0-0, Fortaleza e Atlético Goianiense tá 0-0, tá? O Botafogo, o VAR, viu, Edu? Oi? Botafogo e Brusque, o VAR não anulou. E o gol foi do Alexandro, 21 do primeiro tempo, 1-0 Botafogo lá em Ribeirão. Lá em Ribeirão Preto. Então, nesse momento, a diferença é aquilo que eu falei. A diferença é que eu coloquei aqui, a diferença é de... acho que é de 13 pontos. É que pra mim é trocar aqui, eu tava aqui na Série D, dado que tem 13, né? Pro primeiro fora da zona, né, Pedrão? 13. Agora ele tem 7 e tem 13 pontos. Pedrão me ajudando aqui. Nesse momento, o primeiro fora da zona, o Botafogo com 20. E a situação é tão crítica, né, Edu? Sim. Se o Guarani ganhar 100% do que tem por jogar ainda no primeiro turno, que são 3 jogos, ele vira com 16. Não tem histórico, pelo menos que eu tenha registro aqui, de time que tenha virado com 16 pontos e tenha escapado. Isso se ganhar os 3 jogos restantes do primeiro turno. A situação do Guarani é, mas muito crítica, perigosíssima. Pô, primeiro turno, quantos jogos tem? Essa foi a rodada... 16. Em 16 jogos, né? Ganhar isso aí, realmente. Vamos lá, vamos tocando em frente. Daqui a pouco tem o gabarito, nada de Coritiba, agora 18h52. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. O Iga Atacado está chegando com uma novidade para você, morador de Campinas. Em breve, uma nova loja no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy Dunlop. O Iga está contratando para a nova loja. São mais de 250 vagas, entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$ 10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Opa, vamos lá, Curitiba do Pintado. Pintado falando. Então, quero saber de você, sendo bem direto e franco. Você se sente respaldado pela direção do Guarani? Obrigado. Então, é que a gente não pode mudar, né, de um jogo para o outro dessa maneira, né? Porque depois do jogo do Novo Horizontino, as coisas, a gente viu que cria esperança, ganha esperança, na performance da equipe, tudo isso a gente... E hoje não acontece, né, do jeito que a gente gostaria que acontecesse. É muito ruim, claro, a gente sabe disso, mas é o que a gente está falando. Como é que você constrói alguma coisa trocando a todo momento? Se é essa a solução, é muito simples de fazer, né? Agora a gente precisa encontrar um caminho, como a gente vinha fazendo, como a gente vem fazendo, tentar encontrar um caminho para você conseguir sair desse momento ruim, né? Repito, se numa semana as coisas mudam, né? Se numa semana as coisas já se transformam de algo positivo para algo negativo, fica mais difícil ainda, né? Com certeza. Boa noite, professor Pintado, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Na sua leitura, no momento que você tira o Luan Dias e o Caio Dantas, você acha que aquele momento a equipe do Goiás cresce? Na sua leitura, acho que ali foi a mudança de postura da equipe adversária? Não, então, são situações que só quem está aqui dentro sabe, né? O Caio vem de uma lesão, quase uma lesão na coxa. Ele já tinha sentido dentro do jogo, ele era dúvida para esse jogo. Entrou de uma maneira quase que no sacrifício, né? E a gente correu esse risco, na verdade. Então a ideia era reforçar, ganhar a parte física quando o Caio sai. E o Luan já tinha cartão amarelo, né? E a arbitragem, como aconteceu hoje, muito... E não é para arrumar desculpa, né, cara? Um árbitro muito jovem, sem experiência, sem critério. As coisas para mim ficaram muito difíceis lá fora. Eu imaginei que o Luan corria um risco muito grande de ser expulso. Então, quando a gente faz a substituição, é para a gente voltar a encaixar, né? Porque a gente estava com só um volante, que era o Bispo. A gente estava sem o lateral direito, o João jogou por ali. Então, a gente tentou recompor a equipe, né? A ideia era recompor a equipe. Mas, repito, o problema nosso é a bola parada, né? É inadmissível o que a gente faz na bola parada. Essa é uma situação que é muito incômoda, né? Eu não posso expor aqui, mas é a bola parada, né? São 2 gols de bola parada. Um pênalti que é algo assim muito complicado a gente avaliar. E um escanteio muito avisado, muito treinado, foi conversado, tá tudo fotografado, vídeo, foi feito palestra, foi feito treinamento durante 2 dias durante a semana de bola parada. E a gente continua sofrendo, né? Então eu acho que isso é importante para ser resolvido, porque de novo a gente sofre isso, né? Como é que a gente resolve isso? Algumas coisas são necessárias trocas, né? Então a gente encontrar um atleta que tem essa bola forte, né? Como a bola aérea. Repito, depois do jogo do Novo Horizontino é difícil a gente imaginar que a gente desmonta tudo e é assim que vai dar certo, né? Pintado, boa noite, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Eu queria te perguntar em relação à arbitragem do jogo. A gente viu no final da partida, você foi até o árbitro no gramado conversar com o árbitro Arthur Gomes Rabelo, né? Eu queria te perguntar qual foi o seu questionamento ao árbitro do jogo, também comentasse sobre a arbitragem em geral no jogo de hoje. Infelizmente, um árbitro muito inseguro, muito jovem. A expulsão abalou muito ele dentro do jogo. A expulsão fez com que ele começasse a querer descontar, a querer trazer algo
né, para o adversário, que era o jogo confortável para o adversário, né, que o adversário com um jogador a menos, a gente entende que ficou marcando, se fechou lá atrás e não quis jogar. Acho que isso faz parte, eu entendo muito bem isso. Agora, o árbitro não pode ser a favor, e foi o que eu falei para ele. O critério dele, e eu tinha avisado ele no primeiro tempo, no intervalo, ele chamou o treinador adversário e eu. E o que eu pedi para ele é apenas o critério. O atleta do Goiás tomou uma bolada, ele parou o jogo. O Luan tomou uma pancada, tomou no primeiro tempo, sofreu uma falta que ele entendeu que não foi, e ele não parou o jogo. Que são critérios muito ruins, né? São critérios, não são critérios na verdade, né? São decisões muito ruins. A gente não pode estar dependendo de uma arbitragem jovem dessa maneira, principalmente na situação que a gente está, né? Com um critério tão ruim. Ele não tem experiência, ele é muito jovem, né? Talvez ele vá ser um bom árbitro, mas é muito ruim a arbitragem dele hoje. Ele não quis jogar, né? E repito, eu entendo que o adversário deu a bola para a gente, não quis jogar, nós tivemos dificuldade de penetrar, tudo isso é compreensível sim. Mas a gente não pode, quando você tem um árbitro que é um mediador do jogo, favorecer quem não quer jogar, né? O favorecimento para quem não quis jogar. Então o tempo parou, esfriou, arrumou, parou. Critério muito ruim. É uma pena que a arbitragem brasileira, mais uma vez, a gente esteja colocando... Eu nunca falei de arbitragem aqui. Nós já fomos prejudicados outras vezes. Eu nunca falei de arbitragem. Mas desse hoje é muito complicado. Critério muito ruim, o árbitro muito inocente. Pintado. Boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Queria falar sobre o torcedor, né? O torcedor do Guarani hoje, ele viveu um misto de emoções, né? Chegou ao estádio com aquela desconfiança de um time que não vem rendendo, né? Eram 11 jogos sem vitória, se empolgou com os gols marcados, com o time ganhando e acabou se frustrando com a virada do Goiás. Queria saber o que você tem a dizer para o torcedor e o que você responderia para o torcedor que pergunta a você se ainda é possível escapar do rebaixamento. Não, primeiro a gente tem que pedir desculpas, né? Porque a gente tem que conseguir o resultado numa situação como essa. Foi treinado, foi trabalhado, foi uma semana muito especial, né? A gente via muita confiança, ao mesmo tempo que o reflexo para o jogo não foi o mesmo, né? Nós realmente fomos... a gente não conseguiu o que a gente trabalhou, a gente não conseguiu colocar em prática. E isso são situações que, repito, eu não posso expor aqui, mas são ações, atitudes que fogem do controle, né, da gente. Né? Quando a gente está jogando, alguém tem que ter, né, um pouco mais de atitude, um pouco mais de responsabilidade. As bolas paradas são bolas muito claras, são jogadas muito óbvias, está avisando que vai jogar bola. Repito, todas as informações, todos os trabalhos. Então a gente não pode... pedir para o torcedor compreender isso, a gente não pode ficar contando história para o torcedor, a gente tem sim que buscar vitória, buscar jogar e ganhar jogos, isso é o que vale. Repito, cada rodada é uma decisão para nós, né? Já passou do tempo para a gente começar essa recuperação. Pintado, gostaria que você falasse, você falou outras vezes, porque aconteceu o contrário com o Guarani, que foi ter que jogar com um jogador expulso contra o Sport e no derby. Queria que você falasse a respeito dessa situação, como é que também você orientou a equipe jogando com essa vantagem numérica. O Matheus falou com a gente, o Matheus Salustiano, no final, que achou que faltou malícia do clube durante o jogo. Queria que você falasse a respeito disso. É que a gente não pode trabalhar tanto como a gente faz aqui e imaginar que falta malícia pra gente, né? Eu entendo quando ele fala malícia, um pouco mais de experiência, um pouco mais de inteligência. São jogadores, alguns atletas já têm um histórico, né, de grandes equipes, de jogos realmente pesados, importantes, momentos difíceis como esse, que eles precisam responder isso pra gente. Porque senão fica muito simples a gente falar e pedir as coisas. E a tomada de decisão é do atleta, né? A gente tem que discutir isso, a gente tem que conversar sobre isso. Eu só quero entender qual foi a dificuldade com um jogador a mais, né? A gente sabendo que eles têm só o Regis na frente, né? Muitas vezes nós ficamos com 3 para marcar 1. E foi conversado, foi avisado, né? Eu estou sem voz aqui porque a gente pediu para que adiantassem um pouco mais.
Mas essa dificuldade, né, de construir o jogo passa por uma construção, passa por características. Você pensar que você tem só o Luan Dias como meia, armador, né? Então são funções que a gente precisa, o Guarani precisa encontrar a solução. Nós só temos um meia que é o Luan. Você não tem nenhum outro, a gente não tem nenhum outro jogador com características para ser um armador, para um passe de gol, para uma bola filtrada, para que a gente consiga fazer valer essa superioridade numérica. Pintado, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Você disse que o Caio Dantas jogou no sacrifício, foi dúvida durante a semana por desgaste muscular. Esse intervalo de tempo aí, esse curto intervalo de tempo, deu para analisar? Você acha que ele preocupa também para a partida contra o Amazonas na próxima quarta-feira? Em algum momento o Caio vai ter que parar. Em algum momento o Caio vai ter que ficar de fora. A gente está preparando já, né? Os trabalhos dessa semana foram para trabalhar, para jogar com o Paraíso, com o Caio, para que o Caio tivesse que dispensar menos força, para o Paraíso ser mais, né, esse jogador de potência, de arranque, de disputa, e o Caio tentando guardar as forças, né, para o Caio ser mais esse pivô. Até o Daniel entrando, né, a gente tem essa informação também, para que a gente consiga recuperar o Caio. Me preocupa muito, e repito, o Caio vai ter que parar em algum momento. E o que a gente vai fazer quando não tiver o Caio? Nós temos jogadores que precisam responder, né? Eu preciso acrescentar algo para que o Caio tenha um suplente em condições também de render como o Caio rende. Pintado, boa noite. Sou Victor Freitas, do Bugricast. Na sua primeira resposta, você falou que essa troca excessiva que faz parte desse ecossistema do Guarani prejudica uma construção, né? Imagino que o senhor se refira a técnicos, a diretoria de futebol, mas tem uma coisa que não mudou desde o começo da temporada, que é o conselho de administração. São as mesmas pessoas tomando as decisões. Pelo seu conhecimento de futebol, anos no esporte, dentro e fora de campo, você acha que quem gere o Guarani hoje tem a expertise necessária para tirar o time dessa situação? É difícil a gente falar da parte política, né? O meu lado é o lado esportivo, dentro de campo. Essas pessoas têm dado apoio, têm dado suporte, não é esse o problema. Talvez o início, né, pode não ter sido feliz, mas você não tem uma receita para fazer isso, vai dar certo. Assim, 100% você tem condições, né, de fazer um campeonato seguro. As coisas precisam acontecer dentro de campo, né? Nós tivemos na frente 2 vezes hoje. É algo que a gente tinha que responder, né? E quando se fala de malícia, toda essa experiência é o que o adversário fez com a gente, né? O resultado a favor deles, que era o empate, eles esfriaram o jogo, cortaram, o árbitro ajudou a deixar um jogo lento, um jogo ruim, e a gente não conseguiu encontrar essa solução, né? Então, o problema do Guarani não é fora, não. A gente tem que arrumar dentro de campo ali para conseguir os resultados. Pitado, boa noite. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Em cima de tudo o que vem ocorrendo, né? Você até falou, inclusive, aí do Caio Dantas, precisa sair em algum momento, fica preocupado com a substituição. Existe uma preocupação muito grande, o elenco do Guarani parece que não está em construção, mas não está sendo construído. Então, em cima disso, são 5 contratações até agora que já estavam aí exatamente no dia que abriu a janela. Hoje é dia 21, a janela abriu dia 10, 11 dias após. A gente continua com as mesmas 5 contratações. Eu não quero que você confirme isso que eu vou dizer agora, mas o Wanderson estava contratado, eu tenho um amigo no Mirassol, já tinha inclusive se despedido dos atletas de lá e foi descontratado depois da chegada do Rodrigo Pastana. E depois de lá para cá não chegou mais ninguém, depois da chegada do Rodrigo Pastana. Até para construir um novo elenco, para poder ter opção de substituição, está faltando chegar peças, zagueiro, centroavante, meia, que você acabou de dizer agora, o Bruno continua machucado, o Bruno Oliveira, só o Luan Dias jogando. Essa agilidade, isso está fazendo falta também dentro do campo? A gente pode colocar isso na balança para o resultado que tem acontecendo? Se a gente imaginar que nós tínhamos hoje suplentes, né? Nós tínhamos Reinaldo na parte do meio para frente, né? Como atacantes. Reinaldo, Daniel, Paraíso e Marlon. São os nossos únicos atacantes, né, que a gente tinha hoje fora do jogo. Os outros são jogadores do meio para trás. A gente, durante a semana, falou sobre isso. Os responsáveis estão trabalhando, estão buscando esses nomes. Não é fácil a gente trazer alguém agora nessa situação. A gente, repito, mais do que trazer, mais do que contratar,
Seria muito importante encontrar características da necessidade que a equipe tem. Porque trazer por trazer, eu acho que não é a solução. Existe um valor, né, que a gente não pode jogar de qualquer maneira, mas está sendo conversado, está sendo negociado. Provavelmente essa semana deve aparecer mais alguém aí. E eu repito, ninguém está de braços cruzados, né? Você tem razão, a gente precisa de reforço, sim. Todas as equipes, né? Quem está em primeiro, quem está no G4, está se reforçando. Imagina a gente, né? É importante que cheguem os nomes, que a gente tenha mais opções para frente, características diferentes, né? Para que a gente tenha condição de mudar e a equipe manter, né, um bom nível ou melhorar quando a gente precisar. Boa noite, Pintado. Tiago, do portal Tudo Sobre Paulista. Já nos acréscimos, o gol de empate do Goiás sai, né? E eu queria saber de você, o que é que você acha que aconteceu, porque a equipe ainda conseguiu perder o jogo, né? A equipe toma o gol de empate aí aos 49 do segundo tempo e ainda consegue perder a partida, uma partida que estava praticamente ganha. E outra pergunta que eu queria fazer em relação ao David Braz. David Braz estava com cartão amarelo naquele lance que teve a reclamação de vários jogadores e na sequência teve uma falta dura com o Bueno e em tese era para ter um segundo vermelho, um segundo cartão e o vermelho consequentemente. Obrigado. Eu repito, a expulsão dificultou muito o jogo para o árbitro. Ele quis compensar o jogo, né, para o Goiás, porque ele expulsou corretamente, é claríssima. A jogada de expulsão é claríssima. Né? Não tem um descuido, não tem uma discussão sobre o lance. O lance é muito claro. Né? Foi expulsão, uma jogada pesada, forte, e por critério de todos os árbitros isso está acontecendo. Agora, isso pesou muito para o árbitro. Durante o jogo ele compensou vários lances, ele quis ajustar algumas situações, mas ele nunca teve critério para nada. Ele não conseguiu critério. Né? E, infelizmente, o lance da expulsão pesou muito. A gente percebia dentro de campo ele inseguro, ele em dúvida. Isso nunca ele iria expulsar outro jogador do Goiás. Nunca. O lance do David é claro. Né? O lance do David é claro. Mais uma vez, parece que a gente quer dar desculpa. Não é isso. Por isso, a minha dúvida com o Luan Dias. Eu não tinha dúvida que ele expulsaria o Luan. Eu não tinha dúvida disso, principalmente jogando por dentro, no meio campo, onde tem mais choque ali. Eu não tinha dúvida para compensar a expulsão. Então isso é muito ruim para nós. O Guarani já não é a primeira vez que sofre com a arbitragem. A gente precisa, claro que fazer a nossa parte dentro de campo, sim, mas não podemos jogar contra também toda essa dificuldade, porque senão fica muito mais difícil. Né? Muito mal a arbitragem hoje, muito sem critério, muito inseguro, dificultou mais ainda para a gente e ajudou uma equipe que depois da expulsão tentou se defender e jogando no nosso erro. Muito bem, coletiva do Pintado, vamos lá, vamos pro nosso gabarito. Aqui no Brinco, Guarani 2, Goiás de virada 3, com 2 gols nos acréscimos, virou Goiás. Esse lance foi a 41 do primeiro tempo. David Braz, ele faz falta, já tinha amarelo e não foi expulso. Realmente arbitragem terrível hoje, hein? Vamos lá, vamos para o nosso gabarito, 19-13. Gabarito do jogo. Vamos lá, Tigrão, 3-2 Goiás. Qual é o conceito do jogo? Melhor primeiro ou segundo tempo? Um jogo bom, um jogo cheio de alternativas. Muito obrigado, melhor o primeiro tempo, conceito bom. E você, CH? Melhor o primeiro tempo, conceito regular. Eu começo com você, CH. Douglas Borges, de repente vai pro gol. Vladimir sentiu antes do jogo. Olha, dos 3 gols, um foi de pênalti, né? Se no terceiro daria para ser evitado aí do Paulo Baia. Defesa não teve nenhuma, ainda teve sorte com 2 na trave. Douglas Borges, CH. Um desastre, conceito péssimo. O Pacheco, Tigrão, ele realmente apoia demais. Saiu a 25 do segundo tempo. Como é que foi o Pacheco? Não deveria ter saído. Conceito regular. Olha, empata o Atlético Goianiense, hein? Lá no Castelão, Fortaleza 1, Atlético de Goiás também 1. A dupla de zagueiros, Léo Santos e Matheus Salustiano. Começando com o CH, depois eu vou com o Tigrão. O Léo Santos, ele sofre a entrada do Rildo com 1 minuto e 30, Rildo é expulso. O Léo Santos, ele que foi o autor do pênalti a 44 do segundo tempo, que o VAR chama,
e o Edu Cobra empata 2-2. Léo Santos erra o passe a 21 segundo tempo. Guarani no ataque, ele apoiando, adiantou as linhas, mas ele erra o passe, deu contra-ataque, Luan Dias é que salvou, tá? E o Matheus Salustiano, você analisa aí, fez um belo gol, seria 2-1, fez 2-1 a 29 segundo tempo, o Matheus Salustiano, após o escanteio do Luan Dias. Vamos lá, o CH, Léo Santos e Matheus Salustiano. Eu só vou elogiar o gol feito pelo Salustiano. O Léo Santos jogou tão mal que ele prejudicou o Salustiano. Então é ruim para o Léo Santos, regular pelo gol para o Salustiano. E para você, Tigrão, a dupla? Não gostei, acompanho. Salustiano regular, Léo Santos ruim. Lembrando que Léo Santos levou o terceiro amarelo, não pega o Amazonas. Para falar em terceiro amarelo, o CH Jefferson também foi amarelado, é o terceiro, não vai para Manaus. Jogou o tempo todo o Jefferson, como é que foi? Não acrescentou absolutamente nada e do lado dele não deu conta. Conceito ruim. Recentemente contratado, Tigrão, Gabriel Bispo, e você fala do Matheus Bueno também, só que só jogou o primeiro tempo, né? Saiu o Matheus Bueno no intervalo. Porém, você disse no intervalo, o gol de empate do Goiás foi o Matheus Bueno que faz a falta. Ele bobeou, perde a bola e faz uma falta, né? Foi um lance desnecessário, né? E aí, a cobrando a falta, o Natan Melo de cabeça empatou 1-1. Vamos lá, Tigrão. Gabriel Bispo e Matheus Bueno pelo primeiro tempo. Bispo só marca, né? Ele apoia muito pouco na distribuição do jogo. Hoje eu gostei do primeiro tempo do Matheus Bueno, até o momento que ele deu uma abusada. E não tinha motivo para ele tentar fazer a finta, para tentar sair jogando com firula. E aí, ao tentar sair jogando com firula, ele perde a bola e é obrigado a fazer a falta. Faz a falta, o Pintado tá tão atordoado que ele falou que o gol de empate do Goiás foi de escanteio, mas não foi não. Foi de falta, né? O cruzamento foi bola parada, mas não foi de escanteio. Foi uma falta até não muito próxima da linha de fundo, que o Natan Melo acabou empatando a partida. E quem bateu foi o Thiago Galhardo. Não foi escanteio. Então, para mim, um conceito ruim hoje para o primeiro volante. Para mim, no meu conceito, o primeiro volante foi o Bispo, ruim, muito pouca aparição à frente, irregular pelo bom primeiro tempo que fazia, mas depois se perdeu em função do gol de empate para o Matheus Bueno. Regular, Bueno, ruim, Bispo. Luan Dias, é com você, CH, foi até 34 o segundo tempo, saiu, entrou Anderson Leite. Luan Dias, ele tentou a 23 do primeiro tempo, uma bela defesa do Tadeu. O Luan Dias é que cobrou o escanteio para o Matheus Salustiano fazer 2-1. E a pergunta é, você observou que, olha, o Luan Dias, ele tem que parar de carregar a bola. Ele tem que trabalhar a bola, fazer ela rodar, lançar, girar, transitar, né? E aí, como é que foi o Luan Dias e se esse conceito, a sua observação, melhorou ou piorou? Melhorou. Hoje ele foi um meia articulador, um cara que faz o resto do time jogar. Ele parou de correr com a bola. Ele foi prejudicado por ter sido colocado no segundo tempo mais atrás, não é? Mas ele foi participativo. Eu gostei do futebol dele. Conceito regular. Ayrton, Tigrão, 9, primeiro tempo, dentro da área, faz um corte e chuta, a bela defesa do Tadeu. O Ayrton, a 10 do segundo tempo, ele fez uma falta por trás, hein? Ele deu um carrinho, o Ayrton já tinha amarelo também, ele deu um carrinho no Diego, tá? Um lance perigoso, tem que tomar cuidado. Bom, o Ayrton, ele saiu, Tigrão, ele saiu a 34 do segundo tempo. Ayrton... Mas no gol do Guarani, quem chuta é ele, né? Sim. Primeiro gol, ele chuta. Foi, verdade, isso. O Tadeu faz um milagre e no rebote o Caio Dantas bota na rede. Tá em cima do laço, Edu, mas uma cena horrorosa agora em Ribeirão Preto, viu? Não diga. Jogadores foram disputar a bola pelo alto ali e explodiram com a cabeça na bola. Todo mundo pondo a mão na cabeça sem sentir dor, de preocupação e de desespero. Os dois sangrando muito. O do Brusque já se levantou e o do Botafogo continua caído e já tem ambulância
Para você ter uma ideia, já tem uma ambulância dentro do gramado. O conceito do Ayrton regular não deveria ter sido sacado para essa invenção de botar àquela altura do jogo o Ian Henrique. Muito bem, CH, Caio Dantas, saiu 25 segundo tempo, ele fez o gol, né? O primeiro gol, a 30 do primeiro tempo, 1-0, o sexto gol dele em 13 jogos. Na coletiva, Pintado disse, não, é para preservar, nem era para ir pro jogo, era dúvida e tal, e nós vamos ter que, em determinado momento, dar uma parada com o Caio Dantas. O Caio Dantas. O craque do jogo, conceito regular. João Vitor, olha, ele jogou o tempo todo. João Vitor quase fez a 7 minutos, um belo chute cruzado e tal. João Vitor faz o arranque para o primeiro gol, ele serve a Ayrton chuta, goleiro defende, Caio Dantas no rebote faz 1-0. João Vitor a 52 do primeiro tempo, Tigrão, se livra de 2, mas bate cruzado por cima, raspou. O senhor João Vitor, você me corrija, começou na ponta esquerda, depois no segundo tempo ele foi para a direita e terminou como lateral, Tigrão. João Vitor jogou o tempo todo. É uma invenção do Pintado, tá saindo agora nos braços aí na maca, né? Dos socorristas, jogador do Botafogo. Uma cena muito triste em Ribeirão Preto, os companheiros tirando a chuteira dele, mas ele tá consciente, tá? Pelo menos tá se mexendo. Para mim, João Vitor, o melhor do Guarani, mas prejudicado. Você não pode pegar o seu atacante mais contundente e inventá-lo de lateral. Aí você não ganha o lateral e perde o atacante. Regular pro João Vitor. Aliás, regular não, conceito bom. Para mim, foi o craque do jogo. Hora intervalo, hein? Lá no Mané Garrincha, Juventude São Paulo 0-0. Aqui no Brinco, 3-2 venceu o Goiás de virada, com 2 gols nos acréscimos e 4.700 de público. CH, dos que entraram, eu não anotei nada. Foi um rolo danado. Reinaldo, Lucas Paraíso, Anderson Leite, Ian Henrique, Daniel dos Anjos, os que entraram. Se alguma coisa a acrescentar, senão vamos para o Pintado, por aquilo que escalou. Se você concordou, ele repetiu a escalação. Não repetiu porque o Vladimir, de última hora, goleiro, não pôde ir. Foi o Douglas Borges. Mas por aquilo que ele mexeu, o conceito do Pintado hoje. Bom, primeiro ele tem que explicar essa coisa do Léo Santos, capitão do time, que eu não concordo. Isso para mim é uma aberração. E tudo que ele tentou no jogo no segundo tempo, ele desarrumou o time. Ele pode explicar da maneira que ele quiser. Para esse amigo de vocês aqui, ele não convence. Ele foi um dos responsáveis diretos por essa derrota do Guarani dentro de casa. Tenho o maior respeito por ele, mas hoje ele foi mal. Conceito do Pintado, ruim, Edu. Um abraço, viu, CH? Ótima semana. Um abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô, Tigrão, na coletiva o Pintado disse, olha, o Luan Dias já tinha amarelo. Eu tinha certeza que ele ia expulsar o Luan Dias. Não justifica. Foi a 34 do segundo tempo que Luan Dias saiu para a entrada do Anderson Leite volante, né? E a respeito do Caio Dantas, ele também foi claro. Contusão, foi no sacrifício, tive que poupar, até que ele foi além do que deveria e tal. Não sei, as principais colocações das alterações, né? E por gentileza, Tigrão, se você quer falar alguma coisa dos que entraram, senão vamos para o Pintado, por favor. Não, dos que entraram, não acrescentaram absolutamente nada. Lucas Paraíso, Daniel dos Anjos, Ian Henrique, Reinaldo e Anderson Leite. Nada, absolutamente nada. Primeiro ponto é esse. O segundo, escalação de início correta, eventualidade com o Vladimir, não dá para jogar, não tem jeito. Manteve o time, eu acho que nós falávamos isso ainda no Concentração, com o seu comando, nós dizíamos, Bernardo Chapo, viu, Edu, que é o jogador do Botafogo, que está indo para o hospital. Nossa. Bernardo Chapo, zagueiro, do Botafogo de Ribeirão, me pareceu desacordado em cima da maca entrando na ambulância. Cena muito triste. Que Deus o ilumine, que não aconteça nada de mais grave e de mais sério. Agora, nas mexidas do Pintado, meu Deus. Finalizando, Lucas Paraíso não foi o homem de transição que era o Matheus Bueno e não foi o atacante que esperava o Pintado. Tira o Caio Dantas e vem com o Daniel dos Anjos, que ainda não sentiu o Guarani, ainda não está pronto. O time caiu de cabeça para baixo.
Aí ele tira o Luan Dias e vem com o Anderson Leite. Você lembra daquela sequência? Roubou, deu de presente. Roubou de novo, deu de presente de novo. Esse é o Anderson Leite. Você lembra disso, né? Sim, sim. O Batistão chamou a atenção. Aí ele tira o Pacheco, que era o desafogo, que apoiava bem, bota o Reinaldo, que a gente já conhece desde o carnaval da Emilinha Borba. Não aconteceu nada, nada. E aí ele tira o Ayrton, que é ao lado do João Vitor, abaixa um pouco, mas era contundente, era o segundo atacante mais contundente. Vem com o Ian Henrique, sabe pra quê? Pra voltar o João Vitor na frente. Primeiro volta pra lateral, depois volta pra atacante. E quando ele piscou o olho, tava 3-2 pro Goiás. Gosto do Pintado, hoje foi infeliz, errou. Leitura errada no segundo tempo, com um jogador a mais, acabou perdendo um jogo ganho e leva um conceito ruim. Tá, rapidamente, Tigrão, por favor, o Goiás, hein? O que você achou do Regis, ex-Guarani? Só jogou o primeiro tempo, também estava sozinho com a expulsão do rapaz lá do Rildo, né? Rildo atacante, expulso com 1 minuto e 30. Todo o time prejudicado. O Regis, sei lá, o que você achou dele? Foi a 4ª partida dele no Goiás, só estreou na 12ª rodada no clássico contra o Vila Nova. O Paulo Baia, que entrou no lugar do Regis, olha como são as coisas. O Paulo Baia chutou na trave e fez o gol da vitória nos acréscimos, no último, praticamente o último minuto do jogo. Foi a 58 minutos o gol do Paulo Baia, tá? O que você achou desse Goiás aí com a menos, do muito bom goleiro Tadeu e do Márcio Zanardi, técnico? Eu não gostei do antijogo do Goiás, mas é um expediente que a regra, infelizmente, é conivente e pega juiz fraco. Ele acaba sendo envolvido por essa artimanha dos jogadores. Um time que fez um primeiro tempo poderia ter saído perdendo pelo menos por 2-0. Claro que foi muito prejudicado pela expulsão do Rildo a 1,5, né, do primeiro tempo. Isso. Então, não gostei do expediente antijogo do Goiás, prática antidesportiva. Mas, time experiente, né, Edu? Um time letal. Teve uma oportunidade, fez, numa bola parada. Teve a segunda, parada de novo no pênalti. Bobo cometido pelo Guarani fez. E na última bola do jogo, o Guarani inteirinho lá na frente. E o Paulo Baia dispara em desabalada carreira, vai lá e faz o gol. Mas eu achei que a saída do Douglas Borges assim foi sem convicção nenhuma. Ele vem para fechar e toma a bola no meio dele, no meio do corpo. Você vai observar melhor. Mas o Goiás, para mim, caiu no colo, tá? Vamos falar o que é verdade. O Guarani estava sufocando, espremendo o Goiás para fazer o terceiro gol. E sai um chutão lá de trás e o Paulo Baia, na desarrumação defensiva em função do desespero do Guarani, vai lá e faz o gol. Então, resumindo, não gostei do Goiás, acho que a vitória caiu no colo, mas ela não pode ser questionada, porque os gols aconteceram todos em lances lícitos, segundo a regra. Mas não vi nada de especial no Goiás e o Regis está igualzinho o Regis que deixou o Guarani sem produzir coisíssima nenhuma na sua segunda passagem. E para encerrar mesmo, o senhor Arthur, que apitou aqui, e o senhor Yuri, que apitou lá em Belém. Hein? Lambança total, os dois perderam, Ponte e Guarani, e lambança na arbitragem. Não que justifique isso, de jeito nenhum. Mas, Tigrão, juntando as duas arbitragens, o conceito qual é, hein? Eu não vou jogar na conta de árbitro a derrota de 6 pontos do futebol campineiro. A Ponte ontem 1-0 perdendo para o Paysandu lá em Belém. E o Guarani hoje uma tragédia de derrota, tomando uma virada que não estava nos prognósticos de ninguém, perdendo por 3-2 no Brinco de Ouro. Não vou botar na conta de arbitragem, mas me pergunta de novo, com nomes e tudo, e somando os dois, quanto é que dá o conceito? Pergunta de novo, Edu, por favor. Ô Tigrão, por gentileza, final de semana trágico pro de Campinas, os dois perderam. Lá o senhor Yuri, lá em Belém, e o senhor Arthur, aqui no Brinco. Qual é o conceito somando tudo, hein? Péssimo dos péssimos. Pra você, uma ótima semana, Tigrão. Abraço, Edu, pra você também, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu venho já no Indica a Bola, daqui a pouco o segundo tempo, o jogo do São Paulo, tá 0-0, Juventude de São Paulo lá em Brasília, 19h30. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família, pra sua família. Brasileiro da Série B, 16ª rodada, começou na quinta-feira, Vila Nova 1, Santos também 1, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0, na sexta, Avaí 0, Ceará 1, Coritiba 0, Mirassol 1, ontem, América Mineiro 0, Amazonas 0, CRB 1, Ituano 0, gol aos 48 do GG nos acréscimos, Paysandu 1, Ponte 0, gol do Paulinho Boia a 37 do primeiro tempo. Hoje se acompanha aqui, Guarani 2, Goiás 3, o Caio Dantas a 30 minutos, 1-0 Guarani, o Natan Mela 44 empata para o Goiás, Matheus Salustiano a 29 segundo tempo, 2-1 Guarani, a 48 de pênalti empata Edu Júnior e aos 58 Paulo Baia, ex-Ponte 3-2 para o Goiás, público 4.700. Ribeirão Preto, intervalo, Botafogo 1, Brusque 0, gol do Alexandro. A partida Esporte Operário fica para uma outra data, deveria ter sido nessa rodada. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Santos líder com 29, Vila Nova em segundo 28, em terceiro América 27, em quarto Novo Horizontino com 26, em quinto Mirassol com 25, em sexto Operário 25, em sétimo Goiás 24, oitavo Sport 24, em nono Avaí com 23, em décimo Paysandu 23, em décimo primeiro CRB 22, em décimo segundo Ceará 22, em décimo terceiro Coritiba 20, em décimo quarto a Ponte 20,
Em 15º, Amazonas 20. Em 16º, por enquanto, o Botafogo com 20 vai ganhando. E os 4 últimos, Chapecoense 18, Brusque 14, Ituano 11 e o Guarani é o 20º último com 7. É a 9ª rodada seguida na última colocação. A distância nesse momento do Guarani para o primeiro fora da zona, que é o Botafogo com 20, uma diferença aí de 13 pontos. E a Ponte, a Ponte tá com 20. A Chapecoense é o primeiro na zona, tem 18. A Ponte tá com 2 pontos da zona de rebaixamento. Lembrando que na terça-feira, 21h30, majestoso Ponte e Vila Nova. O Vila é vice-líder e o Guarani na quarta-feira pega o Amazonas lá. Lembrando que o Sport tem um jogo a menos, o Operário vai ficar com um jogo a menos, o CRB também tem um jogo a menos, tem esse detalhe também, tá? Para piorar a situação. Vamos ao Brasileirão. É o seguinte, ontem Flamengo, Palmeiras e Botafogo venceram. Então ontem tivemos no Mané Garrincha de virada Flamengo 2, Criciúma 1, o Rodrigo 1-0 Criciúma, o Pedro perdeu um pênalti, depois o goleiro defendeu, aí o Pedro empata 1-1 e o Gabigol de pênalti 2-1. No Engenhão, Luiz Henrique marcou Botafogo 1 e Internacional 0, o Roger Machado estreou como técnico do Inter, e no Allianz Parque, Palmeiras 2, Cruzeiro 0, gols do Flaco Lopes e do Gabriel Menino. Tivemos hoje pela manhã, Grêmio 2, Vitória 0, gol do Soteldo e do Reinaldo de pênalti, Arena Fonte Nova, gol do Romero, vence o Corinthians, Bahia 0, Corinthians 1 e o Corinthians sai da zona de rebaixamento. Na Arena MRV, 2 gols do Hulk, que na quarta-feira completa 38 anos, hein? Galo 2, Vasco 0. Nesse momento, o Bragantino vai vencendo 1-0 o Atlético Paranaense, gol do Raul. Estamos no intervalo lá em Bragança. Intervalo no Castelão. Fortaleza 1, Atlético de Goiás também 1. O Pochettino marcou para o Fortaleza e o Rony empatou para o Atlético de Goiás. 0-0 intervalo, já Juventude São Paulo, segundo tempo. E 20 horas em Cuiabá, tem Cuiabá e Fluminense. Deixa eu ver aqui. Lembrando que a situação é essa. Botafogo líder, 39. Em segundo, Palmeiras, 36. Em terceiro, Flamengo, 34. Em quarto, São Paulo com 31. Mas se marcar um gol, vai a 33. A comissão de frente é essa, tá? O Bahia é o quinto colocado com 30. O Bragantino, nesse momento, é o nono colocado com 25. Olha, o Corinthians é o 14º com 18. Depois, 15º, Criciúma, 17. O primeiro fora da zona é o Cuiabá com 17. O Cuiabá vai jogar com o Fluminense. E os 4 últimos, Vitória 15, Grêmio 14, Atlético de Goiás 12 e o Fluminense 8 pontos é o último. E repito, vai jogar já o Cuiabá lá na Arena Cuiabá. Olha, na Série C tivemos ontem São Bernardo 0, Ferroviária também 0, ambos estão aí dentro dos 8 primeiros colocados e são 8 que vão se classificar. Essa rodada é a 14ª. Tem mais 5 rodadas na Série C na primeira fase. Na Série D, ontem, Pouso Alegre 0, Inter de Limeira 0, a Inter já estava classificada, Santo André 0, Maringá 1, Água Santa 1, Patrocinense 0, o Água Santa ultrapassou o Santo André, o Água Santa ficou com a vaga, o Santo André ficou fora, e Costa Rica do Mato Grosso do Sul 0, São José também 0, mas o São José já estava fora. Atenção, 4 se classificaram de 8 que tem, né? Em primeiro, Maringá, em segundo lugar, a Inter de Limeira, em terceiro, o Água Santa. Em quarto, Costa Rica. Atenção para os adversários, hein? A Inter de Limeira vai pegar o Avenida. É mata-mata. Inter de Limeira vai pegar o Avenida, que é do Rio Grande do Sul. O Maringá pega o Novo Hamburgo. O Água Santa vai pegar o Brasil de Pelotas. E o Costa Rica pega o Cianorte. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19-3294-287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Final do
0. Apito final. Guarani 2, Goiás 3. Na Rua Batista, comentou Tigrão e CH. Vladimir Catarino nas reportagens. Equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, com Pedro Piscinato na mesa e Lucas Pessoa no YouTube. E a técnica externa, Gilberto Sufi. Em nome de todos, é o Edu Pinheiro que agradece a sua atenção. Muito obrigado você no YouTube, você no aplicativo, em 85,7 FM, faixa estendida. Obrigado, 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 muito obrigado. E seguimos em rede nacional com São Paulo e Juventude no Mané Garrincha em Brasília, 0-0, 1 minuto e 30 do segundo tempo. Vai, Ulisses Costa!